Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Sim, meus amigos da Bandeirantes, um grande forte abraço. 14h53, antecipamos um pouquinho, aproveitar que a rede entrou no intervalo, porque hoje é metal esfregando em metal, diz aqui um poeta da casa, hein? O poeta da casa é cheio de guizos, cheio de frases, cheio de efeitos, hein? O homem tá com tudo, já tá em Ribeirão, já vai falar, ele está impossível. Daqui a pouco vai completar 22 anos de Rádio Bandeirantes, hein? Ele já narrou aqui muitas emoções, muitas emoções, hein? Chegou 2002, ó, de cabeça eu falo, mas não vou falar se eu vou falar muito aqui. Falar tudo que ele narrou de emoção aqui em 21 anos é brincadeira. Futebol de Campinas é assim, nós tá lembrado, daqui a pouco nós sobe, é assim mesmo, é assim mesmo. É o que temos, hein? É, porque é isso que aquilo, eu sei, você tem toda a razão. Poderia ser melhor, teria que ser melhor. Campinas, uma baita cidade, o que é isso? Essa Campinas maravilhosa, entendeu? Aqui, poder aquisitivo, poder da tecnologia e da inovação. Então Campinas tem que progredir. Mas Ponte Guarani numa tanga que eu vou te contar, mas isso porque tá numa tanga, hein? Eu saí no Paulistão Guarani, Macaquinha pode subir, foi rebaixada, vamos que vamos. Precisa voltar pro Brasileirão, vão lutar pra esse ano também, né? Lutar pro Brasileirão, vem aí a Série B. Mas, meus amigos, Série A2, hein? Mas que Champions League? Você tá louco? Que Real Madrid, PSG, que graça tem isso? Você é tudo rico, contrata o que quer, paga milhões, entendeu? E fica com essa frescuraiada aí, Neymar, Mbappé, os caras tudo vaidoso, cheio de guizos. É, você tá louco? Não, é Série A2, é futebol raiz. Futebol raiz é aqui, entendeu? Sensacional. Então, quartas e final da Série A2, 16 horas a bola rola em Ribeirão Preto, Comercial e Ponte, hein? É das antigas, um duelo antigo, grandes Comercial e Ponte Comercial, lá na linda Ribeirão Preto. E é o jogo de ida, depois na terça, 19 horas, jogo da volta, valendo vaga nas semifinais. E aí sim, na semifinal é que vai valer o acesso. Na semifinal, as duas equipes que sobrarem, as duas equipes que se passarem, aí elas sobem e decidem o título da Série A2 2023, hein? Será que o Elvis seguiu com a delegação? É, já informação, hein? Atenção, Totoiate da Sacramento, hein? Ele está na escuta, quer saber se o Elvis viajou. Será que Elvis vai jogar? O Elvis não joga desde o jogo do Primavera, dia 22 de fevereiro. Será que o Arthur parece que não foi? Arthur não foi. O Catarino já informou e vai informar, tá bom? Mas vamos iniciar aqui o nosso concentração daquele famoso bandeiras hasteadas, né? E atenção, só para não fugir da regra, o pessoal gosta disso, hein? Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 16 horas, o amigo Batista narra aqui Comercial e Ponte. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte
sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Salve comercial, Leão do Norte tem presença imortal. Glória do Brasil, a enriquecer nossa querida Ribeirão. Gente varonil, quem anda terra foi buscar tão destemida. Bela conquista que traduz toda a vida. Vibra de grande campeão, seu pavilhão a ver, e alvinegra cor, sempre presente com a glória e sem poder, porque vibrando bravamente com amor, lutando estás como altaneiro vencedor, e valorosa e forte, não cai nem morre não, e é destino primordial do Leão do Norte. Sim, tá aí o hino do comercial. Alô, Ribeirão Preto. Ah, o hino com todos a gente tem que respeitar e tal, mas um hino melhor pro comercial, né? O comercial merece, Ribeirão Preto também. Pessoal, 15 horas pontualmente, aqui do Jardim São Gabriel. Vamos até Ribeirão Preto, Estádio Francisco de Palma Travassos, perambulando pelo gramado ou pelas cabines na captura por informações da ponte. Alô, alô, repórter Vladimir Catarino. Fala, Catarino. Um abraço, boa tarde. Fala, Edu, tudo bem? É, som local, hein, menino? Rapaz, sonzeira, né? São Bandeirantes. Bandeirantes é outro nível, é outra história, né, Edu? Uma boa tarde a você, uma ótima tarde ao amigo ligado na Bandeirante. Já estamos aqui, gramado do Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Daqui a pouco começa pra valer o Campeonato Paulista da Série 2 para Ponte e também para o Comercial. Agora é mata-mata, as 8 melhores equipes permanecem na competição em busca do acesso. A Ponte fez melhor campanha, foi líder de forma tranquila, mas agora precisa continuar com esta boa fase, com esse bom momento a partir do mata-mata contra o Comercial. O time está pronto, viu, Edu? Está escalado, hoje comandado pelo técnico Guilherme dos Anjos, já que o Hélio dos Anjos está suspenso. A grande expectativa ficava sobre o Elvis, né? Elvis, como você disse, não jogava desde o dia 22 contra o Primavera. Não somente veio a Ribeirão Preto, como está confirmado no time titular. Então Elvis é o titular hoje e volta a vestir a camisa número 10. Outra novidade é a ausência do Arthur. O Arthur está entregue ao departamento médico, está fora. O Jean Carlos vem na esquerda, o time da Ponte já está pronto, confiante para encarar o Comercial daqui a pouquinho, Edu. Ok, deixa eu chamar o Renato Silva lá do céu. Atenção, Renato Silva! Estamos convocando você. O Catarino vai falar a escalação da Macaca. Então, Renato Silva, o autor do hino da Ponte, ele cantando e declamando ao fundo. E vem aí a escalação da Macaca para pegar o Comercial. Alô, alô, Catarino! Opa! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção.
Ponte Preta Gigante. Raça de campeão. Pois não, Catarino. Pode falar a escalação. Vamos lá. Vamos lá, Ponte vem com Kaique França, 12, o Everton, 2, Matheus Silva, 4, Fábio Sanches, 27, Jean Carlos, 16, Leonaldi, 5, Amaral, 8, Matheus Jesus, 20, Elvis, 10, Pablo Diego, 11, Gé, 19. Repetindo o time titular da Ponte, hein? Kaique França, 12, o Everton, 2, Matheus Silva, 4, Fábio Sanches, 27, Jean Carlos, 16, Amaral, 8, Leonaldi, 5, Matheus Jesus, 20, Elvis, 10, Pablo Diego, 11, Gé, 19, quase que força máxima da Ponte para encarar o comercial daqui a pouco, Edu. Tá, vamos lá, o banco, hein? Atenção, banco, tem novidade no banco, Catarino. No banco estarão Luan com a 30, Edson 3, Felipinho meia dúzia, Eliel 9, Tiagão 13, Luiz Felipe 14, André 15, Guipira 17, Maurício não jogou mais, aí passagem de ano, renovou com a Ponte, aí jogou um pouquinho aqui, deixa eu pegar a ficha aqui do Ramon Carvalho, cara, Ramon Carvalho, último jogo foi 18 de fevereiro contra a Santista aqui, ele saiu logo a 2 minutos do segundo tempo, machucado também, incrível, voltou um pouquinho aqui, eu vou lá em Novo Horizonte, naquela derrota, a única derrota da Ponte, ele entrou a 20 segundo tempo, depois contra o Juventus, ele entrou no intervalo. Em Rio Claro, contra o Rio Claro, saiu a 21 do segundo tempo e assim foi. Contra o Oeste mais um pouquinho, levou o terceiro cartão amarelo, aí quando voltou contra a Santista se machucou, hein? Eu acho que o Ramon Carvalho foi no Zé Pilintra, hein? Eu acho que ele foi no Zé Pilintra, tudo diferente daqui pra frente. Muito bem, e o comercial de Ribeirão Preto estaria escalado, Catarino? Já está pronto, escalado também pelo técnico Roberval Davino, comercial que não vem numa boa fase não, são 3 partidas sem vitória, a última foi sobre o Velo, lá no dia 25 de fevereiro, o time tem o pior ataque de todo o campeonato, marcou apenas 2 gols, se classificou ali na rabeira, né? Perdeu na última rodada, mas foi beneficiado pelos demais resultados, garantiu a classificação. E tem novidades, né? Chegou um jogador, o Vitor Ceará, volante, foi contratado na semana, inscrito aí para a segunda fase. Comercial vai a campo com o Matheus Almeida 1, Luiz Eduardo, capitão do time 4, Thiago Moura 20, Hilário 23, Luiz Roberto 2, Romário 5, Guilherme Pitbull 8, Vitor Ceará, a novidade 15, Boré meia dúzia, Wendel 9, Wendel que é o artilheiro do time no campeonato, dos 12 gols marcados pelo comercial, 7 foram marcados pelo Wendel e o Adriano Luiz com a 11. Esse é o time titular do comercial do técnico Roberval Davino, que vai ter no banco o Jefferson Souza 12, Maicon Douglas 3, Túlio 7, Alain Mineiro 10, Oliveira 14, Rafael Ibiapino 17, Luqueta 19, Wagner 25, Brian 26, Lineker 28, Gabriel Chiari 29 e Cadu Baroni 30, Edu. Curtinhas do Catarino aí, temperatura e tempo em Ribeirão Preto, meu caro Catarino, como é que tá? Ô, Edu, tá bem abafado, hein? Tá bem abafado aqui, não tem a temperatura exata, mas sol forte, mas há alguns minutos o sol se escondeu atrás de algumas nuvens, né? Algumas nuvens um pouco mais carregadas, ainda não creio que chuva num espaço curto de tempo, mas bastante abafado o clima aqui em Ribeirão Preto, Edu. E a torcida da Macaca, será quantos ingressos foram vendidos? Tem a torcida aí, tem faixa estendida aí da torcida da Ponte, ô Catarino? Já tem sim, atrás de um dos gols, né? O gol que fica à esquerda das cabines de rádio, já tem torcedores da Ponte chegando, tem uma faixa ali do pessoal de Vinhedo, pessoal também, mulheres aqui da torcida da Ponte. A expectativa é muito grande, viu, Edu? Lá fora, né, antes de entrar a gente conversou com algumas pessoas lá fora, muita gente que veio de Campinas, está vindo ainda, os ônibus estão a caminho. A expectativa é muito grande pela torcida da Ponte Preta, presente em grande número daqui a pouco aqui no Palma Travassos, Edu. Olha, já o amigo Batista fala, ele está em Ribeirão Preto, ele está com o Catarino, hein? Já vai falar, dando aí o seu depoimento. O ICH entrando na roda, entrando no concentração, Ponte escalada, você analisando. Ponte, melhor campanha, professor. Mas não adianta nada, professor. Água da onça, beber água, professor.
É hora de muita atenção, muita pegada, jogar pra valer, sem frescura na bola e na raça. Oi, CH! Um abraço, boa tarde, professor! Tudo bem, Edu? Boa tarde a você. Sempre muito bom estar contigo aqui na Bandeirantes. Nesse concentração, hoje é decisão, né? E decisão é na Bandeirantes, como diria o filósofo. É o seguinte, Edu, hoje é um outro campeonato, começa tudo de novo. Os 36 pontos que a Ponte somou, vale para decidir o jogo deste mata-mata com o Comercial em casa. Mas do restante, dentro do campo, não muda nada, não é? A Ponte está ofensiva, eu fiquei surpreso com 2 nomes aqui de começo. Fiquei surpreso com a escolha do técnico Hélio dos Anjos pelo Jean Carlos, na lateral esquerda, e fiquei surpreso de maneira positiva com o Elvis desde o começo. Como eu não sou médico, não sou preparador físico, tampouco fisiologista, eu não vou contestar aqui. Se ele vai para o campo, eu tenho certeza absoluta que as pessoas da Ponte estão sabendo o que estão fazendo, não é? Então o Elvis dentro do campo, a qualidade técnica é outra, o jogo é outro, o respeito do adversário é outro, e a bola parada pro Ponte é perigosíssima. Em um jogo decisivo, você sabe o tamanho do peso que pode ser um gol de bola parada, cobrança de escanteio, enfim, não dá para discutir o Elvis. O que dá para discutir, e é uma pergunta que só o jogo vai responder, é a seguinte: como está o Elvis? Em que situação física está o principal jogador da Ponte? Tá bem? Aguenta quanto? 45, 50, 60 minutos? O jogo vai responder. O único senão de todas as escolhas é na lateral esquerda. Por que não Júnior Tavares e Giancarlo? Menino Giancarlo, que tem um potencial gigantesco, mas hoje é um jogo de decisão, e se pudesse, eu escolheria o Júnior Tavares pela experiência. De qualquer maneira, se tem um cara que conhece o Júnior Tavares como a palma da mão, é o técnico Hélio dos Anjos. E se ele está escolhendo o Giancarlo, deve ter uma explicação. A Ponte está muito ofensiva dessa maneira. O Giancarlo, ele é um jogador que apoia muito mais do que o Júnior Tavares, que tem um cruzamento e uma profundidade pelo lado esquerdo muito maior que o Júnior Tavares, só que o Júnior Tavares é mais experiente e marca muito melhor. São as características dos dois jogadores. Hoje, com certeza, o Matheus Jesus vai jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, vindo de trás, o Elvis fazendo aquela meia água antes dos atacantes, e na frente Pablo, Diego e Gé. Eu acho que está bem escalado. E o mais importante para mim, Edu, é o aspecto emocional. Como esse time vai encarar essa primeira decisão? Espero que encare bem, porque time, qualidade técnica e preparação, tá tudo dentro dos trinques, como diria aquele. Então, é só deixar o juiz apitar, o Batista narrar, e tomara que a Ponte faça uma grande apresentação, Edu. Oswaldo, Jardim Nova Europa, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Oswaldão tá por dentro, hein? Recebendo a escalação também. Edu, manda um salve aqui para os pontepretanos do CDHU São Martim, ligados aqui no 1170. Abraço do Valnei Matheus. Alô, Valnei, todos do São Martim, muito obrigado, hein? Um abraço para vocês. Obrigado mesmo, hein? Aliás, o Valnei é um hiper ouvinte da Bandeirantes, hein? Marisa, boa tarde. Alô, Marisa, quantas vezes você almoçou, hein? Muito obrigado a todos aqui. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Dê o seu like, coloca aí, vê o Eduzão aqui, Eduzão cabeção branca, certo? Com aquele jeans de velho, mas digno, você entendeu? Pá, coloca lá, vai lá no YouTube, coloca o seu like, muito obrigado. Estamos no AM 1170, Campinas e região. Faixa estendida no FM 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, som digital e nas diversas plataformas. Coloque no Google, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas. Pronto, é só clicar na primeira, clica de novo no botãozinho que você nos ouve. Nosso muito obrigado, tá bom? Ribeirão Preto retornando, ele vai narrar aqui mais uma decisão, é uma decisão.
É mata-mata, hoje é mata, outro mata é terça-feira. E ele fez questão de ir a Ribeirão Preto para trazer essa emoção pra gente aqui. 16 horas, a bola rola, comercial e ponte. Alô, alô, amigo Batista, um abraço, Batistão. Alô, alô, meu amigo Edu Pinheiro, grande abraço pra você, um abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. É isso. Estou aqui no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Gosto muito da cidade de Ribeirão Preto. Aqui não tive oportunidade. Eu que comecei em rádio aqui na região, em São Joaquim da Barra. Até a história da minha vida profissional foi contada no Correio Popular. Belíssima matéria, muito obrigado ao Ítalo Barioni, ele que comanda o Correio Popular. Comecei em rádio em São Joaquim da Barra, tentei aqui em Ribeirão Preto, não consegui e fui para Araraquara, de Araraquara para Campinas. Então, voltar à cidade de Ribeirão Preto é sempre uma grande emoção. Eu que frequentei essa cidade por inúmeras vezes. Eu cheguei em São Joaquim da Barra em 1971 e saí de São Joaquim da Barra em 1983, né? Que eu saí em 83, fui para Araraquara e 84 para Campinas. Me casei em São Joaquim da Barra, conheço bem esta região. Olha, Edu, 31 graus. Essa é a temperatura aqui no estádio Palma Travassos. E só para falar aí para o time da Ponte, grata surpresa essa do Elvis. Eu estava acreditando de que o técnico Hélio dos Anjos não colocaria hoje o Elvis, e sim no jogo de terça-feira. Ele passou por um período inativo, essa semana voltou a treinar, saiu, portanto, do período inativo para treinar com bola, mas o técnico Hélio dos Anjos coloca o Elvis de começo. Acredito que é uma substituição certa, não terá condição de atuar os 90 minutos. Mas eu sou partidário dessa ideia. Se o jogador não tem condições de atuar o jogo inteiro, coloca de começo e vai até onde dá. E aí depois substitui, pode colocar o Cássio Gabriel, ou então fazer outro tipo de alteração, colocar o Júnior Tavares ou o Filipinho, enfim. Ele tem opções para mexer nesse time. Claro que o Arthur vai fazer muita falta, jogador experiente, com muita qualidade, mas fica aqui, né, a certeza de que o Jean Carlos vai ter mais uma oportunidade para luzir. Ele é bom jogador, tem qualidade, mas até agora ele está jogando no lixo todas as oportunidades. O futebol dele está eclipsado, não luziu em todas as oportunidades. Quem sabe hoje, num jogo decisivo e importante, ele consiga realmente fazer uma grande partida. Torço para isso, porque torço para todos os meninos da base. Tenho uma admiração muito grande pela base. É uma luta imensa. Ninguém tem ideia do que é a luta para se chegar ao time profissional. Desde quando faz a peneira, desde quando tem a primeira oportunidade na base, até que apareça uma alma divina que deu oportunidade no time principal. Então a luta é imensa. Quando surge um jogador na base, eu fico muito feliz. E olha, Edu, o programa aqui é da Ponte. A Ponte joga daqui a pouco, partida marcada para as 4 da tarde. Sim. Mas informação não tem hora. Sim. O Guarani jogou ontem, perdeu, foi desclassificado, está fora da Taça Independência. E já começou a operação de montagem para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani contratou o atacante João Vitor, ex-ituano, aquele mesmo João Vitor que foi campeão brasileiro da Série C com a equipe do Ituano. Jovem jogador, chegou ao Ituano em 2021 e ele, naquela oportunidade, fez 19 jogos com a camisa do Ituano sob o comando do Basola Júnior e marcou 6 gols. Estava na Portuguesa e vem para o Guarani em definitivo. Ficará até o final de 2024. Contrato em definitivo. João Vitor atuou também pelo Red Bull Bragantino, Grêmio Osasco e Caldense. Além dele, também está chegando o Bruno Leonardo. Jogador de 26 anos, é volante,
também estava na Portuguesa. E está negociando com o Fabrício Daniel. Fabrício Daniel, ex-jogador do Mirassol, estava no Coritiba. E o processo de desmontagem do time também já começou. Vilela foi liberado para procurar clube, não interessa, não vai permanecer. Genison já se despediu, contrato dele ia até 30 de abril, mas ele já foi liberado, portanto volta para o Cuiabá. Ganhava R$120 mil e o Guarani pagava metade do salário dele. Nicolas Careca, Guarani está tentando um acordo de devolução para o CRB, time de origem do centroavante, mas ele não ficará, o Guarani não tem interesse na permanência do Nicolas Careca. E Léo Jabá é um jogador que o Guarani também tem um interesse. Há uma dificuldade porque o salário dele é muito alto, ele estava no São Bernardo. Começou na equipe do Corinthians, tem experiência internacional, embora muito jovem, 23 anos, mas ele ganha R$100 mil. Então tem que fazer um acordo, uma composição para que ele possa jogar pelo Guarani. Está fora do teto. Teto do Guarani é de R$80 mil. São informações, informação não tem hora, mas estamos aqui para o jogo da Macaca, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande bastão, Léo Jabá fez o gol do São Bernardo de pênalti contra a Inter de Limeira, que coloca o São Bernardo na final aí da Taça Independência. Esse João Vitor anunciado agora, contratação do Guarani de 24 anos, passou pela Ponte. Em 2021, mas não jogou. Ele não jogou, passou, mas não jogou. Então, João Vitor, atacante, e o volante Bruno Leonardo, do Guarani, contratado, veio da Portuguesa. Informações do amigo Batista, hein? Olha, já, galera, sozinho conosco. Ó, e o 15 Piracicaba, hein, gente? O Quinzão ganhou hoje cedo, hein? Lá em Santos. E o que aconteceu com a Santista? Se classifica, tava tão bem. Se classifica na rapa do tacho, perde, porque a Santista, ela terminou na 5ª colocação. Então tem que decidir fora de casa, né? Hoje em Santos, Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 2. Olha o Quinzão, crescendo na hora certa, hein? Crescendo na hora certa. Ontem, Velo Clube 0, Noroeste 1. Então é o seguinte, gente, ó, se a Ponte se classificar, não tem como, na próxima fase, a Ponte deixar de ter... A Ponte, se ela se classificar, ela vai ter a melhor campanha, não tem como, tá? A próxima fase, tem muita dúvida com referência à próxima fase. Mas olha, seu Edu, o vencedor de Comercial e Ponte pega quem? É o seguinte, não é chaveamento, é campanha. Somam-se os pontos. Olha aqui, a Ponte terminou com 36 pontos. Então, estou dizendo se ela se classificar, evidentemente, com todo respeito ao Comercial. É um exemplo. A Ponte se classificou? Se classificou. Então, soma 36 na primeira fase, mais os pontos contra o Comercial, a Ponte vai ter X. Um exemplo, o Noroeste se classificou. Então o Noroeste somou 26 pontos, mais os pontos dessa fase tem tanto. Então você pega os 4 times, soma os pontos de cada um, você vai ter o de melhor campanha, que vai enfrentar o de 4ª melhor campanha e, consequentemente, o de 2ª melhor campanha contra o de 3ª, tá? 3ª melhor campanha. Então é o seguinte, não tem como, se o Novo Horizontino se classificar, não tem como o Novo Horizontino também ser o 4º colocado. Não tem. Mesmo que mirradamente empatar os 2 jogos e ganhar nos pênaltis, não tem como, tá? A Ponte, se passar, e a primeira, o Novo Horizontino vai ficar com a 2ª ou com a 3ª. Então é o seguinte, hein? Na projeção aqui, projeção de momento, se a Ponte se classificar, ela vai pegar Noroeste ou 15. Não vai, é por aí. Que aí vai valer o acesso. Na semifinal vale acesso, decide em casa quem tem mais campanha, a projeção é essa, vai pegar Noroeste ou 15. Outro detalhe também, é o critério de desempate. Muita gente não entendeu ainda. Segundo jogo, olha, tem o primeiro e o segundo jogo, terminou o segundo jogo, deu empate em pontos, vitória de um, vitória de outro, ou empatou os dois, empatou nos pontos, vai pro saldo. Por exemplo, primeiro jogo 3-2 pro Comercial, 3-2 pro Comercial. Segundo jogo, 2-1 para a Ponte aqui. Então deu empate em pontos. Soma o saldo, vai dar 4-4. Soma os gols, 4-4. Então o saldo empatou também. Ah, mas a Ponte marcou 2 gols em Ribeirão, enquanto o Comercial marcou um gol aqui no Majestoso. Gol fora não vale.
O gol qualificado não vale. É saldo puro. Então, empate em tudo é pênalti, ok? Ao chamado... Alô, Ribeirão? Aqui em Ribeirão, né? Só para dar um adendo também, caso o Oeste passe para o Novo Horizontino, o Oeste pode ser adversário da Ponte também, né? Você pode dar hipótese do Novo Horizontino passar, né? É que eu tô colocando os favoritos aqui, né? Por enquanto o Noroeste 15 e pela campanha o Novo Horizontino, exatamente. Porque o Novo Horizontino foi a única equipe que a Ponte perdeu, né? Então existe essa precaução aí numa eventual final. Sim, muito bem lembrado pelo Catarino Oeste. Vamos lá, o Greg Azorzinho entrando na roda. Vamos dar uma faturada, a gente volta com o Greg Azorzinho. O Catarino vai repetir a escalação agora, 15h23. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Alô, Ribeirão Preto, Catarino, por gentileza, repita a escalação da Ponte. Vamos lá, Edu. A Ponte vem a campo escalada com Kaique França, o goleiro 12. O Everton tem a 2 na lateral direita. A zaga com Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27. Na esquerda, no lugar do Arthur, vem Jean Carlos 16. Meio campo, Leonaldi 5, Amaral 8, Matheus Jesus voltando ao time. Depois de cumprir suspensão, não jogou contra o Noroeste. Outro que volta ao time é Elvis. Depois de recuperado, está de volta, é o titular da equipe com a camisa 10. No ataque, Pablo Diego 11, G19. É o time que hoje vai ser comandado pelo Guilherme dos Anjos no banco de reservas. O Hélio, ele não pode nem aparecer. Esse negócio de, porque vai ficar na arquibancada, pelo rádio. Não pode, né, Catarino? Não pode, tá suspenso, né? Não pode ter nenhuma participação na partida o técnico Hélio dos Anjos. Mas não pode ficar no estádio, não pode dar coletiva, nada, né? Não pode, né? Tá suspenso, tem que sumir. Se vier, tem que ficar escondidinho. Mas não vai correr esse risco, não precisa correr esse risco, né, Edu? Um abraço aí para o Paulo e Rita Maluca, lá de Jacomã, Conde, na Paraíba. Ei, macaca safada, seu Edu, grande casal, muito obrigado. Oi, Zorzinho, macaca escalada, o Elvis volta, queremos ouvir. Um abraço, Gleger. Tudo bem, né, Edu? Tudo ótimo, melhor ainda com vocês aí. Um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes, mais uma vez aqui no programa Concentração. Um abraço aí a todo ouvinte, torcedor da Ponte Preta. Uma tarde de decisão, quartas de final, jogão de bola daqui a pouco em Ribeirão Preto. Engraçado, né, Edu, que eu tava aqui, a gente sabe que tem alguns eventos aqui durante a manhã que tem que tá lá participando, né? E eu recebi inúmeras mensagens, cara, de amigos ponte-pretanos, e os caras indo pra Ribeirão, tirando foto, outros ali deram uma passadinha no Pinguim antes do jogo. Legal demais ver o torcedor abraçando o time, jogando junto, participando. É importante isso. O jogador, ele sente, né? Quando o torcedor tá do seu lado, quando o torcedor tá jogando junto. Importante demais para essa partida de hoje. A Ponte, que para mim vem com força máxima, né? Só o Arthur, né, que tá fora aí, o Giancarlo na lateral esquerda. Não sei se eu escalaria o Giancarlo, tá? Ontem nós fomos questionados aí nos programas, né? E eu dizia que eu escalaria o Júnior Tavares, por exemplo. Mas o Hélio, ele tem uma leitura com o Júnior Tavares de segunda linha. Então, aparentemente, dá mais uma oportunidade a esse menino Giancarlo. O Giancarlo tem problemas de recomposição, a gente sabe, de marcação. Mas ele foi bem na última partida.
Na última partida contra o Noroeste, claro que a Ponte veio com um esquema diferente, com 3 zagueiros, ele um pouco mais à frente, mas eu gostei do Giancarlo, participativo, tá? Um jogador que vai criando casca, como a gente gosta de dizer, né? Vai começando a ficar cascudo, e é importante isso. Decisão aí para a Ponte. A escalação do Elvis me traz um alento de o seguinte, eu estava falando inclusive que, olha, tem que tomar cuidado para não queimar a largada, hein? O Elvis está voltando de contusão, é um jogo duro, é um jogo complicado, fora de casa, mas, poxa vida, Hélio dos Anjos, o próprio Elvis, que é um jogador experiente, os caras não estão rasgando nota de 100, né? Pelo amor de Deus. Tá escalado porque tá 100%. Tá escalado porque se recuperou. Tá escalado porque foi feito todos os exames e detectou que a lesão já foi embora, que não tem mais lesão. Reforço muscular, deve ter tido feito na transição. Então, assim, isso me deixa mais tranquilo. Porque se eu tivesse o Elvis no banco, por exemplo, vai no segundo tempo, vai entrar e tal, aí eu já ficaria um pouco mais preocupado. Agora, ele de começo sinaliza que realmente está 100% recuperado e vai para o jogo. Importante, né? Importante essa notícia. E a gente vê um meio de campo com o Matheus Jesus, com o Elvis, com o Amaral, com o Leonaldi. Poxa vida, né? É o melhor que tem a Ponte, sem dúvida nenhuma. Deixa eu aproveitar aqui, viu, Edu? Pessoal que mandou mensagem lá indo para Ribeirão, tá lá, olha, já está lá no Palma Travasso, tiraram uma foto de longe, claro, né? Mas tá lá dentro do estádio, lá já tá o Daniel Barnabé, o Juan Barnabé, nossa, Yasmin Barnabé, Adalberto Leão, nossa, Giovanni Leão, né? E tem mais aqui, a outra galera, ó, o Cezinha e o Adilson, a galera toda ligado na Bandeirantes e lá dentro do Palma Travassos. Olha que legal, Edu. Eu acho que eu vou voltar a trabalhar com contabilidade, viu? Dá dinheiro, hein? Agora é perto de imposto de renda, família Barnabé vai faturar, vai viajar muito mais ainda, hein? É uma boa, hein? Agora é o Natal do contador. O contador tem que fazer a festa, merece. Imposto de renda, tem que entregar e todo mundo deixa para a última hora, fica mais caro ainda, ganha mais dinheiro ainda. É isso aí. Um abraço, alô Mineirinho, curtida, ligou aqui Mineirinho, hein? Não está em Ribeirão, ainda continua tratando da sua coluna, mas deitadinho, tranquilinho, tomando o remedinho, ouvindo a Band. Alô Mineirinho, segura, sensacional. Wilson de Marzo de Maringá, lembrando o doutor Danilo Vilagerim. Um abraço, Wilson de Marzo. Danilo, que Deus o tenha. Uma lenda, uma memória fantástica, foi médico da Ponte durante muitos anos, diretor do departamento médico. De João Pessoa ao André Vanderlei, mandando abraço para o Oswaldo Tanaka. Alô Augusto, filho do Pardal, técnico da Ponte 97, a Ponte subindo. Augusto tá lá no ponto de táxi, ela é da Sacramento. A Noêmia, que chique, está em Chicago, tomando sorvete, curtindo a Band. Opa, que maravilha! De Presidente Prudente, na Fazenda Quatro Irmãos. A família que eu não entendi, tá Foltran, é isso? Família Foltran? É o que tá escrito aqui, me perdoe, muito obrigado mesmo. Uma pergunta pro CH aqui, porque é o seguinte, viu? Eu mesmo apaguei aqui, vou tentar ser moderno. Oi, Edu, acordei hoje às 6 da manhã, já travado, não brinca, 6 da manhã o senhor já tava assim? Essa é a segurança que nossa macaca querida me passa, em boa transmissão. 0-0 já está bom. Marcel de Barão Geraldo, hein? Olha o que a macaca safada faz com você, tá vendo? Já abertura, hein? Alô, Edu, um abraço a todos. Pra transmissão, Batista vai gritar 2 gols da macaquinha. Edson da Boa Vista. CH, eu encerro com você o Concentração com a seguinte pergunta e colocação. Atenção, hein? Você falou do Jean Carlos, hoje escalado para lateral esquerda. Arthur, qual é o problema do Arthur em Itacatarino? Não informou, né? Qual é o problema do Arthur? Só informou que é departamento médico, viu, o meu caro Edu, mas exatamente o problema não, mas eu vou dar uma fuçada aqui para descobrir. Adutor, né? Desconforto muscular no adutor. Só o amigo Batista tem linha direta agora, tá em cima e lá embaixo. E o negócio é o seguinte, o Jean Carlos, aliás, o Júnior Tavares, que veio do Náutico, lateral esquerdo, todo mundo sabe, mas o Hélio aproveitou ele no meio, sempre jogou no meio. Só teve 2 jogos que Júnior Tavares jogou como lateral esquerdo. Contra o Rio Claro em Rio Claro, a Ponte venceu por 3-1. E contra o Oeste, no Majestoso, 2-1 para a Ponte, a 7 do segundo tempo ele saiu. 2 jogos, não sei se você se lembra, eu, sinceramente, não gostei do Júnior Tavares como lateral esquerdo. No meio, sim, espertinho. Na lateral, acho que ele perdeu um pouco, né, o ímpeto.
E aí, CH, mesmo assim você continua com a sua posição? Você gostaria do Júnior Tavares e não Giancarlo, CH? O detalhe, Edu, é o Giancarlo, não o Júnior Tavares. Todos nós aqui da equipe, os 3 comentaristas, têm um pé atrás com o jogador. Infelizmente. Ele é o grande culpado por isso. Ele que em nenhum momento nos trouxe confiança, segurança, firmeza. Essa é a grande realidade. É verdade também que o Júnior Tavares não é o Arthur. Mas entre Jean Carlos e Júnior Tavares como lateral esquerdo, eu escalaria Júnior Tavares. Olha, eu estou recebendo informação aqui pela linha interna, Gilberto Suf tem 4 pedágios, Campinas a Ribeirão, só isso? Na minha época tinha muito mais, pô. Tá 4 pedágios só, 4 para ir, 4 para voltar, hein? Mas você vinha por onde também, Edu? Como é que é? Qual caminho você fazia? Não, a Nhanhanguera. Então. Nhanhanguera. Mas não tem outro. Tem outro? Não tem, né? Não tem, exatamente. Por isso que eu perguntei, né? No seu tempo era diferente. O Edu cortava, ele fazia um caminho indo por São Paulo, entendeu? Entendi. Verdade. Pegava um atalho. Depois eu sou mais chique, porque chegava em Ribeirão Preto, eu pegava Cândido Portinari, chegava em Araxá, sensacional, a Cândido Portinari é fora de série, tô brincando, viajei muito pouco na minha vida, eu conheci um grande amigo Edson, fazia o técnico de contabilidade em 1974, e final de semana ele puxava queijo, ele era contador do supermercado Pires, nem existe mais, e fim de semana sim, outro não. Ele me pegava às 5 da manhã em casa com um Opala. Chegávamos em Araxá, tinha até a árvore certinha para parar e trocava o molejo da traseira. O molejo tal, chegava em Araxá, mais 80 quilômetros, lá no meio da mata, um lugarejo chamado Tobati. E lá ele enchia de queijo meia cura. Aquela traseira do Opala e atrás do banco, no banco do passageiro, ele tirou o banco, colocou um estrado, colocava queijo também. Era 1.200 quilos de queijo, meu compadre. E a gente trazia no Opala e tinha que passar a noite para driblar a fiscalização. Mas isso como foi em 74, o crime já prescreveu, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos deixar barato. 15h34, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí. É ele. O amigo Batista com Comercial e Ponte. E até já. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br.
No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui, estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, interiorzão do estado de São Paulo. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para as 4 da tarde. Ponte Preta e Comercial. Começa a fase mais importante do campeonato. A Ponte, com 36 pontos, terminou na liderança da competição e vai enfrentar o Comercial, que foi o 8º colocado com 19 pontos. 2 jogos. Hoje, às 4 da tarde, o primeiro. E terça-feira, 7 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, o segundo jogo. O classificado segue. Quem perder estará fora e vai permanecer mais um ano na Série A2 do Campeonato Paulista. A Ponte vem com forte esperança de vitória e de conquista. Quer retornar imediatamente no ano seguinte, em que foi rebaixada. A Ponte, que ano passado caiu para a Série A2 e por isso este ano está disputando a competição. A grande jornada esportiva Bandeirantes. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri e que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir a emoção da bola. Bandeirantes! Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Aqui para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like para nós. Você que ainda não é assinante do canal, seja assinante, não paga nada, é de graça. E você concorre a ingressos. Por exemplo, no jogo de hoje, 30 ingressos, 15 pares foram sorteados para quem tinha a possibilidade de participar através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge.
Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. E Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e atacados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. As principais informações do jogo aqui no estádio Palma Travassos. Repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, boa tarde para você, Carlos Batista. Uma tarde muito especial pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Macaca. A Ponte começa a segunda fase, agora é mata-mata, é decisão na briga pelo acesso pela volta à primeira divisão do Campeonato Paulista. A Ponte, que fez a melhor campanha na primeira fase, liderou com folga a competição, enfrenta o Comercial com novidades. Tem a volta do meia Elvis, principal destaque do time. Ele que ficou de fora nas últimas partidas, entrega ao departamento médico. Treinou durante a semana, está bem, é confirmado no time titular. Não terá a Ponte o Arthur, entrega ao departamento médico. Jean Carlos vem no seu lugar. Do outro lado, o Comercial, time que se classificou na 8ª colocação na primeira fase, não vence há 3 partidas, tem o pior ataque do campeonato, marcou apenas 12 gols, por isso Roberval Davino faz mudanças no time, inclusive com a estreia do volante Vitor Ceará. Expectativa muito grande para a Ponte nesta partida aqui em Palma Travassos contra o Comercial. Batista. Informações do Bafo, o Comercial, diz aí Vladimir. O time que nas últimas 3 partidas não venceu, a última vitória foi sobre o Velo Clube na rodada 12, no dia 25 de fevereiro. Inclusive, entre essas partidas que não venceu, empatou com a Ponte 1-1 aqui em Palma Travassos. Com 19 pontos, o time do Comercial foi aquele que se classificou em 8º com menos pontos desde quando a Série A2 começou a disputada nesta fórmula, nesse regulamento. Por isso o técnico Roberval Davino faz mudanças na equipe, tem as voltas do Hilário e também a volta do Túlio Renan no banco, a estreia do Vitor Ceará, mesmo jogando em casa um time um pouco mais precavido, mas confiante num bom resultado para começar com o pé direito a participação nesta fase de mata-mata da Série A2. Batista. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão, um abraço para você, um abraço especial pro torcedor pontepretano. Dia de decisão, primeiro jogo das quartas de final, fora de casa, Ribeirão Preto. Eu, analisando friamente aqui as duas equipes, tecnicamente falando, o time da Ponte é muito superior. Claro que tem que ganhar dentro do campo, claro que tem que jogar futebol, mas se tiverem posto aquela mesma intensidade que a Ponte fez lá na primeira fase da competição, eu acho que consegue sim um bom resultado. Claro que tem que pensar que são 2 jogos, são 2 decisões. Se a Ponte conquistar um bom resultado hoje, leva essa vantagem para o Majestoso e decide nos seus domínios, ao lado do seu torcedor. Festa linda, o campo está pronto, tudo pronto para a festa. E olha, Batistão, para mim a Ponte vence o jogo e convence também. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Início dessa jornada esportiva, tomara que seja positiva. Começa a decisão para a Ponte no mata-mata contra o Comercial. Tá bem escalado. A grande surpresa do jogo é o Elvis de volta e a grande dúvida é a seguinte, aliás, eu tenho 2. Como estará Elvis? Tecnicamente, acrescenta muito, mas quanto tempo ele vai suportar? E a outra pergunta do jogo, não é? Como será o comportamento do Jean Carlos? Ele vai suportar a pressão? Vai fazer um jogo regular? Enfim,
De qualquer maneira, a Ponte reúne todas as condições técnicas, está preparada, está planejada para fazer uma grande partida de futebol. Só que do outro lado também tem uma equipe que gostaria de continuar no campeonato. Eu não acredito em partida fácil. Cuidado com o Wendel, o centroavante do Comercial. Ele, inclusive, no jogo da primeira fase, fez um gol com a camisa do Comercial contra a Ponte. Então, todo cuidado é pouco. Jogo difícil, mas a Ponte tem toda a condição, Batista, de vencer a partida. Informações do futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, mais uma vez um grande abraço, muito obrigado, abraço a todos da equipe, especial os amigos da Bandeirantes. Alô, Xandão Fera, tô ligado, Nelson, filho do Costinha lá no Chapadão, segura Nelson, Dinhão Ponte Pretano, Nino do Dic 6, o Léo do Centro e o Gilson de Barão Geraldo. O seu Edu de Campinas a Ribeirão tem 6 pedágios e não 4, sim. Muito obrigado, não vou discutir, eu como não viajo mesmo, não sei, vocês resolvem depois se são 6 ou se são 4, até sair o preço aqui dos pedágios, tá bom? Olha, é o seguinte, no Paulistão, amanhã, Palmeiras e Ituano, a semifinal. É a semifinal, 16 horas, e na segunda-feira, 9 da noite, na Vila Água Santa e Red Bull Bragantino. É partida única, se der empate é pênalti, é isso aí. Olha, tivemos pelo Taça Independência, na quinta-feira, São Bernardo 1, Inter de Limeira 0, e ontem Mirassol 1, Guarani 0, gol do Gabriel a 47 segundo tempo. A final é São Bernardo e Mirassol, o jogo vai ser no campo do São Bernardo, né? E partida única, se der empate é pênalti. Olha, na Série A2, quartas de final ontem, lá em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 1, hoje pela manhã em Santos, Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 2. Nós teremos amanhã, 18 horas em Barueri, Oeste e Grêmio Novo Horizontino. Depois teremos os jogos da volta e aí vamos conhecer as 4 equipes que vão para a semifinal. Lembrando que 2 apenas vão subir para o Paulistão. E destaque pelo Brasil no Carioca semifinal, jogos da volta, 16 horas daqui a pouquinho no Maracanã, Fluminense e Volta Redonda. No primeiro jogo, em Volta Redonda, foi 2-1 para o Volta Redonda. E o Pedrinho, que pertence à Ponte, fez um dos gols do Volta Redonda. Mas o Fluminense, se vencer por diferença mínima, uma vitória simples, se classifica para a final. E amanhã, 18 horas também, Maracanã, Vasco e Flamengo. Na primeira, 3-2 para o Flamengo, que joga por empate. Vamos lá, equipe técnica Bandeirantes, com Gil Kleber no comando, com Lucas Pessoa, com Gilberto Supa em Ribeirão Preto e com o nosso Lucas Pessoa e o Danilo Capucci aqui conosco, tá bom? No ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa 0, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ô galera! Calma, participa na área! Quem sabe disso? Vamos lá! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado a arbitragem aqui na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. A Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, para tentar sair em vantagem no mata-mata, quartas de final do Campeonato Paulista da Série 2. A Ponte está escalada. Kaique França é o goleiro 12. O Everton 2, Matheus Silva 4, Fábio Sanches, capitão do time 27, Jean Carlos tem a 16, Amaral 8, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis de volta ao time 10, 11 Pablo Diego, 19 Gé, repeteco da Ponte, Kaique França 12, o Everton 2, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Jean Carlos 16, Leonaldi 5, Amaral 8,
Matheus Jesus 20, Elvis 10, Pablo Diego 11, Gé 19. No banco, hoje o técnico interino, né, o auxiliar Guilherme dos Anjos terá à disposição Luan 30, Edson 3, Felipinho meia dúzia, Eliel 9, Tiagão 13, Luiz Felipe 14, André 15, Guipira 17, Maurício 18, Cássio 21, Júnior Tavares 22 e Ramon Carvalho 23. Bandeirantes, salve comercial, criando nome de presença imortal, glória do Brasil, a enriquecer. Comercial de Roberval Davino em campo com Matheus Almeida 1, Luiz Eduardo 4, Thiago Moura 20, Hilário 23, Luiz Roberto 2, Romário 5, Guilherme Pitbull 8, Vitor Ceará 15, Boré meia dúzia, Wendel 9, 11, Adriano Luiz. Repetindo o comercial, oitavo colocado na primeira fase, pior ataque do campeonato, apenas 12 gols marcados. Matheus Almeida 1, Luiz Eduardo 4, Thiago Moura 20, Hilário 23, Luiz Roberto 2, Romário 5, Guilherme Pitbull 8, Vitor Ceará 15, Boré meia dúzia, 9, Wendel 11, Adriano Luiz. Esse é o time de Roberval Davino, que vai ter no banco Jefferson Souza 12, Maicon Douglas 3, Túlio 7, Alain Mineiro 10, Oliveira 14, Rafael Ibiapino 17, Luqueta 19, Wagner 25, Brian 26, Lineker 28, Gabriel Chiari 29 e Cadu Baroni 30. Arbitragem do jogo. Hilbert Estevan da Silva é o árbitro do jogo. Assistente 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Assistente 2, Robson Ferreira Oliveira. O quarto árbitro é Kaique Thiago Oliveira. E hoje no VAR, a partir desta fase, teremos VAR em todos os jogos da Série 2. No VAR estará Vinícius Furlan. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Decisão e o comportamento de uma decisão tem que ser de equilíbrio e de intensidade, de organização. Sem a bola, Amaral e Leonaldi, além de Jean Carlos e Matheus Jesus, terão uma determinante posição e a história de ser incumbido principalmente pelo lado direito de ataque do Comercial. Tem que marcar bem. E com a bola é só jogar o futebol que a Ponte está acostumada com o acréscimo, tomara, do bom futebol do Elvis. Tá tudo pronto. Tá tudo bem feito e planejado. Resta saber como é que vai ser o comportamento da Ponte na hora da bola rolar. Eu penso que a Ponte tem grandes chances de trazer um bom resultado. E para você, Gleger Jorginho, o que pensa do jogo? Para mim também, CH. Agora eu queria dar relevo a duas situações. A primeira é a ausência do Hélio dos Anjos no banco de reservas. Isso aí sempre faz um pouco de diferença. O Hélio é um cara que joga junto, um cara muito intenso. É um cara que não deixa o time desligar, né? O time, em alguns momentos, começa a querer baixar a guarda, começa a querer baixar a intensidade. O Hélio já começa a gritar, a gesticular, os caras já entram no jogo novamente. Nada contra o Guilherme, que é filho do Hélio, inclusive, que é um cara que tem a mesma linha de raciocínio, que tem o mesmo pensamento, que tem as mesmas atitudes, mas o Hélio tá fora. Então isso daí pode ser um ponto que a gente vai ter que ficar de olho. E o outro ponto que eu queria dar relevo também é que a Ponte, na primeira decisão que teve lá contra o Brasil de Pelotas, ela realmente passou um pouco do ponto. Naquela questão do emocional, de pilhagem, né? Passou um pouquinho. Eu tô dando uma olhada aqui na fisionomia dos atletas e aparentemente os caras estão bem tranquilos. Tomara que o Hélio tenha dosado legal isso, que o Guilherme, que deve estar, que participou ali no vestiário, a princípio o Hélio deve ter dado a preleção no hotel e ele não pode aparecer, né? Então já deu a preleção no hotel lá e os caras
vão para o campo, vão para o jogo, e o Guilherme só para monitorar aquilo tudo que foi determinado. A expectativa é de um grande jogo, expectativa principalmente com a volta, com o retorno do maestro, do craque do time, o Elvis, que é o cara que dita o ritmo, que é o cara da bola parada, que é o cara da metida de bola, que é o cara de cabeça erguida, é o cérebro pensante do time. Ao lado do Matheus Jesus, que é o cara decisivo, que é o cara que pisa na área, que é o cara que finaliza de fora, né? Que é o cara que traz aí aos dois outros volantes, Leonardo e Amaral, aquela tranquilidade, principalmente quando a Ponte tem a bola. Lado esquerdo a gente tem que ficar de olho, porque o Giancarlo não tem problema de recomposição, problema de marcação, deve estar sendo vigiado ali de perto pelo Fábio Sanches. Essa é a minha intenção. E outra coisa, né? A Ponte está jogando com 3 volantes. Então aí alguém sempre tem que dar um suporte ali pro menino, para que ele não deixe, né, espaço, para que ele faça bem a leitura da diagonal, que ele faça a leitura da marcação. Então, são pequenos pontos, mas que sem dúvida nenhuma, tecnicamente, o time da Ponte é melhor. E a minha expectativa, Carlos Batista, é de uma grande vitória da Ponte hoje. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. O time da Ponte com o uniforme número 2, todo de preto. Apita o árbitro. A bola está rolando em Ribeirão Preto. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Domina o time da Ponte, cruzamento na área, em cima da marcação, deu rebote lá pela direita, Everton dominou, rolou na perna direita, no meio campo vem Amaral, dá um tapa de perna direita e joga pra fora, pra linha lateral. Começa o jogo, o time da Ponte espremendo o Comercial. Macaca que deu saída de bola. E nesse primeiro tempo, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria jogando contra os portões monumentais do Majestoso. Consequentemente, o Comercial estaria atacando contra o gol da linha do trem. Mas estamos aqui no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. E lá atrás, Leonardo para tentar sair jogando. O árbitro já tinha paralisado o jogo e marcando uma falta para a Macaca bater no campo de defesa. Falta cobrada. Vem no campo de retaguarda, vai sair jogando o time da Macaca. Placar de 0-0. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para a grelha levemente defumada. Vai de churrasco. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 0-0, comecinho do jogo. Lá atrás o time do Comercial tem uma bola parada, o árbitro quer resenha. Vem aqui conversar com o lateral direito Luiz Roberto. Hilbert Estevam da Silva. Qual é a parada aí, ô Vladimir? Na verdade, Batista, o Luiz Roberto ele acabou se enroscando ali com o Jean Carlos, né? Os dois se engalfinharam e o árbitro foi lá dar uma bronca exatamente no lateral da equipe do Comercial. Vai recomeçar a partida, time do Bafo. Domina a bola pela direita no campo de ataque, 2 minutos e meio, toca o Wendel virando na ponta direita, a bola volta com o Luiz Roberto. Recolhe, tenta levar, a bola vai para a linha lateral. É arremesso para o Bafo. Time do Comercial que joga com 3 zagueiros. Luiz Roberto é o lateral direito. O Boré é o lateral esquerdo. E os 3 zagueiros. Luiz Roberto 4, Hilário 23 e Thiago Moura 20. 3 volantes. Romário 5, Guilherme Pitbull 8 e Vitor Ceará 15. E 2 atacantes, o Wendel 9 e Adriano Luiz 11. Não tem, portanto, meia no time do Comercial. Bola parada pela direita, 3 minutos passados do primeiro tempo, 0-0.
A bola vai ser lançada na área. Está ali na marcha do campo pela direita. Falta para o time do Comercial bater. Momento de expectativa. Um com a esquerda é o Romário. E o outro com a direita é o Guilherme Pitbull. Vamos ver quem é que vem. Autorizado. Vai pra bola Romário. É o que bate de esquerda. Meteu o pé canhoto. Levantou para o Wendel na área. Toque de cabeça. Espalma. Kaique França, levantamento de Romário na área, subiu Luiz Roberto, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Comercial bater Vladimir. Na verdade o Luiz Eduardo quem subiu, olha o escanteio. Escanteio cobrado, domina pela esquerda, Pitbull, pé direito, lançou, desvio da cabeça, Luiz Eduardo é gol! Não valeu, não valeu. Não valeu. Bandeira apontou impedimento no ataque do Comercial, Vladimir Catarino. Quando a conclusão da jogada foi feita após o escanteio, o segundo passe, o segundo toque na bola, o assistente já marcou, já levantou ali a sua bandeira marcando o impedimento. Reclamação de jogadores do Comercial, o pessoal vai lá chamar a atenção do assistente, mas está confirmado o impedimento, não marcou, não valeu, aliás, o gol do Comercial. Lembrando que tem VAR, né? A partir desta fase tem VAR. Qualquer problema que tiver, o árbitro vai consultar o VAR, mas nós temos aqui os nossos comentaristas. E aí, CH, o gol realmente estava impedido, hein, CH? Sim, o jogador do Comercial estava adiantado, Batista, impedimento. E para você, Gleger, a sua opinião no lance? O número 4, né? O número 4 estava ali muito à frente, atrapalhou, inclusive, as ações ali do Kaique França. Para mim, gol muito bem anulado. Agora, se você me permite, Batista, falar no lance anterior, cabeçada, né? E aí o Kaique França espalma para escanteio. Uma bola fácil, né? Bola lenta, devagar. Poderia ter caído com ela. A defesa segura, dá o escanteio e aí dá a chance do Comercial. Em jogos assim decisivos, quanto menos errar e quanto menos der sopa pro azar, melhor. Tem conceito aí nesse lance aí, hein? Do Kaique França em Gleger. Pela defesa, não conceito 6,35. Placar de 0-0, Kaique França, portanto 6,75 na defesa que fez Elvis. Domina a bola, recolheu para fazer o passe, bola aberta lá pela direita. Vem o time da Ponte na marca de 6 minutos, Matheus Jesus, rola no corredor, vem pra bola. Domina, tenta na passagem, Amaral virando o jogo pela esquerda no campo de ataque. Domina Jean Carlos, uma bola de segurança pela esquerda, tenta levar. Se manda o time da Macaca, a bola recuada, vem pro jogo, trabalha, vem Amaral. Faz o passe na lateral, Everton de perna direita para Matheus Jesus, vai pro fundo, preparou o cruzamento, cruzou na área, rasga, Thiago Moura tira dali. Mandou para fora pela linha lateral, em arremessou pela direita, vem Ponte para a cobrança, 0-0. Domina, tenta levar o Everton por dentro para Amaral, soltando para Elvis, ele prende, chega a marcação por trás, ele domina, recua, chama, vem pela esquerda, Fábio Sanches faz o passe na lateral para Jean Carlos, atrás vem para Elvis, meteu o pé direito, inverteu da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra para o Everton, ele domina, recua, chama pela direita, vem Leonaldi. Bola ainda mais atrás pela direita, Matheus Silva vem para dominar. Começa ali próximo do círculo central, outra vez o jogo do time da Macaca. Bola pela esquerda, Elvis toca para Matheus Silva, pisa na bola, arruma, faz o passe dentro do círculo central. Amaral levanta pela direita, uma bola que não foi legal. Vai para a linha lateral, o Everton não conseguiu dominar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, quartas de final. Aqui, Ribeirão Preto, Comercial 0, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, parabéns a José Luiz da Miguel Vicente Cury, hoje completando 58 anos. Maracanã, Fluminense cara marca 2, hein? Com Samuel Xavier e Germancano. Fluminense 2, Volta Redonda 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Arremesso lateral para o comercial lá pela esquerda. Boré para Adriano Luiz. Ele dominou lá pela ponta canhota. Marcação em cima dele do Everton. A bola sai outra vez para lateral. É novo arremesso. Tem Boré. Está autorizado. Coloca para Luiz Adriano. Voltou. Boré meteu o pé canhoto. Tentou o cruzamento. A bola desviada no Everton. Vai fora. Escanteio para o Bafo Vladimir. Marcação firme ali para cima da marcação, né, do Boré, que ia fazer o cruzamento. Linha de fundo, é outro escanteio, setor esquerdo do campo de ataque, vem o comercial para a batida. Batista. Guilherme Pitbull vai para a bola, para a batida. Estamos com 9 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Lá atrás se fecha Macaca, Pitbull, pé direito, lançou pro gol. Vem tirar Kaique França com as duas mãos. Deu um tapa na bola, tirou e depois o comercial desperdiçou, mandando para fora, para a linha lateral. E arremesso, o chute foi do Romário, muito mal executado. Arremessou para Macaca no campo de defesa. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. Vem pra bola o time da Macaca lá atrás, chega Pablo Diego, tirou, afastou, chamou lá na frente, tentou levar, o árbitro parou para marcar uma falta no Gé. Falta, campo de defesa, falta para Macaca. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Placar de 0-0, comecinho do primeiro tempo, é decisão e decisão aqui na Bandeirantes. Jean Carlos tentou um passe no fundo do campo para o Pablo Diego, muito mal executado. Mandou para fora, para a linha lateral em arremesso no campo de retaguarda. É arremesso, aliás, é tiro de meta para o time do Comercial. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, decisão de mata-mata, primeiro jogo. Aqui no Pau Travassos, em Ribeirão Preto, Comercial 0, Ponte Preta 0. Quartas de final, Série A2, ontem em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 1, hoje pela manhã em Santos, Santista 1, 15 de Piracicaba 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja assinante do canal, é de graça e você concorre a ingressos. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina Pablo Diego, tocou, tentando a tabela com o Matheus Jesus. Bora, sobra pela direita, opa! Pancada violenta, tá no solo, jogador da Macaca, caído Leonaldo e a falta nele, Vladimir Catarino. Falta cometida pelo Boré, né? Quando fez o passe na tabelinha, o Leonaldo acabou deixando o pé ali o Boré. O árbitro esperou, como a Ponte não foi pro ataque, a vantagem não aconteceu, confirmou a falta. Oportunidade de bola parada, o Elvis está ali pronto para mandar a bola para a área. Elvis, o homem da bola parada. Falta lá pela meia direita no campo de ataque. São dois comercialinos na barreira.
Levantamento na área, o Elvis vai mandar lá pra dentro. O time da Macaca tem 2, 4, 6 jogadores, mais um no rebote, que é o Matheus Jesus. Autorizado, Elvis, pé direito, levantou na área pro Gel, toque de cabeça, voltou Leonardo de pé direito, bateu, Matheus, é gol! Gol! Na marca de 13 minutos passados, da etapa primeira de jogo, espetacular, o time da Macaca no toque de bola na entrada da área, e a bola solta pela direita, Leonardo tocou dentro da pequena área, Matheus Silva entrou finalizando, tocou nela e mandou a bola no fundo do gol do Comercial. Abriu o placar do jogo aqui no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Zagueiro artilheiro pra chacoalhar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. A torcida vibra, da pele até o osso. Matheus Silva para colocar a bola no barbante. A Ponte Preta larga na frente, larga na raça, larga no primeiro gol do time da Macaca nas quartas de final do mata-mata. Matheus Silva, 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 camisa 4. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Ribeirão Preto. Ponte Preta 1, Comercial 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. No primeiro ataque mais efetivo, a Ponte abre o placar. Após o cruzamento do Elvis na cobrança de falta, a bola resvalou no zagueiro da equipe do Comercial. O Amaral poderia ter esperado ela sair pela linha de fundo para ficar com esse escanteio, mas não. Optou por brigar por ela, correu atrás e fez o cruzamento. Dentro da pequena área estava o Matheus Silva, que apenas tem um toquinho nela. Sem chances de defesa para o goleiro Matheus Almeida. Matheus Silva é o nome do gol, a Ponte abre o placar 1-0. Falta pela direita para o Comercial. Autorizado, Romário meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tirando o Gé. Mete o pé direito na bola, expulsa a bola da área. Voltou Luísa, Roberto bate de perna direita, levantou na área. Chega Kaique França para pegar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, primeiro tempo. Conferindo ao placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, quartas de final, aqui em Ribeirão Preto. Ponte Preta 1, Matheus Silva, Comercial 0. É, Matheus Silva, ele veio do Cruzeiro, ele chegou em julho do ano passado, é o seu quinto gol com a camisa da Ponte, hein? E segue lá no Maracanã, Fluminense 2, Volta Redonda 0. Bandeirantes. Domina o time da Macaca, vem com Elvis, trabalha pela meia esquerda, recolhe para fazer passe, lançou para Pablo, Diego de cabeça para Gé, domina para Matheus Jesus, ele limpa a jogada, toca atrás, chamou Jean Carlos, encara a marcação para Matheus Jesus, ele faz a volta no marcador, soltando para Amaral que vem por dentro, domina na perna esquerda para soltar o jogo lá pela direita, para o artilheiro da tarde, até aqui Matheus Silva, aprofundou na ponta, o Everton meteu o pé direito, levantou na área. Subiu o Jean Carlos, tocou de cabeça, mas cometeu a falta. O árbitro viu, marcou a falta no Luiz Roberto. E é tempo de análise. Gleger Zorzi, melhor dos mundos. Abre cedo o placar do jogo, o time da Macaca, Gleger. Sem dúvida nenhuma, né, Batista? Na bola parada com o Elvis.
A Ponte, ela tem o poder do jogo, né? Ela domina o jogo, ela tem algumas ações ali de perigo. Claro que precisa dar uma acelerada, mas o jogo é duríssimo o jogo, né? Eu gostei da participação do Amaral no lance, inteligente, né? Percebeu ali o Matheus, deu para trás, belíssimo gol da Ponte, 1-0, melhor dos mundos. Agora é só ter calma, acalmar um pouco mais os nervos, virar de um lado para o outro. Tá precisando de um pouquinho mais de alternância do jogo. A gente tá vendo agora a imagem do VAR em condição legal. O Matheus, 1-0 Macaca. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, placar de 1-0 até aqui para Macaca CH. Esse gol no começo do primeiro tempo muda a situação emocional do jogo, né? Se a Ponte estava precavida, alguns jogadores meio titubeantes, porque é um jogo nervoso, né? O time está jogando comercial em cima, tentou umas estocadas, mas agora com o gol a tendência é a Ponte colocar mais a bola no chão e aumentar o poderio de domínio. Eu gosto do início do jogo, mas continua sendo um jogo muito complicado e difícil, Batista. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Matheus Silva para Amaral, ele domina na cabeça do círculo central, rola curtinho, tocando para Matheus Silva, trabalha na perna direita, prepara para enviar a jogada lá pela direita para o Everton, recolheu, soltou para Matheus Jesus, a bola volta pela direita, Matheus Silva para Matheus Jesus, ele perdeu a bola recuperada, entretanto pela Macaca, fica ali pela direita, vem o Everton para Matheus Silva, volta a bola para o Everton, dá um tapinha para Matheus Jesus, ele gira no meio da marcação e volta a bola para o campo de defesa. Lá atrás sai jogando o Leonaldi na marca de 20 minutos da etapa inicial. 1-0. Time da Macaca vai vencendo o jogo. Fábio Sanches trabalha pela esquerda, a bola recuada com o Leonaldi. Com o lado interno do pé direito, ele faz a dinâmica de jogo pela direita com Matheus Silva na frente, Matheus Jesus para Elvis, lançou para Pablo Diego na área, o goleiro saiu, perdeu o tempo da bola e pegou na sequência. E também o Bandeira já marcava impedimento no ataque da Macaca em Vladimir Catarino. Exato, foram Gé e o Pablo Diego para a bola, saiu bem, com coragem ali o goleiro Matheus Almeida para ficar com ela, mas o impedimento já estava marcado, não estava valendo nada. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo. Abertura do mata-mata, primeiro mata-mata. Segundo jogo, terça-feira em Campinas. E o presidente Marco Eberlin, em entrevista à Rádio Bandeirantes, fez um desafio. 15 mil torcedores na terça-feira. Jogo marcado para 7 da noite. E aí, topas? Você que é torcedor da Ponte. Elvis de calcanhar para Jean Carlos, para Pablo Diego, limpou, dominou, vai bater, pé direito, bateu fraco. Saiu lá atrás, Matheus Almeida para pegar. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Elvis de calcanhar para Pablo Diego, dominou, bateu. Bateu estranho na bola, não sei se tentou fazer um passe ou bater para o gol. Mas a Ponte acabou ganhando arremesso lateral. Boré meteu a bola para a linha lateral. Arremessou pela direita, vem a bola para fazer a reposição. Everton lá pela direita. 1-0. Macaca vencendo o jogo, gol de Matheus Silva. O Everton levantou na área, subiu Thiago Moura, afasta, tira. A Ponte tentou matar um contra-ataque e cometeu uma falta, o árbitro viu, marcou falta pro Bafo Vladimir Catarino. O Matheus Silva praticamente subiu ali nas costas do Wendel, o atacante do Comercial, para que ele não puxasse o contra-ataque, aquela chamada falta tática. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas.
presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromatraservas.com.br. 23 passados do primeiro tempo. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo aqui no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Caiu. O goleiro tá caído, né? O Matheus Almeida tá sentindo ali e o árbitro autorizou a entrada em campo do departamento médico. Vladimir. O problema dele, Batista, é no tornozelo da perna esquerda. Ele afirmou que pisou no buraco. Tá aqui explicando pro árbitro que pisou num buraco ali no gramado, deu uma torcida ali no tornozelo, por isso está sentindo. O departamento médico do Comercial já está no gramado. E tem muitos buracos no campo. Vladimir, você experimentou a grama hoje ou não? Eu experimentei visualmente, viu, Batista? Pelo visual já deu para perceber que o gramado está bastante irregular, tem bastante buraco sim, o gramado não está em condições legais não. O próprio técnico do Comercial, Robert Baldavino, durante a semana, mostrou preocupação com relação ao gramado. O time treinou em Cravinhos, cidade próxima aqui em Ribeirão Preto, para poupar o gramado, que segundo ele não está nas condições ideais. Grande abraço em São Joaquim da Barra. Fica a 60 quilômetros aqui de Ribeirão Preto pela Anhanguera. Senador Antônio Belneto está curtindo aqui a nossa transmissão ao lado da esposa, a Heloísa Tinti Belneto. O filho, ortopedista Marcelo Tintibel, ao lado da esposa Karina, também está curtindo a nossa transmissão. Levantamento de área, na bola vem, lá atrás Kaique França, tiro de soco, a bola voltou, o Wendel dominou, tocou na lateral para Boré. Boré trabalhou na perna esquerda, rola atrás, vem pela meia esquerda, o time do Comercial se manda, Romário prepara, faz o passe, lançou na lateral para Boré, ajeitou, partiu. Finalizar Kaique França na entrada da pequena área, chegou fechando tudo e tomou ali a trauletada em Vladimir. Ficou caído, tá sentindo o Kaique França, mas foi corajoso, hein? Saiu praticamente ali nos pés do atacante do Comercial, já tá se recuperando o goleiro da Ponte, mas uma intervenção importantíssima, matando um ataque perigoso do time da casa. E lá em São Joaquim da Barra também um abraço para Fernanda e a filha da Fernanda, Giovana, a Gigi, e para minha esposa Márcia Batista, minha amada, querida esposa lá em São Joaquim da Barra. Os parentes todos acompanhando a transmissão aqui da Bandeirantes. Lá atrás o time do Comercial sai jogando a bola pela direita, Luiz Roberto domina, saiu da marcação, 3 a marcá-lo, chegou Leonardo, ele levou também, abriu pela direita para Pitbull, para Romário, meteu na lateral pela direita para Luiz Roberto, afasta lá atrás, Amaral tira de qualquer jeito, a bola vai cair lá atrás com Luiz Eduardo. Por dentro vem para Vitor Ceará, ele faz o giro para Adriano Luiz, caiu, o árbitro parou, marcou falta para o time do Bafo. Vem para a bola, para a batida na cobrança de falta, 26 passados da etapa inicial, 1-0. Time da Macaca vence o jogo até aqui, Matheus Silva dentro da pequena área, marcou o único gol do jogo. Vitor Ceará domina, soltando o jogo, vem lá pela esquerda, Boré meteu o pé canhoto, cruzou na área, Matheus Silva lascou a bola, ela subiu, caiu na cabeça de Everton, voltou para Matheus Silva, ele toca na entrada da área, Leonaldi dá uma gelada na bola, levantou, mas tocou nos pés do zagueiro, Luiz Eduardo tira, a Ponte vem para o contra-ataque, errou Pablo Diego, e agora quem sai é o tiro Comercial. O árbitro parou, marcou a falta do Pablo Diego no Pitbull. Guilherme Pitbull foi agarrado pelo pescoço em Vladimir. O Pablo Diego errou no passe, depois até para impedir aí um avanço do Comercial, cometeu essa falta. O time da casa tem oportunidade, é de muito longe, mas pode pintar cruzamento lá para a área. Falta. Vem pra bola, Romário é o homem das bolas paradas, o número 5, volante do time do Comercial. Vai levantar essa bola lá na entrada na área. A Ponte dá um passo para frente, marca ali em linha na entrada na área.
Romário levantou a bola na área, subiu com toque de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o zagueiro estava lá dentro da área para finalizar. É tiro de meta para Macaca Vladimir. Aquela jogada ensaiada, né? Mas não deu muito certo não. Quem estava lá para tentar o cabeceio era o Thiago Moura. A bola foi para fora, é tiro de meta, Ponte. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsichas para a grelha, levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, quartas de final. Primeiro jogo do mata-mata. O segundo é terça, 7 da noite em Campinas, majestoso. Aqui, estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. Ponte Preta 1, Matheus Silva, Comercial 0. Descarregando o WhatsApp em Marcelo Pimentel, Antônio do Centro, Gilson de Barão Geraldo, Leandro Silva de São Paulo, Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, o Menegildo, parte de cima do São Bernardo, o Furlan completando 61 anos, o Carlos Batozinho de Itatiba, Renato Mahler, Jardim de Iradá e Sumaré e o Avelar de Hortolândia. Nosso muito obrigado. Romário, pé canhoto de longe, uma bomba, Kaique França, em 2 tempos, primeiro rebateu e depois pegou em definitivo Vladimir Catarino. Bela defesa feita pelo Kaique França, né? Primeiro ele amorteceu, depois ficou com ela, ainda foi acossado ali pelo atacante do Comercial, mas ficou com ela o goleiro da Ponte. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade. Esse lance aí do Kaique França em Gleger. Ele fazer o simplesinho, aquilo que eu estava falando. Quanto mais simples, melhor, é decisão. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço também ao Marco Ribeiro, ao Cezinha e o Adilson. Eles estão lá no Palma Travassos assistindo o jogo, ligado na Bandeirantes. Opa, aqui no Palma Travassos. Muito obrigado, grande abraço. Aqui pode ouvir pelo FM, som digital 85.3. Portanto, pessoal, acompanhando a Bandeirantes aqui no estádio com som local. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem o time da Ponte, o Everton domina, soltando para Leonaldi. Dali para Amaral, os dois da base da Macaca. Pela esquerda para Jean Carlos, outro da base foi atropelado. O árbitro parou, marcou falta nele. É falta para Macaca bater Vladimir. Falta aconteceu sim, foi liso ali o Jean Carlos, né? Dominou a bola e partiu para cima até ser derrubado pelo camisa 8 do Comercial, o Guilherme Pitbull. É falta, a Ponte tem oportunidade. De novo o Elvis está com ela. Falta pela esquerda, vem pra bola o time da Macaca com Elvis, o homem da bola parada da Macaca. A Ponte adianta suas fileiras, vai colocando 2, 4, 5 jogadores entre aqueles que estão dentro da área. E ali na entrada da área, são 2 homens da barreira. Elvis, pé direito, levantou na área pra Matheus Jesus, bateu pro gol, na trave. E vai embora pra fora pela linha de fundo. Por pouco, por muito pouco, Matheus Jesus não estufa o barbante Vladimir. Na bola longa, alçada pelo Elvis, o Matheus Jesus atrás da zaga, veio para conseguir fazer e fez o cabeceio. A bola bateu na trave, já estava vendido no lance o Matheus Almeida. Para sorte do Comercial, azar da Ponte, esta foi na trave. Nissan Daruge, o melhor
estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Tira lá atrás a zaga da Macaca, a bola sobrou com o Thiago Moura. Ele domina, tenta levar lá para a ala. Boré dominou e recuou, vem para Luiz Eduardo, capitão do time, de volta a bola para Thiago Moura. Ele bate, ele perto à direita da zaga central, lá para o campo de ataque, vem Jean Carlos, afasta. Amaral ficou vendido no lance, perdeu a bola, vem Guilherme Pitbull, tentou o cruzamento e explodiu no corpo do Amaral. Arremesso lateral, Luiz Roberto tem pressa, cobra para Pitbull, cruzou, a bola passou por toda a extensão da área, vai saindo lá do outro lado, correu, conseguiu evitar Adriano Luiz para Boré. Boré dominou, soltando para Vitor Ceará, vem por dentro e vem bem Amaral, bote certeiro, bote de Cascavel, tirou, tocou, vem para Elvis, dominou para Pablo Diego na entrada da área, para Elvis, vem para GG, para Pablo Diego, não conseguiu dominar, mas vai atrás dela na lateral da grande área, vem bem para lateral, tentou dominar, perdeu a bola e o jogador sentiu. É dor, hein? Essa dor é lamentável, toda a minha solidariedade. Doeu até em mim, atingido ali nas partes baixas e salientes, pois não, Vladimir? Doeu até em mim, hein? O Hilário não tá achando graça nenhuma agora. Ah, tá dolorido ali o playground do Hilário. Tá levantando. Ele passa a mão. E é o seguinte, parece que o massagista foi acionado, mas abdicou da função. Ele estava olhando para o lado, ele não prestou atenção, olhou para o lado e nem percebeu que o jogador estava chamando ele. Bola pela direita, vem Luiz Roberto, cobra, erra o passe, tira lá atrás, afasta o time da Ponte Preta, placar de 1-0. Na marca de 35 minutos, o eletrônico da Bandeirantes marcando aqui no estádio Palma Travassos. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Abraço pro Sato pai e pro Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato o filho. Eles que comandam o Aroma das Ervas. Sato pai e Sato filho, muito obrigado pela audiência. Bola parada no campo de defesa, falta para o time do Comercial. 35 minutos, o jogo disputado em marcha lenta. Não sei se é o calor, daqui a pouco vou ouvir os comentaristas. Calor muito forte, temperatura de 31 graus, mas sensação térmica lá no gramado deve estar acima de 35 graus. E o jogo em marcha lenta. A Ponte aproveitou, fez um gol e segue vencendo a partida por 1-0. Gol do Matheus Silva, que toca na bola agora. Levanta de perna direita na entrada da área. Vem lá atrás Luiz Roberto para afastar. Pitbull toca na bola, soltando para Romário. Abriu na ponta direita para Luiz Roberto. Ele vem beiradeando o campo. Vai para a linha de fundo. Ajeitou em cima da marcação. Toca atrás. Pitbull, pé direito, cruzou. Chega de cabeça Amaral para tirar. A bola voltou com o Comercial. Amaral chegou, tirou, sobrou com o Romário. Pé direito na bomba. Thiago Moura na trave. Na trave, voltou Boré pela esquerda, dominou, levantou na área, chegou o Wendel, não dominou, o Everton chega para afastar e tira, vem para a bola, Matheus Jesus dominou, soltou para Elvis, Elvis para Matheus Jesus, dentro do círculo central, rolando a bola pela esquerda, vem para a bola Pablo Diego, ele gela a bola. Domina, sai jogando lentamente, esfria o jogo, toca atrás, vem para Matheus Jesus, para Amaral, Amaral dentro do círculo central, para Elvis, acelera um pouquinho, tocando para Matheus Jesus, para Leonaldi, ele se projeta no corredor, à frente, vem para Matheus Jesus, abriu na área para o Everton, matou no peito, pé direito, cruzou na área, chega lá atrás para tirar Thiago Moura.
A bola volta, sobra no campo de defesa. Vem Fábio Sanches, toca pela esquerda, se manda no campo de ataque. Vem Jean Carlos, faz o passe soltando por dentro, escapa, vem para Thiago Silva. Meteu o pé direito, lançou para Pablo Diego, matou no peito, pé canhoto, bateu no peito do goleiro Matheus Almeida. Demorou uma eternidade para marcar o impedimento. Bandeira marcou o impedimento do Pablo Diego, Vladimir Catarino. Tem lance que não precisa demorar para marcar, né? O Pablo Diego estava claramente impedido, somente depois da conclusão da jogada foi que o assistente marcou o impedimento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marcou o tempo de jogo. 38, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, quartas de final. Primeiro jogo do mata-mata. Aqui em Ribeirão Preto, gol de Matheus Silva. Ponte Preta 1, Comercial 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista. Olha, terceiro gol do Fluminense, Alexander. Fluminense 3, Volta Redonda 0. Estamos no primeiro tempo. E um abraço para o comendador Vitório Armani. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Time do Comercial com desfalques. Vitor Bolt teve um desconforto muscular e o Renan Barcelos está suspenso, não está atuando na partida de hoje. E para quem não acompanhou, a Ponte está sem Arthur, desconforto muscular na perna direita. Adutor, saiu jogando errado o Comercial. Elvis pegou, tocou pra Jé, pé direito, entrou na área, bateu, pega! Matheus Almeida. E vem no contra-ataque, lançamento no campo de ataque, vem pra bola, o Wendel dominou, olha o time do Comercial, Fábio Sanches. Chegou para tocar na bola, mas o Wendel já estava impedido em Vladimir. Já estava à frente quando o lançamento aconteceu. O assistente marcou o impedimento. E no lance anterior o Gé bateu fraco, né? Ele veio na velocidade, ganhou na corrida, mas a batida não foi forte, não. Ficou tranquila para a defesa do goleirão Matheus Almeida. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, primeiro tempo. Olha a Ponte, dominou Pablo Diego, pé direito, uma paulada, catou, largou Matheus Almeida. Em dois tempos, um lance bonito. Pablo Diego, entrada da área, matou no peito e soltou a perna direita. Em dois tempos, Matheus Almeida fez a defesa, Vladimir Catarino. As costas da zaga, surgiu ali o Pablo Diego, estava na sua marcação o Luiz Roberto, que não impediu a conclusão. Bateu forte o Pablo Diego, precisou de dois tempos a defesa do goleiro Matheus Almeida. Conferindo o placar do jogo, aqui em Ribeirão Preto, Matheus Silva, Ponte Preta 1, Comercial 0. E vem o time da Macaca na esquerda, Pablo Diego. Chegou a marcação, tirando, vem Pitbull, errou o passe, pegou Leonaldi para dominar. Soltando para Matheus Jesus, ele atrasa um pouco, joga na primeira metade do círculo central. Para Matheus Silva, para Matheus Jesus. No corredor para Leonaldi, dali para Elvis, domina. Recolhe na perna direita, para Matheus Jesus, pedalou, partiu, levou, dominou, foi bater, atropelado, opa! Falta feia, e no momento em que preparou a perna esquerda para pancada na bola, Matheus Jesus foi atingido. É falta nele, falta no corredor, no campo de ataque, falta para Macaca bater. Falta do Romário, foi ele quem chegou, deu um toquinho ali no pé do Matheus Jesus no momento em que ele se preparava para o chute. Vinha uma pancada, mas o Romário não permitiu, cometeu a falta. É uma falta frontal, hein? Na intermediária, o Elvis está ali pronto para a batida, Fábio Sanches também por ali. Tem oportunidade na bola parada, Ponte, de buscar o segundo gol do jogo. O jogo melhora, os times se soltam um pouco mais. Estamos com 42 minutos passados do primeiro tempo, 1-0.
Time da Macaca vai vencendo o jogo aqui no estádio Doutor Francisco de Palma Travassos. É falta, bola parada na intermediária, um pouquinho mais à frente ali, talvez um passo à frente da intermediária. São 5 homens na composição da barreira. Vem pra bola Matheus Jesus, o Elvis também está posicionado. Elvis partiu, pé direito, bateu na barreira. Matheus Almeida saiu lá e pegou Gleger Jorginho. E aquele chute ali do Pablo Diego, defesa do Matheus Almeida em Gleger. Defesa em 2 tempos, né, o Batista? Foi em cima dele, né, o Matheus tá bem no jogo também. Defesas importantes aí. O grau de dificuldade baixo. Carlos Henrique, bate pesado. E aí, Carlos Henrique, bate pesado. Estamos com 43 e o jogo, placar justo, 1-0 Macaca. Você fez uma pergunta, eu vou responder. Esse cadenciamento, bola um pouquinho mais lenta, a Ponte está levando essa estratégia de propósito. Enquanto o Comercial está querendo acelerar o jogo, a Ponte está colocando a bola no chão. Se está certo ou não, o tempo do jogo e o segundo tempo vai dizer. Mas que o jogo é muito equilibrado nesse momento, eu não tenho nenhuma dúvida nisso. E no jogo, ainda na fase de classificação, a Ponte veio aqui e empatou com o Comercial. O Comercial fez 1-0 e a 50 minutos Matheus Jesus fez um golaço. Batida na entrada da área e empatou o jogo naquela oportunidade, placar de 1-1. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha, levemente defumada. Pai de churrasco, tá na cara que é Seara. Noiga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Bola parada, Elvis no campo de ataque, cobra. Tocando bola curta pela esquerda, vem pra bola, domina Amaral. Tenta a passagem, toca a bola, bateu no corpo do adversário, Pitbull e voltou. Elvis dominou e recua lá pra entrada na área para Kaique França. E aqui na Bandeirantes você confere as quartas de final, terça-feira, o chão vai tremer. Presidente Eberri fez uma convocação e um desafio. 15 mil torcedores na terça-feira. Alô, Ponte Pretano. Desafio, vai topar a parada? 15 mil. Domina Elvis na beirada do campo para Pablo Diego, para Matheus Jesus, pé canhoto, cruzou, a bola passou pelo Jean, sobrou lá da direita, o Everton cruzou na área, chega o zagueiro para tirar, Amaral, para o rebote, domina soltando para Matheus Jesus, pé canhoto, cruzou em cima do zagueiro que tira, a bola volta lá pela direita, o Everton pega o rebote, domina para o time da Macaca, recua para Matheus Silva pela direita, trabalha, rola, bate, tenta o lançamento, virou da direita para a esquerda para Jean Carlos, apanhou da bola o lateral esquerdo da Macaca. Mais 3, vamos até 48. A Ponte retoma, tenta levar pela esquerda Leonaldi, mas erra o passe. Vem para dominar pela direita Luiz Roberto, toca na lateral para o Wendel, que vem buscar o serviço. Pablo Diego na marcação, deu bote, tomou, partiu, levou, dominou, pé direito, bateu, bloqueio lá atrás, o bloque na defesa do time do Comercial funcionando. Domina Romário, ele arranca pela esquerda para fazer o passe para Boré. Boré domina, toca de volta, a bola para Romário, Romário para Boré, o lateral esquerdo prepara o passe, rolou curtinho para Adriano Luiz, meteu a bola lá na ponta canhota, vem por dentro na lateral da grande área, cruzou na área, Luiz Roberto de cabeça, Kaique França pega, cabeçada fraca, mas colocada, e o goleiro da Macaca pegou o Vladimir. Também bem colocado ali o Kaique França, né? Tava firme ali para fazer a defesa, sequer deu rebote. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro, o incomparável. Aqui na Bandeirantes é super legal. Olha só, e tem o oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia para sua compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças,
sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições que você só vai encontrar na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. E Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. E também salsicha levemente defumada para você. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Embora o time do Comercial pela direita, Luiz Roberto no fundo. Cruzou na área, antecipa Amaral. Vem pra afastar e tira. Jogou pra fora, pra linha lateral. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o árbitro. Hilbert Estevan da Silva termina a primeira etapa aqui no Palma Travassos em Ribeirão Preto. 1 para Macaca. Matheus Silva marcou 0 para o Comercial e vem aí o intervalo inteligente no rádio brasileiro com Edu Pinheiro, o incomparável aqui na Bandeirantes. Muito bem, intervalo, olha, o Germancano marca mais um, marcou 2 no jogo, primeiro tempo, hein? Maracanã, olha, Fluminense 5, Volta Redonda 0, tá pagando caro Volta Redonda aqui, ganhou o primeiro jogo por 2-1. Vamos lá, gramado do Palma Travassos, bom público, jogo pegado, hein, Catarino? Vou falar pra você, hein, Catarino, mas que jogo, hein, Catarino? É, jogo bastante pegado, viu, meu caro Edu? O pessoal tá saindo aqui do gramado agora, o Guilherme dos Anjos foi o primeiro a sair, Matheus Jesus tá também saindo por aqui. Todo mundo indo pro vestiário, o pessoal da Ponte Preta mais tranquilo. Galera do Comercial já conversando, tentando se acertar ali dentro de campo. Afinal, tá no prejuízo, tá perdendo 1-0 Macaca, Edu. E a torcida jovem tá presente, tem faixa aí das torcidas. Bom público aí da Ponte aí, tá, Catarino? Bastante gente, viu, Edu? Bastante gente. A torcida da Ponte, como sempre, né? Já era se esperar, marcando presença e, lógico, gostando do que tá vendo. O time tá vencendo 1-0. E a Ponte toda de preto, hein? Toda de preto, faixa branca, evidentemente. Gente, é o seguinte, hein? A Macaca volta com Kaique França, o Everton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Jean Carlos. O Arthur não seguiu, machucado. Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis retornando. Pablo Diego e Gé. Olha quem tem no banco aí. Tem o Luan goleiro, tem o Edson, zagueiro da base, Filipinho da base, Eliel da base, Thiago Oliveira, revelado na base. Luiz Felipe, que é meia, também joga de lateral direito. André, atacante da base. Guipira, Maurício, meia, atacante da base. Cássio Gabriel, Júnior Tavares e o Ramon Carvalho reaparecendo, é volante, hein? Depois de um bom tempo, é isso aí. O gol foi do Matheus Silva a 13 minutos, sendo que logo a 3 minutos, um gol anulado do Comercial estava impedido, a TV mostrou. Teve aí um lance do Matheus Jesus a 31, na trave, hein? Elvis cobra uma falta lateral, Matheus Jesus, né, de pé, pimba na trave, aos 36, na trave da Ponte, um chute a longa distância, na trave da Ponte, e a 39, o Gé, ele dá o rebote, a bola espirra pro Elvis, que toca pro Gé, na saída do goleiro, mas tocou fraco, o goleiro pegou. Vamos lá, CH! Por gentileza, intervalo, professor Matheus Silva, 1-0 Comercial. Foi um bom primeiro tempo, bastante agitado, né? Um primeiro tempo de muitas alternativas, a dificuldade nós esperávamos que ela acontecesse, o Comercial quer a mesma coisa que a Ponte, está tentando na energia, na intensidade, e a Ponte está tentando cadenciar o jogo. É uma estratégia, no primeiro tempo funcionou, a bola parada do Elvis funcionou, né? Não tem jeito, ele até não participa tanto do jogo, mas a hora que tem bola parada para ele, realmente faz uma diferença enorme. Eu gostei da intensidade do time, depois do gol o time ficou mais calmo, o início foi difícil, mas como já era de se esperar, por enquanto do lado esquerdo, eu acho que o Giancarlo, com alguma dificuldade, mas não está comprometendo. A única coisa que eu não gosto é, sem a bola, eu acho que a Ponte precisa ser mais vibrante. Eu sinto alguns jogadores demorando para chegar nas bolas, demorando para fechar espaço, dando alguma liberdade que é perigoso. O Comercial, tecnicamente, ele tem limitações, mas é um time
que é muito viril, muito intenso. E quando você enfrenta um time que tem essa característica, é bom você tomar cuidado, porque daqui a pouco vem uma bola bandida aí, e depois, se você toma o gol, vem aí o entusiasmo, vem a torcida junto, e não é legal. Então, o que vai ser determinante no segundo tempo, Edu, vai ser o início do segundo tempo. O Comercial vem marcando alto e vem babando para cima da Ponte. A Ponte sem a bola precisa estar mais ligada no jogo. Eu acho que com a bola ela está conseguindo, principalmente depois do gol, conseguindo passar melhor a bola, realizar as triangulações do lado direito, do lado esquerdo. Eu acho que está legal. O que não me agrada é sem a bola, a recomposição e a diminuição de espaços. O Léo e o Amaral precisam vibrar um pouco mais com o jogo. E do meio para frente, é outro detalhe que não deu para comentar durante o primeiro tempo, porque foi um jogo muito intenso, muito vibrante, cheio de alternativas. Quando o Matheus Jesus apareceu no jogo, a Ponte melhorou. Ele estava meio apagado, ele andou meio sumido, mas daí ele deu uma aceleração. Não sei se no geral a Ponte, por causa do calor e pela estratégia, está dando uma segurada. De qualquer maneira, 1-0 legal, eu acho que foi correto, de um time que foi mais competente em relação a acertar o gol. O Comercial também teve chance. Foi um jogo muito legal, Edu, um jogo muito equilibrado, mas por enquanto a Ponte um pouco melhor, por isso que eu acho que a Ponte merece o resultado parcial ao final desse primeiro tempo, Edu. Alô, Rangel de Leme, um abraço para o pessoal da VV Metalúrgica em São Joaquim da Barra. Gente, a Série A2, quartas de final, ontem Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 1, pela manhã hoje Santista 1-15 de Piracicaba 2, hein? E amanhã 18 horas em Barueri, Oeste e Grêmio Novo Horizontino, depois os jogos da volta. Olha, já, em nome de Aroma das Ervas, você vai ouvir o gol do Matheus Silva, por enquanto aqui em Comercial 0.1. E na sequência, Greg Zorzin comenta. Tem futebol na Bam Bam Bam. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Bandeirantes. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. Tem rede balançando. É bola na rede. Elvis, pé direito, levantou na área pro Jean, toque de cabeça, voltou Leonardo de pé direito, bateu, Matheus, é gol! Gol!
time da Macaca no toque de bola na entrada da área. E a bola solta pela direita, Leonardo tocou dentro da pequena área, Matheus Silva entrou finalizando, tocou nela e mandou a bola no fundo do gol do Comercial. Abriu o placar do jogo aqui no Palma Travassos em Ribeirão Preto. Zagueiro artilheiro para chacoalhar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. A torcida vibra, da pele até o osso. Matheus Silva para colocar a bola no barbante. A Ponte Preta larga na frente, larga na raça, larga no primeiro gol do time da Macaca nas quartas de final do mata-mata. Matheus Silva, 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 camisa 4. Ponte Preta 1, Comercial 0. E o detalhe do gol é seu. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Greg, o Zé Maria mandando um abraço pra você, grande Zé Maria do Flamenguinho do Cambuí. Greger, 1-0 Ponte, sim, Zorzin, queremos ouvi-lo. Grande Zé Maria, um abraço pra ele também, um abraço especial a todos os ouvintes também, né? O torcedor Ponte Pretano tá comemorando esse resultado. A Ponte, para mim, melhor no primeiro tempo, criando as melhores chances. É claro que o Comercial é um time que está jogando em casa, em alguns momentos vai propor o jogo. Agora, tem que só um posicionamento ali, principalmente na entrada da área, né? A Ponte joga com o Amaral e com o Leonaldi, está um pouco mais justo ali a marcação. Eu acredito que na hora em que tem a transição de meio de campo, principalmente meio de campo ao ataque da equipe do Comercial, está demorando um pouquinho a recomposição. Nós tivemos um lance agora no finalzinho do primeiro tempo, numa esticada do goleirão ali, do goleirão da equipe do Comercial. Ele dá uma esticada, né? O atleta do Comercial estava impedido, mas assim, a gente percebe no lance uma falta de ajuste na marcação, então ele tem que estar muito atento, é olho na bola 100% durante todo o jogo. Se descuidar, né, vai acabar tomando o gol. Então assim, a Ponte está melhor no jogo, claro, tem as melhores chances, eu gosto da movimentação do Matheus Jesus, eu gosto da presença dos dois laterais, claro que ainda precisando um pouquinho mais de profundidade, mas o jogo é muito difícil, né? A equipe do Comercial também é bem ajustada, o Roberval Davino, ele tem essa característica de um time de muita marcação, de muita entrega, mas a Ponte tem que equilibrar isso, um pouquinho mais de intensidade. Claro, eu também acredito pelo horário, muito quente lá em Ribeirão, o Batista trouxe essa informação, muito calor, né? E agora soltar um pouquinho mais no segundo tempo. O pessoal vai lá, dá uma descansada e vem com uma estratégia. A estratégia não precisa mudar, porque tá dando certo, a Ponte tá criando, né? Tá tendo as melhores oportunidades, caprichar um pouquinho mais na bola parada. A bola parada pode definir, você vê que a Ponte fez 1-0, uma jogada de bola parada. Então é só ajustar mais um pouquinho, caprichar um pouquinho mais. A última bola para o Gé, a última bola para o Pablo Diego. Você vê que o Pablo Diego já foi na cara do gol ali, bateu para uma boa defesa do goleirão do Comercial também. Mas é isso, Edu, eu gostei demais do primeiro tempo da Ponte. Tá ganhando o jogo. Agora, o que vai acontecer? O Comercial tá jogando em casa, vai ter que sair um pouco mais para tentar empatar o jogo. E aí sim, a hora que aparecer ali os espaços, aparecer aí as jogadas da Ponte, com muita inteligência do Elvis também, articulando, armando um time, eu acredito que a Ponte pode ampliar, mas claro, tomando todo o cuidado é pouco. Fazer o simples, eu estou dizendo isso desde o início da partida. Quanto mais simples, melhor. Já está na frente, já abriu o placar. Agora é só ter um pouquinho mais de calma, tranquilidade, ajustando bem a marcação, não dando espaço, né, agrupar um pouco mais o time, mesmo numa linha baixa, ou até mesmo numa linha baixa, o time tem que estar agrupado, não dando espaço para o Comercial. Mas Eduzaço, eu gostei demais do primeiro tempo da Macaca.
Muito bem, quem que é? É o Lauro, Catarino? Dá pra ver aí o Kaique França voltando, batendo bola com o preparador. Será que é o Lauro? O Lauro é o preparador de goleiros da Ponte. É o Lauro. Mas tá bem, rapaz. O Lauro tá bem, tá fininho, né? Tá fininho. Você acha que ficar chutando bola o dia inteiro lá não fica fininho, Edu? Não, esse negócio de ser treinador de goleiro aí, isso é só judia dos outros, viu? Você tem pegado o papagaio, viu, seu Gleger? Vou te falar. Não é fácil, não. É ficar jogando a bola no canto pro goleiro, com a mão ainda, hein? Um abraço pro Carlos de Rolândia. Obrigado, Carlão. Deixa eu ver quem é mais aqui, bombando o nosso WhatsApp. Olá, Edu, muito obrigado. Quem é? É o professor Donizete Rosa, de Barão Geraldo. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu ver mais, Gregor. Deixa eu ver aqui quem que tá dando abraço. É de São Joaquim da Barra, lá, o pessoal da Metalúrgica. Nosso muito obrigado, viu? Mas parece tudo tranquilo aí, né, Catarino? Tá tudo em paz, sem briga... Todo mundo curtindo o jogo, é decisão também. Tá tudo tranquilo aí, né, Catarino? Tudo tranquilo, viu, Edu? Aliás, muitas crianças e mulheres aqui no estádio. É legal, né? Quando a gente vê muita criança e muita mulher é que não tem confusão. E a equipe do Comercial vai vir com uma mudança, viu? Vai entrar o Cadu Baroni, atacante, com a 30, no lugar do volante Vitor Ceará. Saiu 15, Vitor Ceará, vai entrar o Cadu Baroni, 30. Única alteração, a Ponte volta com a mesma formação. Aliás, o Comercial tem que mudar, né? Tá jogando com 3 zagueiros, 3 volantes. Agora uma pergunta importantíssima. Quantas ambulâncias tem aí, ô Catarino? Você lembra o que aconteceu no jogo de ida? Eu lembro, rapaz. Agora tem 2, viu? Tem uma aqui bem dentro do gramado e a outra tá lá do lado de fora, próximo ao bar. Então tem 2. Desta vez não vai ter problema. Quem que foi que tem um cara o Eliel, ele entrou, deu uma dividida, o cara do Comercial, o cara do Comercial foi pro hospital. E o jogo só reiniciou quando voltou a ambulância. E teve ouvinte aqui, muito obrigado, importantíssima pergunta. Seu Edu, quantas ambulâncias tem lá? Porque se acontecer alguma coisa, até voltar a ambulância, o Batistão vai ficar bravo, viu? Eu quero ver o cara narrar esperando a ambulância. Esse aqui é o problema. Vamos lá, então a Ponte não tem mudança aí, Catarino? Não tem nenhuma mudança, a mesma formação que terminou a primeira etapa e o Comercial uma mudança, a saída do Vitor Ceará para a entrada do Cadu Baroni. Deixa eu ver aqui, Cadu Baroni, né? E no banco hoje quem que tá? É o filho do Hélio? Exato, Guilherme dos Anjos é tão elétrico quanto o pai ali na beira do gramado, não senta em momento algum no banco. Filho de peixe, peixinho não tem jeito, hein? Não tem jeito. Você já pensou o Hélio dos Anjos hoje no banco, pilhado daquele jeito? Meus amigos, vai começar o segundo tempo. Por enquanto, Comercial 0.1, gol do zagueiro Matheus Silva a 13 minutos. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, eu chamo e convido o titularíssimo da nossa equipe. É ele mesmo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Matheus Silva marcou o único gol até aqui. Bola parada, a primeira falta da etapa final é para Ponte Preta dentro do círculo central. Vem Elvis, toma posição para batida, não sei se vai bater curtinho, vai levantar lá na entrada da área. O árbitro ainda não autorizou. O VAR está verificando, né? O VAR está verificando uma possível agressão do Gé ali para cima do jogador da equipe do Comercial. É problema, hein? É o Thiago Moura. Vai lá no VAR. Ele vai na cabine do VAR. E aí, Gleger, chegou a ver esse lance aí ou não, hein, Gleger? Batista, eu não prestei atenção. Vou ver na imagem aqui e dou a minha opinião. E para você, CH, chegou a ver esse lance aí? Eu vi, não é conclusivo pela transmissão. Eu não fiquei com a impressão de agressão. Posso mudar de opinião. Eu não vi intenção do Gé querer agredir. De qualquer maneira, eu só vi uma vez em tempo real e não é conclusivo.
Eu não sei se as câmeras são as mesmas da transmissão da TV e também do VAR. Se as câmeras forem as mesmas, os nossos comentaristas não ficaram com uma definição vendo o lance pela TV. Olha lá, o árbitro foi na cabine. Hilbert Estevam da Silva está voltando para o campo. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Cabine do VAR. Está indo em direção ao Gé. Vai expulsar o Gé. Está expulso. Está expulso Gé. Oi. Agora nós temos a imagem aqui. Realmente o Gé dá uma espécie de coice ali, né? Já tinha um jogador. Ele poderia ter ficado, o jogador estava ali parado, não ia fazer nada. Realmente tem ali a ação do Gé. Para mim é expulso corretamente. Ok, portanto está aí expulso corretamente, na opinião do Gleger. Time da Ponte vai ficar com 10 em campo e o Gé também desfalca a Macaca no jogo de terça-feira. Partida marcada para as 19 horas. Olha, é uma besteira imensa, né? Tudo bem, o Gé ainda está se adaptando ao mundo profissional. 2 anos atrás ele estava disputando a Taça das Favelas, Zona Leste de São Paulo. E aí esse negócio de usar o cotovelo é muito complicado. Ninguém falou para ele que tinha VAR. Será que a Ponte não fez uma palestra no vestiário? Olha, pessoal, toma cuidado, hein, com os lances, porque tem VAR e o VAR não perdoa. Aí, taticamente, como é que fica a situação aí? Quero ouvi-lo, CH, sem Gé, como é que fica? Vai fazer uma alteração o Guilherme dos Anjos ou segue desse jeito mesmo? Como é que fica na sua opinião taticamente? Bom, eu quero dizer que eu concordo com o Gleger. Ele acabou, quando deitado, ele acabou chutando as partes baixas do zagueiro do Comercial, sem necessidade. Desnecessário o lance, uma tremenda besteira fez o Gé. Eu também concordo com a expulsão. Eu não mexeria em nada e traria o time para fazer uma linha média ou linha baixa para que no contra-ataque possa jogar. Nesse momento ainda não modificaria o time. E para você, Gleger, faria alguma alteração nominal ou faria alteração só dentro do jogo? Quem é que vai ocupar o espaço do Gé? É só um posicionamento tático, né? Posicionamento tático, não mexeria, não tiraria ninguém. Só traria o Pablo Diego para jogar por dentro. Né? Porque aí ele preenche aquele espaço ali. O Pablo Diego estava solto, né? Flutuando. Então traz ele para jogar por dentro, tá tudo certo. O Edu Pinheiro, que gosta de anotar tudo, então o Gé chutou as partes baixas do Thiago Moura e foi expulso. Então o Thiago Moura que foi chutado, tá bom, Edu? Thiago Moura, tá marcado aqui, 2 do segundo tempo. Muito obrigado. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. É tudo fácil e rápido de localizar. Você não fica perdendo tempo para procurar as matérias. Acompanhe o Portal CB também no youtube.com/portal Carlos Batista. Anote aí e seja seguidor também lá do meu canal. E muito obrigado. Ô Vladimir, teve uma alteração no time do Comercial. Por favor, qual é a alteração? O Cadu Baroni entrou com a camisa 30 no lugar do Vitor Ceará. Saiu o Vitor Ceará 15 e entrou o Cadu Baroni na equipe do Comercial. E a Ponte? A Ponte volta com a mesma formação. Voltou, né? Já não tem porque foi expulso o Gé, mas voltou com a mesma formação. A Ponte, portanto, não mexe. Levantamento de bola para o Everton lá na ponta direita. Ele tenta dominar. Tocou, a bola saiu pela linha de fundo e tocou no jogador do Comercial. A bola saiu pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pela direita para a Macaca bater Vladimir Catarino. O Boré tentou proteger e acabou tocando na bola, né? Ela saiu pela linha de fundo. A Ponte, que não tem pressa, está administrando, tem a cobrança do escanteio com o Elvis. Vem lentamente Elvis lá para a direita. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando para o gol da linha do trem. Autorizado. Elvis suspendeu a bola na área, subiu Matheus Jesus de cabeça, pega Matheus Almeida.
Matheus contra Matheus. Matheus Almeida pegou, repõe no campo de jogo, toca no campo de ataque, a bola para a linha lateral, é arremesso, cobra, tem pressa, Luiz Roberto, toca a bola no jogo, vem no campo de retaguarda o time do Comercial, time da Macaca com 10 em campo, portanto, expulso o centroavante Gé. Domina pela esquerda, vem Boré, dá um tapa na bola, soltando lá na linha de fundo, vai para lá, Cadu Baroni, tentou a arrancada em cima da marcação. Chegou no setor o Everton, a bola saiu, foi para a linha lateral, é cobrança de arremesso, o Boré tem pressa para Cadu Baroni, ele tenta se livrar da marcação, a bola vai para a linha lateral, é novo arremesso, cobra Boré para Cadu Baroni, para Boré, a bola foi para a linha lateral, arremesso, já cobrou Boré, Cadu Baroni, bateu, vai embora, olha o perigo. Jogadores da Ponte ficaram reclamando que não havia o arremesso lateral, porque foi o jogador do Comercial que tinha tocado na bola. Aí o Boré cobrou rápido e o Cadu Baroni chutou pro gol, mas errou. Se vai no gol, todo mundo desconcentrado, numa dessa casa cai, hein, Vladimir? Reclamar de lateral não tem cabimento, ainda mais parado na marcação, né? Que errou o chute ali o Cadu Baroni, porque estava sozinho na conclusão da jogada. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Gleger Resorzinho, a Ponte não mexeu e você mexeria. Claro que agora tem um a menos, mas antes disso, mexeria no time ou não, hein, Gleger? Não, Batista, não mexeria no time, não. E você, CH? Alô, CH? Não, Batista, não mexeria no time, não. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Bola com o time do Comercial lá pela direita, vem pra bola Romário, ele domina, solta o jogo, ele perde a esquerda para Luiz Roberto, pela direita antecipa bem lá atrás, time da Ponte retoma e vem para o contra-ataque, lançamento para Elvis, a bola batida, voltou, sobrou com Matheus Silva, tentou uma inversão de jogo na ponta para Pablo Diego, passe muito espechado e vai para fora para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa para o Comercial. A Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Sai jogando lá atrás, Kaique França. Solta o jogo para o Everton na beirada do campo, ele recua. Time da Macaca com Matheus Silva, coloca para Matheus Jesus na frente. Chega a marcação, ele escora, a bola volta, Leonardo domina, retrai. Em Fábio Sanches na zaga, domina pela metade da quarta zaga. Erra o passe, tenta a retomada. O time do Comercial conseguiu 1-0. Time da Macaca vai vencendo o jogo. Hilário toca a bola na lateral para Luiz Roberto. Gira o corpo, tenta a saída, o árbitro para. Marca a saída de bola lá pela esquerda no campo de ataque. Arremesso lateral ou falta? Marcou falta para Macaca bater pela esquerda. Vem para a bola para fazer a cobrança. Não, deu arremesso lateral. Bem confuso também o árbitro. Muda a ponte. Parece um tubo de mostarda, né? Todo amarelo o árbitro do jogo. Hilbert Estevan da Silva, informação. Ramon Carvalho está entrando na Ponte no lugar do Amaral. Sai o Amaral com a 8. Entra Ramon Carvalho, 23. Primeira alteração feita na Macaca. Daqui a pouco também duas mudanças feitas na equipe do Comercial. Vamos a elas. A primeira está entrando com a camisa, saindo com a camisa 5, o Romário. Para a entrada do camisa. Sai o 5, Romário. É o Alain Mineiro. Alain Mineiro com a 10 entrando no lugar do Romário. Primeira alteração do Comercial, o Alain Mineiro no lugar do Romário. Vamos aguardar a segunda mudança na equipe do Comercial, feita pelo técnico Roberval Davino. Duas mudanças feitas no time da casa. Pô, é impressionante, o cara tá ali só para isso. Travou o botão. O número, ele conseguiu travar o negócio.
Vamos lá, Túlio Renan tá entrando com a 7, sai o 11, Adriano Luiz. Sai Adriano Luiz, entra o Túlio e também sai o Romário para a entrada do Alain Mineiro. As alterações, daqui a pouco os comentaristas vão falar. Teve uma alteração no time da Macaca, placar de 1-0, o time da Ponte vai vencendo o jogo. Matheus Silva no primeiro tempo a 13 minutos. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Tem um negócio bacana aqui no estádio Palma Travassos, tem uma distância imensa entre as cadeiras vitalícias e o alambrado. E ali tem uns meninos que ficam jogando futebol, a bola rolando lá no gramado e eles jogando futebol fora ali do gramado, claro, evidentemente, né? Na pista de atletismo. Bacana, as mães ficam ali observando, sempre vigilantes, e os meninos de várias idades, desde os bem pequenininhos até os maiorzinhos, jogando futebol. Olha que bonito. Realmente é muito legal. Uma imagem que faz a gente acreditar no nosso país. É o futuro do mundo que está aí, a molecada, a meninada. Que imagem maravilhosa. Bola parada, jogador da Macaca foi atingido, o árbitro parou, marcou a falta no Fábio Sanches, lá atrás do campo de defesa pela esquerda. E atenção, torcedor, Bandeirantes marca o tempo de jogo. 14 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, quartas de final, estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. Gol de Matheus Silva, Ponte Preta 1, Comercial 0, Edu. Um abraço para a Hortolândia, para o Nelson Nereu pai e para o Adriano Nereu filho. O nosso muito obrigado. Série A2, quartas de final ontem, Velo Clube 0, Noroeste 1, hoje pela manhã em Santos, Santista 1, 15 de Piracicaba 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E assim que cheguei aqui no estádio Palma Travassos, fui parar o carro e fui abordado por um número enorme de torcedores da Macaca. Um carinho imenso, muitas fotos, pessoal me tratando com um carinho imenso aqui. Realmente foi muito legal. Lamina tenta levar o time do Comercial. Cadu Baroni abriu para Boré pela esquerda, fecha na marcação Matheus Jesus, a bola para a linha lateral. Boré cobra para Cadu Baroni, domina pela esquerda, volta a bola para Boré nessa combinação de jogadinha. Ali pela esquerda na linha de fundo, volta a bola para Guilherme Pitbull. Tentou a tabela, chegou Leonardo, tirou a bola, voltou, dominou o Thiago Moura, rola por dentro, vem pela meia direita para Alain Mineiro. O árbitro parou o jogo. Qual é a boa aí, hein? O árbitro vai para lá, pede para parar a jogada. Não também não entendi o que ele marcou, hein? Agora ele pede a bola. O que ele vai fazer? Mas é confuso. Hilbert Estevan da Silva vai colocar bola ao chão para o time do Comercial. A bola bateu nele. Isso só é possível de acontecer, né? Esse procedimento é quando a bola bate no juiz. Duas bolas em campo. Tinha duas bolas em campo. Ele parou o jogo porque tinha uma bola atrás do Kaique França, então por isso ele para o jogo. Tinha duas bolas em campo. Mas já aconteceu isso em outras oportunidades, pô. Só falar pro Kaique dar um bico na bola para a linha de fundo. A segunda bola, ele tinha que parar o jogo, retardar a partida para esse tipo de coisa. Lá atrás vem Matheus Silva de cabeça, afasta, tira, a bola caiu com Cadu Baroni, vem Matheus Jesus na marcação, a bola recuada, Luiz Eduardo toca a bola, vira o jogo lá pela direita para Luiz Roberto, ele retrai, placar de 1-0, o time da Ponte vai vencendo a primeira decisiva, a segunda é terça, 7 da noite, majestoso, torcida da Macaca convocada.
Thiago Moura lançou para Luiz Roberto, dominou, pé direito, cruzou na área, Matheus Silva. De cabeça tira, sobrou com Elvis, ele carrega no campo de defesa. Sai jogador atrás, o time da Macaca vem para a bola, Jean Carlos domina, solta o jogo para o Diego, vem por dentro. Abre o time da Macaca, penetra lá pela esquerda. Tenta o cruzamento na área. Ramon Carvalho em cima da defesa. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca, Vladimir Catarino. Tentativa do cruzamento ali do Ramon Carvalho. Túlio foi quem chegou para fazer o corte. Linha de fundo, escanteio. É o Elvis que vem para cobrar. Não tem pressa nenhuma o camisa 10 da Ponte. Jogo feio, tecnicamente, taticamente, a Ponte vai cozinhando o bafo. Placar de 1-0, já tinha feito isso no primeiro tempo, fez um gol, administrou a partida e agora tem escanteio. Elvis vai para a cobrança, ajeita com carinho. Zagueirada da Macaca na área, momento de expectativa. Bola parada, partiu Elvis, pé direito, levantou no primeiro pau para Pablo Diego dar o primeiro toque. Chega lá atrás para tirar, afasta a zaga do time do Comercial. Vem no campo de defesa, lá atrás Ramon Carvalho tirou a bola de cabeça, caiu pela direita, se manda Cadu, Baroni partiu em cima da marcação, tentou fazer o erguimento de bola para Túlio, Renato desvio, a bola vai embora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Comercial bater. Escanteio, Batista, anote aí, o Comercial fez mais uma mudança, saiu o Thiago Moura, 20, entrou Lineker com a 28, entrou no lugar do Thiago Moura, 20. Lineker, camisa número 28, já está no time do Comercial que tem escanteio, cobrança, levantamento na área para Alain Mineiro, toque de cabeça, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo, dentro da área o Wendel. Tentou, errou, a bola saiu, é tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino. Cabeceou muito mal o Wendel, né? Ele que é artilheiro do Comercial, ele marcou 7 dos 12 gols que o time marcou na competição, pior ataque do campeonato do Comercial, o cabeceio foi para fora. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Cobrança de arremesso lateral, Everton para Matheus Jesus, dali para Leonaldi, ele enrosca na marcação, mas consegue tocar na bola, caiu, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Vem lá atrás, dominando, tentando a passagem pela direita, Luiz Roberto ultrapassa a linha da metade do campo, soltando para Alain Mineiro, de perna direita, na frente para Túlio, cruzou na área, Matheus Silva, com o lado interno do pé direito, vem, afasta, tira, a bola caiu dentro do círculo central, Luiz Eduardo, tenta o passe pela direita para Alain Mineiro, a bola volta no campo de retaguarda. De novo, toca na bola Luiz Eduardo, virando na lateral para Boré. Boré trabalha com a perna canhota, recua, toca o jogo, tenta a passagem, Lineker vira lá pela direita, sai jogando Hilário. Ele bate de perna direita, solta o jogo na lateral para Luiz Roberto, voltou, vem para a bola, Lineker para Luiz Roberto, meteu o pé direito, cruzou na área, Matheus Silva, preciso, dentro da área, afasta. Luiz Eduardo pegou, dominou, soltou pela direita, levantamento, bola cruzada na área, chega lá atrás, afasta Macaca, Leonaldi, tira dali, chegou Luiz Eduardo para dominar, ele domina e solta o jogo, vem na bola, Pitbull, abriu na lateral para Boré pela esquerda, ele trabalha tentando a passagem, rola a bola, ele volta pela esquerda para Boré, recua no campo de defesa, vem pela direita Hilário, trabalha batendo de perto direita, solta na lateral para Luiz Roberto, bem rente, arrisca lateral, ele prende, domina, recua na lateral no campo de defesa, vem para Hilário, centraliza agora, jogando para Luiz Eduardo lá na metade da zaga, toca o jogo para Alain Mineiro na lateral, vem para Boré, a torcida não gosta desse jogo de toques
improdutivos o time do Comercial. Em Lineker, pé direito, levantou na entrada da área, subiu lá atrás, afasta, tira Fábio Sanches, a bola caiu pela esquerda. Ramon Carvalho toca na frente, cima do time da Macaca, vem com Pablo Diego, aberto, rola atrás para Elvis, dominou na perna direita, lançou na entrada da área, Poré, chega, afasta, tira, Ramon Carvalho, pega, domina, solta o jogo para Leonaldi, pela meia direita para Matheus Jesus, abriu na lateral da grande área, o Everton recolheu, dominou para Matheus Jesus, para Leonaldi, pé canhoto para Elvis, erra o passe, chega lá atrás para afastar o time do Comercial, vem Cadu Baroni, o contra-ataque, Leonaldi vai tomar cartão, matou o contra-ataque, cartão para o 5 da Macaca, Vladimir. O Leonaldi derrubou o Cadu Baroni, cometeu a falta, recebeu o cartão amarelo, né? Matou o contra-ataque, nem reclamou ali o Leonaldi do cartão amarelo. E a Ponte vai mudar. Júnior Tavares está entrando com a 22 no lugar do Elvis. Sai o Elvis com a 10, entra Júnior Tavares, 22 na equipe da Ponte Preta. E aí, CH, as alterações no time da Macaca. Entrou o Ramon Carvalho e agora Júnior Tavares em CH. O Ramon está no lugar do Amaralzinho, né? Deve ter sentido alguma coisa e também vai ganhar ritmo do jogo o Ramon. Mas a Ponte está jogando com duas linhas de 4, as linhas baixas, né? Muito interessante esse jeito da Ponte jogar, acho que está certo. Toda hora o Comercial está perdendo a posse de bola para a Ponte está tentando engatar o contra-ataque. O que faz agora nesta mexida? Deve adiantar na frente o Pablo Diego para o Júnior Tavares fazer o lado esquerdo. Deve ser isso, não é? Então vem fazer o lado esquerdo pela segunda linha, não é? O Júnior Tavares e adianta o Pablo Diego para aumentar a velocidade no contra-ataque. O Elvis já estava cansado. Escanteio pro Comercial, Pitbull levantou a bola na área, subiu lá atrás para afastar, tirando o Fábio Sanches, a bola volta, tenta dominar ali pela direita do campo de defesa, Elvis, ele caiu, a bola sobrou com o Comercial, Cadu Baroni, partiu na lateral da grande área, pé direito, levantou, cruzamento na área, subiu lá atrás, Jean Carlos, afasta, tira, Alain Mineiro, pegou o rebote, dominou, soltou, Luiz Roberto cruzou a bola na área, Cadu Baroni de cabeça, Matheus Silva tira, a bola voltou, Lineker dominou, foi bater, desarmado pelo Elvis, falta. O árbitro parou e o negócio esquentou ali, hein? Olha lá, o bafafá, hein, Vladimir? Do Elvis ali com o jogador da equipe do Comercial, né? O Guilherme Pitbull. Não deixou barato não, né? A falta aconteceu. Agora sim a alteração vai ser efetuada. O Elvis agora sim vai sair para a entrada do Júnior Tavares e tem falta o Comercial para cobrar. E para você, Gleiger Zorzi, antes você estava falando quando eu te cortei, CH, por favor, conclua aí o seu raciocínio. Até achei que o Elvis aguentou demais, né? Eu acho que está correto, está saindo mais também pela parte física. Está correto o Guilherme, o Hélio dos Anjos aí. Eu acho que a Ponte está bem postada. O problema é que o Comercial está tentando empatar o jogo de qualquer maneira, fazendo pressão. Mas eu acho que a Ponte está bem postada. É isso aí, a Ponte está mudando. Neste momento, quero ouvi-lo, Gleiger Zorzi, as alterações da Macaca. O Batista, a entrada do Ramon Carvalho traz um pouco mais de marcação ali, porque os dois volantes estavam muito confusos. E como ele está jogando com duas linhas de 4, aí ele fecha um pouco mais ali a entrada da bola, é importante. Só que quem estava fazendo esse homem da frente era duas linhas de 4 e um homem adiantado. Esse homem adiantado era o Elvis. E agora, com a substituição, passa a ser o Pablo Diego, que vai ficar ali à frente. Então você melhora a marcação, adianta um pouco o jogador para tentar a hora que você roubar a bola, você ter um contra-ataque, você ter um pouco mais de qualidade por dentro, velocidade, que a gente sabe que o Elvis é um pouco mais de cadência. Tá saindo falta pro Comercial, Wendel, pé direito, bateu, explodiu na barreira, voltou, pegou, Luiz Roberto bateu, vai embora, pra fora pela linha de fundo, saiu, e uma pancada violenta de Wendel na cobrança de falta, e o Fábio Sanches
não é o Fábio Sanches, mas tem um da Ponte caído ali, Vladimir. Sim, a falta aconteceu, a cobrança da falta foi muito forte, né? E a Ponte mudou mais 2 vezes, Batista. Saiu o Leonaldi, 5 para a entrada. Saiu o Leonaldi para a entrada do Luiz Felipe. Luiz Felipe com a 14 entrou no lugar do Leonaldi, 5. E saiu o Jean Carlos, 16, para a entrada do Guipira. Guipira, 17, entrou no lugar do Jean Carlos. Ok, portanto, mais 2 alterações. Guipira, o homem da fumaça, já Batista. está no campo de jogo. Pois não, CH? Então agora muda tudo que a gente falou, né? Agora vai o Júnior Tavares para o lado esquerdo, o Guipira fazendo o lado esquerdo também na segunda linha de quadro para auxiliar o Júnior Tavares e o Pablo Diego lá na frente. E muda a dupla de volantes, né? Uma dupla nova, com a entrada aí do Luiz Felipe ao lado no meio-campo do Ramon Carvalho. Enfim, oxigena o time e melhora a marcação. Chegou o Matheus Silva de cabeça lá dentro da área para cortar o cruzamento. A bola sobrou com o time do Comercial lá pela direita. Luiz Roberto Lomina, pé canhoto, cruzou na área. Chega, afasta, tira lá dentro da área de qualquer jeito. Fábio Sanches. A bola sobrou com o Matheus Jesus. Ele dominou, mas adiantou demais. A bola perdeu. Entretanto, no cruzamento, corta lá atrás o Everton. A Ponte tem a posse de bola, vem pra bola. Luiz Felipe perdeu. Dominou o Wendel, levou. Vai pra bola, Lamineiro, entrada da área. Falta. E vai sair cartão amarelo, uma falta perigosíssima. Ramon Carvalho travou o Alain quando preparava o chute da perna direita, Vladimir. E é uma falta realmente muito perigosa, né? Porque ele ia pro arremate, ia pro chute. Quase cara a cara com o goleiro Kaique França. Ao Ramon não restou alternativa a não ser cometer a falta. Cartão amarelo para ele. Acende o torcedor do Comercial presente aqui no Palma Travasso. Falta para o Comercial. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Falta quase na entrada da área. Batista. São 3 os candidatos. Oi, Vladimir. Júnior Tavares, quem recebeu o cartão amarelo. Vai pra bola para fazer a cobrança. Júnior Tavares amarelado. Amarelado, Júnior Tavares da Ponte Preta. Autorizado. Alain Mineiro, pé direito, bateu na barreira. Pênalti. Bola na mão. O árbitro viu, estava muito atento. Muito atento. Estava na entrada da área. A bola bateu no braço. E o árbitro estava ali incontinente e marcou. É pênalti para o Comercial, Vladimir. Estava muito perto o árbitro, né? Até não tinha como não ver. Bateu ali no braço do Pablo Diego. Ele recebeu o cartão amarelo para a explosão do torcedor do Comercial, que agora tem a chance do gol de empate. E aí para você em CH, esse pênalti aí marcado em CH. Então, Batista, eu estou esperando o replay, né? O jogador nem reclamou. Eu tenho a impressão que sim, mas ainda vou ver o replay. E para você, Gleger. Na imagem aqui, o Paulo Diego diz que estava com o braço colado ali no corpo, né? Provavelmente deve ter a avaliação do VAR. O replay é muito confuso, a gente não consegue ver. Tinha muita gente na frente ali. Mas a primeira ação do Pablo Diego é, pô, tô com o braço aqui colado. Então vamos pênalti. ver. Pênalti para o Comercial. Vem pra bola o Wendel. O Wendel fica ali na meia-lua frontal da grande área. Kaique França está no centro do gol. Vai lá, Kaique França. Kaique França. Parte o Wendel com paradinha. Pé direito. Bateu. É gol! Gol! A marca de 31 minutos passados, segundo tempo. Wendel, o artilheiro,
na bola parada, partiu, meteu o pé direito, Kaique França não conseguiu pegar, embora tenha adivinhado o canto, a bola bateu no fundo do gol da Macaca, é o gol de empate, festa da torcida comercialina, o Wendel, camisa 9, empata o jogo, Comercial 1, Ponte Preta 1, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Cobrança perfeita do Wendel, né? O Kaique França até foi na bola, mas aquela cobrança meia altura que não dá para pegar mesmo acertando o canto. 8º gol dele no campeonato. O Wendel marca o seu 8º gol, o Comercial empata 1-1. Domina, vem pra bola pela esquerda, porém, olha o time do Comercial, tocou pra Cadu Baroni, ele sai da marcação de Everton, rola a bola por dentro, vem pra Lamineiro, tenta a tabela atrás, partiu Guilherme Pitbull pela meia esquerda, prende a jogada, recua, ataca no campo de defesa, vem pra bola o time do Comercial, agora vai partir pra cima, a Ponte com 10 em campo, e a torcida agora no berro. É agora na força da garganta, empurrando o time do Comercial. Lineker meteu o pé direito, lançou lá pela direita. Chegou, Luiz Roberto cruzou na área, domina tentando a passagem pela direita, Luiz Roberto vai para a linha de fundo, preparou o cruzamento, vem Ramon Carvalho para afastar, tira, batendo de perto a canhota, a bola acertou o adversário, é arremesso favorável, o time não deu arremesso para o Comercial. Não, pra Ponte. Não, o arremesso é pra Macaca. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 33 minutos passados do segundo tempo. 1-1. A Ponte venceu o primeiro tempo 1-0 e no segundo tempo, no comecinho, deu a saída no meio campo, Jé acabou acertando o zagueiro da equipe do Comercial e foi expulso. Aí a Ponte com 10 e agora o Comercial empata. Daqui a pouco os comentaristas vão analisar. Lançamento no campo de ataque para Pablo Diego, jogador que ocupa ali a função do Jé. Jé foi expulso e o Pablo Diego está jogando mais centralizado. Pode ser agora Gleger. Placar de 1-1, o jogo está empatado. E agora aquela situação, né? A Ponte sai para vencer o jogo ou segura o empate fora de casa, que não é um resultado ruim, hein, Gleger? Não é um resultado ruim. Agora, Batista, o Luiz Felipe, por exemplo, que participou efetivamente do lance do gol de empate aí, no lance que ele perde a bola, ele tomou uma dura do Matheus Silva. Porque, tá entrando num jogo como esse, com 1 a menos, entrar num sono, né? Entrou num sono o Luiz Felipe, então não pode. A Ponte precisa se equilibrar primeiro os nervos, pôr a bola no chão, porque tem qualidade de tentar fazer o segundo gol. Agora, se conseguir segurar o empate, não é um mau resultado. E para você, CH, também a sua opinião, o que é que a Ponte deve fazer aí nesse empate, a partir desse empate de 1-1 em CH? Primeiro ela tem que ficar com a bola, né? Ela pode marcar, pode ter uma atitude defensiva. Só um minutinho, CH. Luiz Roberto, entrada na área. Entrou na área, pé direito, cruzou, Cadu Baroni, de cabeça, vai embora. Perdeu o gol. O Wendel estava na entrada da pequena área. Cruzamento de perto à direita de Luiz Roberto. Inacreditável. Era a caixa, se metesse a testa, perdeu o Wendel, a bola subiu, saiu o Vladimir Catarino. É gol que normalmente não costuma perder, né? Subiu bem para fazer o cabeceio, mas não conseguiu mandar a bola para a rede. Tiro de meta, Ponte. Cartão amarelo agora pro Kaique França, por ser a segunda arbitragem, toma cartão o goleiro da Ponte. Está amarelado Kaique França por cera. Pois não, CH, seguindo com seu raciocínio. Então a Ponte precisa voltar para o jogo, né, Batista? Tá muito intranquilo. Quem entrou mal, o time desorganizou, não é? E tudo começou com a besteira do Gé, né? Essa é a grande verdade. Um jogo decisivo você não pode jogar com um homem a menos. É muito difícil, fora de casa ainda, é muito complicado. Mas todo mundo que entrou mal. Tem que colocar os nervos no lugar. A partida nesse momento é muito difícil, complicado e o Comercial é melhor.
Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Homem no time da Ponte, vem pela direita no campo de ataque. Guipira recolhe, aliás, Luiz Felipe volta a bola pela direita. O Everton levantou a bola na área para ninguém. Passe completamente equivocado. Saiu lá atrás, Matheus Almeida para pegar e pega com enorme facilidade. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Comercial com a bola, se manda no campo de ataque. Boré com Cadu Baroni, dominou na lateral da grande área para Boré, meteu o pé canhoto, cruzou na área, chegou, foi pra bola para tentar o cabeceio, não conseguiu lá dentro da área. Túlio Renato, a bola voltou, a batida vai embora para fora pela linha de fundo, expulsa, e o Pablo Diego vai ser expulso. A parte emocional é importantíssima numa decisão. Pablo Diego estava com cartão amarelo e aí a falta para cartão amarelo, segundo amarelo, está expulso. Time da Ponte com 9. Ele acertou, né, no começo da jogada e a jogada seguiu, porque a bola ficou com o Comercial. Quando o lance parou, o árbitro apontou aí o cartão amarelo, segundo, portanto, está expulso o Pablo Diego. E para você, Gleger, foi bem expulso aí o Pablo Diego, o que você achou? Ele deu um carrinho muito forte. Para cartão amarelo, ele já estava com o cartão segundo amarelo expulso, para mim expulso corretamente. E para você, CH, foi expulso corretamente o Pablo Diego? Foi, Batista. Infelizmente, o jogador perdeu a cabeça, carrinho muito forte, correta a expulsão. Placar de 1-1, o jogo está empatado. O time da Macaca com 9 em campo. E o Comercial, claro, completo. Agora vai com tudo, a pressão vai ser violenta. O time do Comercial vai chapiscar forte no muro da Macaca. Vamos ver, né? 39 agora, tem muito jogo. Mais os acréscimos. Levantamento de bola lá pela direita, vem Luiz Roberto, tentou o cruzamento, não conseguiu, a bola fica com a Macaca lá atrás no campo de defesa. Seara, experimente a linha completa de linguiça, 100% carne suína com temperos e salsicha para a grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 1-1, a Ponte saiu na frente a 13 do primeiro tempo. Matheus Silva fez 1-0. E no segundo tempo, o time do Comercial de pênalti fez 1-1. Domina Luiz Felipe, recua para Matheus Silva, ele tenta lançamento na frente, acaba se livrando da bola, vai sobrar lá atrás com Luiz Eduardo. 40 minutos, tempo regulamentar 45, faltando 5, portanto, e mais os acréscimos para Ponte Preta segurar o empate. Mas, independentemente de segurar o empate, já está no prejuízo. Perdeu o Gé e também o Pablo Diego para o segundo jogo na terça-feira. Partida marcada para 7 da noite. Vai mudar já já. Felipinho vem aí no time da Macaca. Alain Mineiro domina, soltando o jogo pela direita. Preparou Túlio, cruzamento para Cadu Baroni na área. Tocou com o lado externo do pé, Kaique França pega. Não tinha ângulo para batida, Cadu Baroni. Assim mesmo bateu com o lado externo do pé. Kaique França atento, pegou o Vladimir Catarino. Não pegou com força o Cadu Baroni, né? Conseguiu alcançar a bola, mas não conseguiu colocar força nela, facilitando ali a vida, a defesa do goleiro da equipe da Ponte. Placar de 1-1, o jogo está empatado, posse de bola pertence ao time do Comercial. Tá mais inteiro o time do Comercial.
E neste momento uma alteração está sendo preparada. Vai oxigenar o time da Macaca. Domina Lineker, escapa o time do Comercial dentro do círculo central, virando o jogo para o Pitbull lá pela direita, volta no Lineker, ele bate de perna direita para Lamineiro, faz a bola andar pela meia esquerda, Cadu Baroni entrou muito bem, fez uma fumaça impressionante. No Ituano ele já era assim, a bola volta, domina Lineker, ele troca passes e bate de perna esquerda, servindo a Boré na esquerda, na beirada do campo, recua para Lamineiro, trabalha tecnicamente pela meia esquerda, faz o jogo, Lineker vem por dentro, é um dos 3 zagueiros, toca a bola para Pitbull, preparou a batida, foi travado pelo Ramon Carvalho, a bola sobra com o time do Macaca, no contra-ataque vem Guipira, ele prende a bola lá pela esquerda com 2 a marcá-lo, o time do Comercial tem 2 a mais, queria uma falta, o árbitro deu apenas arremesso lateral para o Comercial. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Pois não, a informação diz aí, Vladimir Catarino. Entrou o Felipinho, meia dúzia, saiu o Everton. O Everton com a 2 deixou o gramado para a entrada do Felipinho. Daqui a pouco também tem mais uma mudança no Comercial. Comercial vai mudar já, não sei se será nessa parada, parece que o árbitro vai esperar. Acho que vai mudar, hein? Vai mudar, então o árbitro autorizou. Vai lá, Vladimir. Alteração acontecendo no time do Comercial, o Luqueta entrando com a 19 no lugar do Guilherme Pitbull. Sai Guilherme Pitbull, entra Luqueta, 19. Domina Lamineiro dentro do círculo central. Ele recolhe, trabalha o jogo para fazer a espichada de bola pela esquerda no campo de ataque para Cadu Baroni. Voltou para Lamineiro. Preparou a batida, estava muito longe, prefere o toque para Lineker. Lançou para Luiz Roberto, bateu, foi embora. Sei não, acho que ele quando viu que não tinha ângulo, encheu o pé para ver o que ia acontecer, mandou quase fora do estádio, hein, Vladimir? Não tinha muito o que fazer não, né? O chute realmente, o cruzamento foi muito longo, alcançou, mas mandou direto para fora. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com o Edu Pinheiro, o incomparável. Olha. Aqui na Bandeirantes é super legal. Mas muito obrigado. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você só encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. E Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. E é o seguinte, vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. 7 minutos, subiu a placa no additional time. 7 minutos, estamos com 45, vamos portanto até 52. A Ponte se segura, placar de 1-1, o resultado não é ruim, empate fora de casa. A Ponte saiu na frente, está com 9 em campos, o que é ruim mesmo é perder 2 jogadores para a decisão em Campinas. Domina Guipira, ele carrega no corredor, fez o break para o Tucano, para Ramon Carvalho, pela direita para Luiz Felipe, dali para Matheus Jesus. A Ponte está no campo de ataque, vem Ramon Carvalho, carrega pela meia direita, abrindo para Luiz Felipe, ele partiu lá pela direita, vem rente, arrisca lateral, toca para Felipinho, meteu o pé canhoto, passe perigoso na frente do Wendel. Tocou Fábio Sanches, errou o passe, a bola voltou,
vai pro campo de ataque, domina o time do Comercial, retoma, passe errado do Fábio Sanches, vem Cadu Baroni, domina, leva o jogo, tenta rolar, toca atrás, vem pra bola, Luqueta, bola recuada, vem pro campo de defesa, Luiz Eduardo, ele toca pra Liner, que vem dentro do círculo central pra Alain Mineiro, abriu, lateralizando a jogada com Luiz Roberto, ele prende, volta pra Lineker, ali próximo do círculo central, no campo avançado pra Luqueta, Luqueta dominou, ajeitou na perna direita para Lineker, prepara para fazer o erguimento na área, não, preferiu o toque rasteirinho para Lamanheiro, vem para Lineker, agora sim levantou a bola na área, vem Luiz Felipe para afastar, tira, conseguiu ganhar, tocou, vem para Matheus Jesus, ele puxa o contra-ataque da Macaca, vem sozinho, tentou passe por dentro para Guipira, ele domina, prende, tenta a arrancada, opa! É falta nele, Luiz Roberto veio atropelando, falta para Macaca Vladimir Catarino. E era tudo o que Guipira estava esperando, né? Dominou a bola, não tinha ninguém para fazer o passe, esperou o combate, aconteceu. Falta para Ponte cobrar. O Guipira falou, estou pronto, preparado e querendo essa falta. Pronto, preparado e querendo. Aí o zagueiro, tá bom. Cometeu a falta. Era tudo que a Ponte queria para fazer o relógio andar. O relógio para a Ponte não pode andar. Aliás, tem que andar rápido e para o Comercial não pode andar. São os dois lados da moeda. Diria o escritor Sidney Sheldon, os dois lados da moeda. É nome de um livro. Bola parada, vem pra bola, Matheus Silva cobra, falta uma bomba! Vai embora! Pra fora pela linha de fundo, uma cacetada, Matheus Silva veio correndo e soltou a paulada, a bola passou lambendo o travessão, raspou a trave, que perigo! Por pouco, por muito pouco, a Ponte não faz o segundo, Vladimir. Uma pancada, né? Surpreendeu até Matheus Silva na cobrança de falta. Ninguém esperava, a bola passou rente ao travessão, vem Ponte. Guipira, grande jogada, domina, arranca, vai pro campo de ataque, é falta nele. Guipira prende, esconde a bola nos pés, não tem como tirar, é só na porrada, Vladimir. Ele tá sozinho, isolado ali na frente, né? Então, resta fazer isso mesmo. E tá fazendo muito bem, prendeu muito bem a bola até receber a falta. Outra falta pra Ponte. Olha, agora vai pintar cartão, Fábio Sanches tá reclamando com o árbitro ali. Vai pintar cartão amarelo pra ele. Amarelado Fábio Sanches. Não tem cartão, né? Graças a Deus. Vai ser expulso, ó. O árbitro ele ameaçou. Tem cartão? Não, é que ele continua reclamando. E o árbitro ameaçou colocando a mão ali no bolso de trás, né? Agora o Gleger, a estratégia é essa, é prender essa bola lá na frente o máximo possível, não é isso? Exatamente, o Guipira tá fazendo muito bem isso. Agora o árbitro tá perdidaço, né, Batista? Pô, o cara que, a Federação Paulista, jogos decisivos, pô, tá pitando um jogo de dois times tradicionalíssimos. O cara tá mais assustado do que sei lá o que, meu. O cara toda hora é cartão. Ramon Carvalho cobrou a falta, levantou na área, subiu, Luiz Eduardo afasta, tira. A Ponte tentou ficar com o rebote lá pela esquerda, mas o árbitro parou para marcar uma falta. A falta para o Comercial. Um a mais, Batista. 1 minuto a mais, portanto, ele tinha dado 7, agora passou para 8. Ele deu arremesso lateral, o cara é muito confuso, hein? Hilbert Estevan da Silva. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim, né? Não é ele que é confuso, ruim e é confuso, né? É uma situação impressionante, porque o jogo poderia ter sido melhor se ele colaborasse com o jogo. Mas ele passou o jogo inteiro amarrando, picotando a partida. O cara não tem competência para um jogo dessa qualidade. O jogo poderia ter sido muito melhor, né? Um jogo decisivo. Domina Alain Mineiro, bate de perna direita, manda na lateral pela esquerda. Vem Boré para fazer o passe.
Lá atrás o árbitro marca a falta e o Matheus Jesus vai ao desespero. Ele veio limpo na bola, deu um bote, o árbitro entendeu como falta em Vladimir. E tá reclamando exatamente isso lá com o quarto árbitro, Matheus Jesus, né? Mas o árbitro marcou, agora tem que prestar atenção porque tem cobrança de falta. Falta pela esquerda, campo de ataque, Alain Mineiro é quem vai bater. O Comercial adianta suas fileiras. Momento de expectativa, Alain Mineiro levantou a bola direto pro gol. É um presente pro Kaique França. O Kaique França agarra, cai e agora vai demorar uns 3 anos para repor a bola. Cuidado, hein? Kaique França já tem cartão amarelo. Lançamento de bola no campo de ataque para Matheus Jesus. Ele chama a falta. Luiz Eduardo inocente, caiu na dele. Falta para Macaca bater. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time da Ponte pela direita no campo de ataque. Vem pra bola tentando levar Felipinho. Em cima da marcação, usa o corpo do adversário para ganhar o arremesso lateral e ganha tempo. 52. Vai pra bola se preparando pela direita. Luiz Eduardo toca, solta o jogo na frente e a bola saiu. É arremesso lateral para Macaca. A Ponte usa a estratagema correta para segurar a partida. Vai amarrando o jogo. Vai terminar. Vai acabar. Acabou! Apita o árbitro! A Ponte se segura com 9 em campo. Saiu na frente, fez 1-0 e segura na raça e na estratégia. É o retrato da Macaca, o retrato do que existe de mais forte na raça humana, a raça da Macaca. Arranca o empate contra o Comercial e vai decidir em Campinas. E na sequência, vamos com o encerramento da jornada e depois o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. É do Pinheiro.
Sim, senhoras e senhores, Comercial 1 Ponte, também um jogo complicado, gramado do Palma Travassos, Ribeirão Preto, Vladimir Catarino explicando o regulamento, como é que fica agora o jogo para terça-feira. Oi, Edu, pois não, agora a Ponte tem que vencer, na verdade, né? Tem que vencer qualquer empate que dê lá na cidade de Campinas, a partida vai para os pênaltis, a decisão vai para os pênaltis. Então, em caso de empate lá é pênaltis, em caso de vitória, quem vencer garante a classificação à fase semifinal. A torcida da Ponte ficou muito brava, jogadores também com a atuação da arbitragem, viu? Arbitragem muito questionada e criticada nesse empate entre Ponte e Comercial, Edu. Então é o seguinte, 2-2 aqui, 3-3, 4-4, 5-5, é pênalti. Mas senhor Edu, se for 3-3, o Comercial marcou 3 gols no Majestoso, enquanto que a Ponte marcou 1 gol em Ribeirão Preto. O gol fora não vale, é saldo puro e simples, então qualquer empate é pênalti, ok? Quem vencer leva. Então quem não joga na terça-feira, hein, Vladimir? A dupla de ataque, né? Pablo, Diego e Gé, ambos expulsos na partida de hoje, cumprem suspensão automática na próxima terça-feira, Edu. E se você descobrir público e renda, eu agradeço, porque não tem aqui, tá bom, Vladimir? Tá bom, Edu, daqui a pouco eu volto. Beleza, já voltando no craque do jogo, hein? Vamos comentar, senhores, vamos comentar. CH e Gleger Zorzin, 1-1, é o seguinte... Com 3 minutos do primeiro tempo, o Comercial tem 1 gol, mas é anulado, estava impedido. 13 minutos numa cobrança lateral de Elvis, nasce o gol da Ponte, do zagueiro Matheus Silva. Depois a 31, Matheus Jesus na trave do Comercial. A 36, na trave da Ponte, um chute de longe, fora da área. 2 do segundo tempo, Gé, atacante da Ponte, é expulso. Uma entrada no Thiago Moura, atingiu as partes de baixo. Depois tivemos a 28, uma falta para o Comercial, falta cobrada, a bola bate no braço do Pablo Diego, o árbitro da pênalti, o Wendel cobra e empata 1-1. A 35, Cadu Baroni de cabeça perde um gol feito para o Comercial. A 38, Pablo Diego é expulso, dá um carrinho. E a 48, o Matheus Silva, zagueiro da Ponte, cobra uma falta com uma violência, raspa o travessão. 1-1, eu quero o seguinte dos comentaristas, além da análise, a opinião de vocês. Como que ficaria o ataque da Ponte para terça-feira? Sem o Gé e sem o Pablo Diego, quem é que jogaria? Alô, CH, primeiramente com você. Alguma informação, Catarino? Não. Não. Então é o seguinte, para mim, Eliel e Guipira, respondendo objetivamente a sua pergunta. A Ponte não jogou no segundo tempo. Não, ela jogou para se defender, né? Porque graças ao destempero do Gé e o destempero do Pablo Diego, que foram expulsos de maneira infantil e indisciplinar, não é? Você não pode, num jogo de futebol, numa decisão, ter o comportamento que os dois tiveram. Você não pode perder a cabeça. O lance, até acho que no lance do Gé dá para discutir, porque ele estava caído, ele talvez tenha levantado o pé de maneira infantil para se proteger e acertou, não teve jeito, acertou as partes baixas do zagueiro Thiago Moura. Foi isso que eu vi, né? Me parece que o Gleger viu a mesma coisa que vi. A intenção dá para discutir, a rigorosidade também, mas que acertou. Agora o carrinho que deu o Pablo Diego não tem desculpa, né? Não pode, num jogo desse, com um homem a menos, você não pode fazer o que ele tentou fazer. Não pode. A não ser que você vai evitar um gol, para mim, não tem desculpa. E eu acho que a Ponte, nesse jogo, o resultado em 1-1, pelas circunstâncias, foi bom. Você jogar com 2 a menos, mas a Ponte complicou um jogo que não era para complicar. Se a Ponte vem reposicionada para o segundo tempo, podendo fazer as mexidas planejadas pelo Hélio, 11 contra 11, a Ponte sim. Esse resultado mostra que com 11 contra 11 no segundo tempo, a Ponte poderia ter vencido o jogo. Então, vou repetir, pelas circunstâncias, o empate, legal, conseguiu segurar. Mas a Ponte não jogou futebol no segundo tempo, graças ao destempero de 2 jogadores
que normalmente decidem para a Ponte, e eles decidiram o jogo para o Comercial hoje. Não é? Graças às 2 expulsões, a Ponte teve que voltar a jogar com 2 linhas de 4, a maioria do segundo tempo, e o goleiro Matheus, goleiro do Comercial, assistiu todo o segundo tempo. Então fica até fácil para comentar, não é? Aquela preocupação que nós tínhamos, os 3 comentaristas, nós falamos sobre a mesma coisa durante todo esse pré-jogo, os dias que antecederam essa partida, que o que aconteceu em Pelotas, aquele destempero total, nos deixava com uma pulga atrás da orelha. E o jogo de hoje mostrou para mim claramente uma situação. Eu não estou falando tecnicamente, tá, gente? Que o seu Gé e o seu Pablo Diego tem que ter uma conversa muito séria com o seu Hélio dos Anjos. Que no momento que a Ponte, nesta partida, precisou dos 2, eles deixaram a Ponte na mão. Isso é o que eu penso da atitude dos 2. Eu vou discutir o árbitro depois, tudo isso também é verdade. Que ele é atrapalhado, banana, sem qualidade técnica, mas nos 2 momentos não dá para eu ficar aqui contestando a expulsão dos 2 jogadores da Ponte. Não dá. Eu contesto outras coisas, a maneira que ele conduziu a partida, mas eu não vou relacionar essa complicação do segundo tempo só para o árbitro, não. Eu vou principalmente pontuar pelo comportamento inadequado do Gé e principalmente pelo Pablo Diego, que também subiu ali na falta que originou o pênalti com as asas abertas. Muita infantilidade também. Então, valeu pelo resultado, Edu. Não pelo comportamento. Segundo tempo a Ponte não jogou. Então, fica até fácil comentar, como eu já falei. 1-1, a Ponte pode comemorar o resultado. Por pouco, ela não perde para o Comercial, Edu. Altivo do Tanqueredão, um abraço, muito obrigado, pessoal na bronca aqui, com os jogadores expulsos, com o Gé, com o Diego Pablo, com o segundo tempo da Ponte, time nervoso. Gente, que campanha fez a Ponte, hein? Primeiro lugar, 36 pontos, melhor ataque, melhor saldo e tal. Na primeira contra o Comercial, que foi o 8º, que não vence há muito tempo, pior ataque, patata, pronto, uma complicação danada, 1-1 e a Ponte sem atacante pro jogo da volta. Oi, Zorzinho, 1-1 e não esqueça a sua opinião de quem devem ser aí os atacantes na terça-feira, hein, Zorzinho? Ah, provavelmente é Guipira e Eliel, e acho que é certo, se for esse, o Hélio. E assim, tem atacantes, claro que tem. Você precisa ter um elenco, né? Mas eu primeiro dizer que realmente as 2 expulsões, na minha opinião, foram corretas. A do Gé, ele poderia ter evitado, né? Ele já estava caído, e aí ele levanta a perna assim, dá um pontapé no zagueiro. E o Pablo Diego, né? Pô, o cara já tá com cartão. A Ponte tá com um jogador a menos. Um jogador experiente, né? Pô, e assim, eu sou fã do futebol desse cara, hein? Sou fãzaço. O Pablo Diego é muito bom jogador. Mas aí o cara vem com um destempero total, dá um carrinho da forma com que... Não tinha como não dar cartão. Não tinha... E outra coisa, se ele não tem o cartão amarelo, se o árbitro vem com o vermelho direto, também não ficaria... Não estaria errado, não. Porque ele foi muito forte. Chegou forte demais. Então, assim, a Ponte realmente não jogou o segundo tempo. Primeiro tempo eu gostei muito. Gostei da atitude do time. Gostei do posicionamento. Gostei, assim, até mesmo em alguns momentos... Poderia ter acelerado um pouco mais o jogo, mas estava muito quente, muito calor, e a cadência em alguns momentos é importante também. Mas o segundo tempo já começou no início, onde tem a expulsão do Gé, e aí dificulta tudo, né, Edu? Aí o cara tem que mudar a plataforma. Você vê que a todo momento o Guilherme dos Anjos ele tenta as substituições ali para ajustar, né? Ele leva o Tavares por dentro, por fora, depois traz o Tavares para jogo. O Giancarlo saiu sentindo, né, saiu mancando, traz o Tavares para a lateral, aí traz o Pablo Diego para jogar por dentro de novo. Então, assim, fica confuso. E para você ajustar, para você ter uma sequência dentro do jogo, para você ter um padrão, mudanças a toda hora, é difícil. É difícil. Realmente a Ponte conseguiu, claro, pela circunstância do jogo, segurar o empate, que foi um ótimo resultado diante da circunstância. Com 2 jogadores a menos, se o Comercial tem um pouco mais de qualidade, se tem algumas peças aí para entrar, você vê que teve lances ali que faltou a parte técnica, né? Porque se tem um pouco mais de qualidade, os caras viram o jogo. Então a Ponte deu sorte nesse quesito,
perde 2 jogadores para o próximo jogo. Esse jogo não terminou o primeiro tempo agora, tá? Agora terminou o primeiro tempo. E a Ponte vai para o segundo tempo agora jogando no Majestoso. Então, assim, não gostei da atitude, não gostei do segundo tempo. Faltou para mim um pouco a presença do Hélio dos Anjos ali também, pois não? Não, há um chamado. Oi, Catarino, pois não? Daqui a pouquinho vai começar a coletiva, a gente vai fazer ao vivo aqui com o técnico, o técnico Guilherme dos Anjos, mas o Dudu Ratamoto sequer estava no banco hoje, né? O Dudu, que é atacante também, seria uma opção para o jogo de terça-feira. Eu perguntei aqui para o Thiago, pessoal da assessoria, não tem problema nenhum com ele, foi opção técnica a ausência do Dudu no banco hoje. Pode ser um nome aí também para terça-feira, já que o ataque não vai estar em campo, né? É verdade. Exatamente. Eu já vou finalizar aqui até para a gente ouvir aí o Guilherme dos Anjos. Mas então é isso, Edu. Não gostei. Acho que a Ponte... Gostei do resultado, pela circunstância do jogo. Resultado ótimo para a Ponte. Vitória simples em casa, matou e classifica. Então, assim, só que tem que estar atento. Esse emocional da Ponte ainda me preocupa para o jogo de volta, mas, em todo caso, bom resultado. Agora, precisa jogar um pouquinho mais de futebol. A Ponte não jogou futebol no segundo tempo, Edu. É verdade. Em segundo tempo foi sofrível. O Adriano da Padrancheta tem que lutar o Majestoso, seu Edu, na terça-feira. É o seguinte, viu, Catarino? A torcida, devo fazer uma ideia, como que não ficou a torcida aí, você acompanhando do gramado. Você acredita que hoje tem 1.500 por aí a torcida da Ponte, ô Catarino? Olha, o espaço destinado à torcida visitante hoje, Edu, foi um espaço grande, né? Então eles ficaram espaçados, não ficaram tão juntinhos não. Mas tinha bastante gente, mais de 1.000 torcedores da Ponte tinha. Realmente, mais uma vez, a torcida da Ponte marcando presença aqui no estádio Palma Travassos. Lembrando que o Hélio dos Anjos está suspenso, por isso que o filho dele, o Guilherme, dirigiu a equipe. Quando está suspenso, nem coletiva pode dar. E mais uma vez explicando o regulamento. Na terça-feira o novo empate vai para pênalti. Pode ser 2-2, 3-3, 4-4, é pênalti. Quem levar, leva. Quem vencer vai para a semifinal. E na semifinal é que vale o acesso, né? Os 2 clubes que se classificaram na semifinal, que irão para a final, sobem para o Paulistão. Você vê, faltando atacante da Ponte expulso, e lá no Maracanã, Germancano marcou 4. Ele fez 4 Cano em 4 gols. Fluminense 7, Volta Redonda 0. No jogo de ida, 2-1 pro Volta Redonda. Pagou caro, hein? Juros, correção monetária. O Fluminense já está na final aí do Campeonato Carioca. Amanhã tem Vasco e Flamengo no primeiro 3-2 para o Flamengo. Bom, deixa eu ver o que mais aí. Não machucou ninguém, né, Catarina? Tá tudo bem. Ninguém saiu machucado. O Elvis voltou hoje, mas jogou até 24 no segundo tempo. Sem contusão, né, Catarino? Não teve nenhum problema. Pelo menos, aparentemente, não teve nenhum problema mais sério, não. Tá chegando aqui o Guilherme, viu, Edu? Vamos lá, então vai com você. Guilherme dos Anjos, o filho do homem, vai dar entrevista aí. Vamos lá. Pessoal, tá aqui organizando. O Thiagão da assessoria tá aqui organizando pra gente começar. Vamos lá? Começar então a entrevista coletiva. Guilherme, qual a sua avaliação dessa partida? Um jogo difícil, era de se esperar sim, esse ponto conquistado é de se comemorar ou tem algo a comentar? Olha, diante das circunstâncias que tornaram o jogo, né, acho que o resultado foi realmente positivo. Não gostaríamos de ter tomado o gol, e o gol foi de uma forma meio difícil, né, de se tomar, porque é complicado você julgar essa questão da barreira. Eu preciso ver o lance melhor. Foi um jogo onde o gramado não nos ajudou muito, mas enquanto a gente teve um homem a mais, a gente conseguiu controlar muito bem a partida. O adversário teve poucas circunstâncias de gol, e nós tivemos o nosso gol e inúmeras circunstâncias de gol, principalmente com o Pablo. Eu acho que o lado direito dele estava sofrendo muito defensivamente, tanto que ele tirou um dos volantes ali para dar um pouco mais de profundidade, e o lateral direito dele é só para frente. Então ele estava tendo uma dificuldade muito grande de marcar o setor, e a gente teve inúmeras oportunidades por ali no primeiro tempo, inclusive de abrir o placar para 2-3-0. Dito isso, a partir do momento que a gente teve a expulsão, nós tentamos organizar a equipe um pouco para continuar dando uma pressão numa saída. Só o Jesus se comprometeu nessa questão tática, mas é complexo mesmo. A partir desse momento a gente começou a se defender um pouco mais, e veio a segunda expulsão. Que descaracteriza o jogo também, sabe? Eu acho que o que descaracteriza um jogo como esse também é a postura da arbitragem.
Não vou discutir aqui a expulsão do Gé, que eu não vi o lance. Não vou discutir o pênalti, porque eu quero ver o lance. Vou ficar aqui discutindo em cima daquilo que eu vou ficar supondo aqui. Não, eu vou discutir postura, arrogância dentro do campo, pressionando nossos jogadores. Mas isso sabe o que é? Para mim é capacidade. A Ponte está em primeiro colocado, fez melhor campanha, e o árbitro FIFA foi para o jogo da Portuguesa 15. E aí? Para a federação, com todo respeito, mas quem é a Ponte na competição? Por que a gente não merecia também a arbitragem FIFA agora fora de casa? Aí vem um árbitro que, no fundo, não tem grandes pretensões na carreira. Um jogo desse aqui, se ele erra, se ele acerta, se ele leva na prepotência como ele levou, ele foi prepotente com os nossos atletas. Mal educado. O Jean saiu de campo com a panturrilha direita gritando de tanta cãibra, e ele estava ameaçando meu jogador, expulsar meu jogador se ele não saísse de campo. Como é que o jogador vai sair nessa condição? Mas isso é o quê? Despreparo, falta de qualidade mesmo. Por isso que nunca alcançou nada muito grande, né? Respeito. Eu estou falando de parte técnica e posso falar. Posso, porque eu já falei aqui que eu tenho 2, 3 anos trabalhando com arbitragem no início da minha carreira. Então não estou falando aqui como um leigo agora, também longe de estar aqui falando como uma pessoa que conhece a arbitragem extremamente. Mas eu tenho um pouquinho de conceito para falar sobre eles. Tá? E essa arrogância foi extrema dele, foi desagradável, desnecessária com os nossos jogadores. A postura dele trouxe também todos esses problemas. Descaracterizou o jogo, virou um jogo feio para uma semifinal que poderia ter sido melhor, mas nós vamos para casa agora. Nós trouxemos, como eu falei, diante das circunstâncias, trouxemos um resultado positivo. Quem joga mata-mata, joga fora de casa, conquista o empate, sabe que vem para dentro de casa, e eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa torcida vai criar um ambiente, com todo respeito ao comercial, um ambiente desagradável pra caramba pra eles, e a gente dentro de campo vai transferir isso. Como é que fica o time sem os 2 principais artilheiros agora? Isso agora vai ser discutido, não vejo grande problema, até porque nós conseguimos dar muito tempo de jogo pra Eliel, Pira, Cássio, e todos eles respondendo bem. Se a gente for olhar numericamente, né, a participação de gol do Eliel, ela tá muito próxima em termos de tempo de jogo por participação em gol, de um Gé, de um Pablo. A mesma coisa eu posso dizer do Cássio, ele está com uma minutagem boa, uma participação em gols, e participação, quando eu digo, é pré-assistência, assistência e gol. O Pira é um jogador que está ainda desenvolvendo isso, mas ele tem sido o jogador com maior profundidade, como é o Pablo. Ele um pouco diferente, mais na força, mas está aprendendo e está atacando o espaço muito melhor. E eu acredito que não vamos ter problema para formatar a equipe, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver qual vai ser a melhor alternativa para a gente desenvolver esse jogo e sair de lá com a classificação. As expulsões, você acredita que foi devido à postura do árbitro, enervou o time da Ponte Preta, e tem que trabalhar também o mental do Gé e do Pablo? Com certeza, não gostamos. Postura independente da arbitragem, não gostamos da postura nem do Gé nem do Pablo, mas eles já foram alertados sobre isso. Acho que faz parte também da carreira do jogador. Aquilo ali dentro não é fácil, né? Só entra para dentro ali quem tem personalidade. Agora sim, falhamos nesse sentido, né? Inteligência emocional é o nome disso. Nós temos que ter inteligência emocional. E sim, o árbitro descontrolou um pouco nossos jogadores. Até é visível. Após a expulsão, os caras mataram 2 contra-ataques nossos. Ele sendo um cara com critério, amarelo, e nós não teríamos abrido a boca. E ele, inclusive, após esses lances, quando a gente ia reclamar com os nossos jogadores, chegaram no vestiário só reclamando. Pô, a postura, que cara arrogante, que cara desagradável, que cara mal educado. Tá entendendo? Acho que isso é desnecessário para você impor comando, impor ordem. Você impõe ordem em primeiro lugar para mim com qualidade. Árbitro bom, ele não precisa falar, ele apita bem. Boa tarde, boa noite, Guilherme. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. As expulsões de hoje atrapalharam o desempenho do time. Gé e Pablo Diego serão advertidos pela comissão técnica? Olha, não é característica do trabalho do professor esse tipo de punição, vamos falar assim. Então, não vejo, acho que os atletas estão conscientes daquilo que eles fizeram. Eles estão conscientes de que tinha VAR no jogo, e eu não sei como é que foram as imagens, gostaria de ver. Mas não vejo dessa forma, até porque a gente conquistou ainda o resultado. Agora, mérito, mais uma vez, mérito dos 8 que ficaram em campo. Juntamente com os outros que saíram naturalmente, por escolha nossa diferente, mérito pra caramba desses caras, porque eles arrastaram a bunda no chão, na maneira de dizer, para conseguir a gente sair daqui com um resultado positivo pra gente levar para dentro de casa e conseguir essa classificação com mais uma vez, com um clima de jogo que vai ser propiciado por nós e pela torcida, que vai ser duro.
Boa noite, Guilherme. Guilherme Volpon, TV Bandeirantes de Campinas. Guilherme, eu queria que você explicasse o porquê da não escolha do Júnior Tavares na lateral direita. Esquerda, perdão. Sem problema. Olha, a profundidade que o Jean vinha dando tá sensacional. Desde a entrada dele, por exemplo, no jogo do Brasil de Pelotas. E a gente sabia que era um time para receber algumas inversões, assim como o Jean recebeu aqui muito bem. Dá essa profundidade, é um jogador que vem crescendo muito por fora. E o Tavares ele é um jogador misto para nós. Sabe? Num campo como esse, a gente precisava ter ele para usar um pouco por dentro, talvez numa situação com o Jesus. A gente pensa muitas vezes o Tavares mais por dentro do que por fora. E a oportunidade do garoto era o momento dele, dos treinamentos. Tavares veio com um problema do departamento médico, então ele estava complicado para esse jogo, então era um pouco arriscado utilizá-lo o tempo todo. E naturalmente o Jean estava numa crescente muito grande em treinamento e transferiu isso para dentro do jogo. Tenho dúvida não, o Jean foi um belo jogador, só saiu por causa da câmera mesmo. Guilherme, a partida lá de Campinas, a Ponte não tem vantagem a não ser jogar em casa. O fato de o empate não permitir que ninguém se classifique, leva a partida para os pênaltis, muda de alguma forma a estratégia, o modo que a equipe vai jogar? Não muda em nada, né? Principalmente pela circunstância que a gente tem que fazer um gol para se classificar no tempo regulamentar. A característica nossa de jogo é essa, é jogar muito para frente, e acredito que o adversário também vai vir com a mesma proposta que veio no início do jogo, contra-atacar. Eles colocaram uma linha de 5, 3 volantes e o Adriano aberto por um dos lados, pelo lado esquerdo nosso no caso. E tiveram poucas opções de contra-ataque, inclusive, porque a gente terminou as jogadas, até o momento naturalmente da expulsão, mas eu acho que o adversário vai vir com a mesma ideia, né? O treinador deles deu uma entrevista durante a semana antes desse jogo, que a ideia é levar a pressão lá para dentro de nós. Então, vamos levar a pressão lá para dentro de nós e vamos ver como é que vai ser essa pressão. Legal, obrigado. Guilherme dos Anjos, técnico hoje da equipe da Ponte Preta, falando sobre essa partida que terminou empatada em 1-1, Edu. Tá, segura, já você vê no craque do jogo. Esse é Vladimir Catarino, repórter Bandeirantes lá em Ribeirão Preto. Comercial 1, Ponte também 1. Matheus Silva fez 1-0 para a Ponte. E o Enda de pênalti empatou a 31 do segundo tempo, sendo que Pablo Diego e o Gé foram expulsos. A Ponte terminou com 9, foi um sufoco danado. Um abraço aí para o Vasco Rodrigues da Mansões Santo Antônio, preocupado com o julgamento dos dois, né? Tudo bem, não jogam aí Pablo Diego e Gé contra o Comercial, jogo da volta, mas e se eles forem julgados? Compromete a equipe da Ponte também, se por acaso a Ponte se classifica para o primeiro jogo da semifinal. Agora, 18h27, vem aí Batistão, Gleger Zorzin, CH e Vladimir Catarino e a votação do craque do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,59. Café Moraes Superior Gold 500 gramas, 14,99. Filé de merluza sem pele, 34,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 26 de março. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br, confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Comercial 1 Ponte também, o craque do jogo. Começou com você, alô Vladimir Catarino, o craque. Ô Edu, as opções não são tantas, né? Ponte não jogou bem não, mas eu vou votar no Matheus, né? O autor do gol aí da Ponte foi ali oportunista dentro da pequena área, eu vou votar no Matheus, o autor do gol e inclusive também no segundo tempo uma cobrança de falta perigosíssima. O Matheus vai receber meu voto hoje, Edu. Parabéns pelo trabalho, bom retorno até terça, Catarino. Até terça, Edu, um abraço, bom final de semana. Muito bem, muito obrigado. Oi, Batistão, você me ouve? Alô, oi, sim, Edu, pode falar, fala que eu te escuto. Perfeitamente, chefia. Então a pergunta é essa, eu nunca lhe fiz, faço hoje. O craque do jogo, hein, Batistão? Também vou ficar com o Matheus Silva. Jogo enrolado, embaçado, né? O árbitro contribuiu bastante. Você percebeu aí que na entrevista coletiva o Guilherme dos Anjos dedicou quase que um capítulo inteiro de críticas à arbitragem. Concordo em grande parte com as falas do Guilherme. Mas o craque do jogo, para mim, Matheus Silva, poderia ter feito o segundo na macaca. Bateu uma belíssima falta, a bola raspou o travessão e foi para fora, além de que ele foi o autor do primeiro jogo a 13 minutos. Então, Matheus Silva, para mim, o craque do jogo, Edu. Um som espetacular de altar de igreja. Foi demais, hein? Pra você, parabéns pelo trabalho, viu? Agradeço aqui a Gilberto Sufi. O incrível. O incrível do time do Gil Kleber. Ah, sim, o bandeirante da comunicação. Disse ontem, mas eu vou pra Ribeirão, não acreditei. Foi mesmo, hein? Ele é incrível. Então tá bom, bom retorno, viu, Batistão? Bom descanso, bom domingo e até terça, meu amigo. Valeu, Edu, um grande abraço para você. Na segunda estaremos aí no ar, né? 11h30 da manhã tem nossa área com o CH. E a participação de toda a equipe à tarde, das 17 até 19h30, Esporte em Debate. E na tela da Band, das 12 até as 13 horas, tem os donos da bola. E claro, na terça-feira, como você disse, estaremos no ar da Bandeirantes com o jogo da volta da Macaca, a Ponte enfrentando o Comercial. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Grande abraço. Tchau. Pera, eu lembrei. O Guarani contratou o atacante João Vitor, 24 anos, estava na Portuguesa, é isso? Isso, exatamente. O Bruno Leonardo também contratado, o volante estava na Portuguesa, João Vitor e Bruno Leonardo, é isso? João Vitor, ex-Ituano. Ele estava na Portuguesa, mas foi campeão pela Série C. Jogou lá com o Mazola Júnior. Além do Ituano e Portuguesa, o João Vitor, que tem 24 anos, Edu, passou também pelo Grêmio, Osasco, Caldense e Red Bull. Ele, portanto, está contratado. Volante Bruno Leonardo, 26 anos, também da Portuguesa, e tem outras negociações em andamento, o caso, por exemplo, do Léo Jabá. Léo Jabá surgiu no Corinthians, mas estava jogando, né? Até está jogando ainda, porque o time do São Bernardo vai fazer a final da Taça Independência. Ele fez o gol contra a Inter de Limeira. Foi o gol da classificação, né? O gol de pênalti, isso. O Léo Jabá ganha 100 paus por mês. Salário está acima do teto do Guarani. O Gênison 80, né? Uma parte que era outra que pagava. O Gênison foi embora também, né? O Gênison 120. O Guarani pagava 60 e o Cuiabá 60. O Batista. Então, o Gênison já se despediu, está saindo. Vilela foi liberado para procurar clube. Também Nicolas Careca. Guarani está tentando um acordo aí para devolver ele para o CRB. O rapaz não agradou, viu, Edu? Batista. Oi, Gleger, pode falar. Fala que eu te escuto. Eu recebi uma mensagem aqui de uma raposa felpuda que tem um possível retorno
de Rodrigo Andrade. Não vem. Rodrigo Andrade. Chegou agora aqui uma mensagem, hein? Olha, a informação que eu tenho é que por iniciativa do Rodrigo Andrade. Não quer retornar para o Guarani. Então, essa fonte aí, se for uma fonte segura, forte, vai ao contrário daquilo que tem a minha fonte, que me garantiu que o Rodrigo Andrade não retorna por iniciativa dele. O Guarani quer, mas ele não quer vir para o Guarani, essa é a informação. Agora, se a sua fonte tem que ver se é uma fonte forte ou então é uma fonte fraquinha, hein, Gleger? É uma raposa felpuda. A raposa felpuda? Será que esse pelo é aquele pelo armado? Tupetudo igual o seu topete? Ou é um topete pequenininho, baixinho, hein, Gleger? Eu acho que é um topete mediano. Topete mediano. Então, como diria o guru que fica lá em cima, no cume da montanha do Japi, vamos aguardar. Um abraço, Batistão, bom retorno. Valeu, Edu, um grande abraço para você, ótima sequência aí de programa. E na segunda-feira estaremos aí no ar da Bandeirantes e, claro, evidentemente, também no portal carlosbatista.com.br. Valeu, um abraço, Edu. Grande retorno, é isso aí, grande Batistão. Olha, comercial 1.1 na sequência, vamos à defesa do jogo, agora 18h35. RB Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Tem a defesa, tem o gabarito, mas antes, porém, nome de Brasitone, a ficha técnica lá em Ribeirão Preto, estádio Francisco de Palma Travassos. A ponte entrou com o Kaique França, o Everton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Jean Carlos, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, que retornou, Pablo Diego e Gé. A primeira alteração foi a 10 do segundo tempo, saiu Amaral, entrou Ramon Carvalho, porque foi o seguinte, aqui o Gé com 2 minutos do segundo tempo foi expulso. Depois de 8 minutos, então o Guilherme dos Anjos tirou o Amaral, colocou Ramon Carvalho. Depois, a 24, foram 3 alterações. Saiu Jean Carlos, entrou Guipira, saiu Leonaldi, entrou Luiz Felipe e saiu Elvis, entrou Júnior Tavares. Repito, a 24, segundo tempo. E depois, no finalzinho, a 42, saiu o Everton, lateral direito, entrou o Felipinho. Olha o comercial com o Matheus Almeida, Luiz Eduardo, Thiago Moura, depois Lineker, Hilário, e Luiz Roberto, Romário, depois Alain Mineiro, Guilherme Pitbull, depois Luqueta, o Vitor Ceará, depois Cadu Baroni, Baré, na lateral esquerda, ala esquerda, o Wendel e Adriano Luiz, depois Túlio. É que o comercial, na verdade, começou com 3 zagueiros e começou com 3 volantes. Zagueiros Luiz Eduardo, Thiago Moura e o Hilário, tá bom? O técnico é o Roberval Davino. Quem apitou foi Hilbert Estevam da Silva. Cartão amarelo só pra ponte, Leonaldi, Júnior Tavares, Pablo Diego, o goleiro Kaique França e o zagueiro Fábio Sanches. E expulsão Gé a 2 do segundo tempo e Pablo Diego a 38 do segundo tempo. Público e renda não foram noticiados aqui. 1-0 Ponte, gol do Matheus Silva, zagueiro, a 13 do primeiro tempo, jogada do Elvis, cobrança lateral do Elvis, uma cobrança de falta lateral. E depois empata o comercial a 31 do segundo tempo. Teve uma falta frontal batida. Paula bate no braço do Pablo Diego, árbitro pênalti. O Wendel cobra, empata 1-1. 1-1, comercial e Ponte aqui, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone.
Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Do Pinheiro. Olha, pra fechar o nosso craque do jogo aqui, mas o que é isso, Edu? Olha, o Vladimir Catarino votou no Matheus Silva, o Batista no Matheus Silva, oi CH, o craque do jogo. Craque do jogo, Matheus Silva, conceito regular. E pra você, Gleger? Acompanhe os relatores. Então, Matheus Silva, por unanimidade, o craque do jogo desse comercial. Um ponto e também um já. Tem a defesa do jogo, depois o gabarito, o conceito jogador por jogador, 18h40. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a defesa do jogo em nome do nosso queridíssimo Aroma das Ervas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, hein? Oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se, saboreando o nosso chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadazervas.com.br. Aroma das Ervas e a defesa do jogo. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, CH e Zorzinho e CH, proposta 3 minutos, hein? Um chute do Luiz Eduardo e vai para escanteio. Vamos lá, Kaique França trabalhando, Batistão. É o que bate de esquerda, meteu o pé canhoto, levantou para o Wendel na área, toque de cabeça. Espalma! Kaique França, levantamento de Romário na área, subiu Luiz Roberto, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Essa cabeçada vai para escanteio, o comercial cobra o escanteio, trabalha a bola na lateral, cruza e faz o gol, mas estava impedido, né? Vamos lá, 25, primeiro tempo, Kaique França, foram 2 cortadas providenciais. Foi defesa, não chegou a sair defesa, mas ele cortou providencialmente e o lance foi assim. Ajeitou, partiu em cima do Everton, meteu o pé canhoto, cruzou na área, dá um tapa, Kaique França, a bola voltou, olha o comercial, toque na bola, chega para pegar Kaique França. Adriano Luiz chegou para finalizar, Kaique França na entrada da pequena área, chegou fechando tudo e tomou ali a trauletada em Vladimir. Bom, ainda primeiro tempo, 39, o que aconteceu? O Gé, ele na saída de bola, ele dá combate, espreme e a bola sobra pro Elvis, e o Elvis toca pro Gé na entrada da área, mas chutou fraco, hein? Cabeça. Bom, o lance foi assim, vamos lá, Batistão. Elvis pegou, tocou pra Gé, pé direito, entrou na área, bateu, pega! Matheus Almeida e vem no contra-ataque, lançamento no campo de ataque, vem pra bola, o Wendel dominou, olha o time. Bom, agora vamos pro segundo tempo, olha, sem grandes defesas, tô espremendo aqui a narração, hein? Vou ver se eu acho alguma coisa. É a defesa e a sorte do jogo, só pra constar. Vamos ouvir aqui o gol que o Gadu Baroni perdeu. Já estava 1-1, gente. Estava 1-1, 35 segundo tempo. Que sorte do Kaique França, hein? Vamos lá. Entrou na área, pé direito, cruzou, Gadu Baroni, de cabeça, vai embora. Perdeu o gol. O Wendel estava na entrada da pequena área. Cruzamento de pé. Zorzinho, só pra constar a sorte também do jogo, a defesa e a sorte, mas tá fraco de defesa hoje, hein, Zorzinho? É com você, Zorzinho. Resolva, Zorzinho.
Tá fraco, né, Edu? Olha, Edu, aquela que o Kaique França dá um tapa na bola, depois o lateral direito bate errado, a bola sobra no meio, aí tem uma metida de bola, o Kaique vai no pé do cara. Vai no pé e faz uma boa defesa. Pra mim, essa foi a defesa do jogo. Poucas opções, mas essa foi uma boa defesa. E pra você, CH? Acompanhe o relator. É o lance 3, hein? 25 do primeiro tempo, estava 1-0 pra Ponte. Ajeitou, partiu em cima do Everton, meteu o pé canhoto, cruzou na área, dá um tapa, Kaique França, a bola voltou, olha o coração, toque na bola, chega pra pegar Kaique França. Adriano Luiz chegou pra finalizar, Kaique França na entrada da pequena área, chegou fechando tudo. E tomou ali a trauletada em Vladimir. Olha, a semifinal do Mineiro acabou. Atlético Mineiro 1, Atlético 0. Atlético está na final. Adivinha quem fez o gol? Adivinha quem fez o gol do Atlético, hein? Quem? Hulk. E aqui na Ponte os caras expulsos e o Hulk sobrando, hein? Maracanã 7-0 pro Fluminense. Cano marcou 4. 7 Fluminense, 0 Volta Redonda. O Flu está na final do Carioca. Já vamos pro gabarito aqui. Comercial 1, Ponte também 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Rádio Bandeirantes. Gabarito do jogo. Sim, gabarito do jogo, hein? Gabarito do jogo, 1-1, Comercial e Ponte. Oi, Gleger, vamos lá. Qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? O conceito é regular e melhor o primeiro tempo, Edu. E pra você, CH? Atenção, CH, o conceito do jogo. Tá pensando? Foi 1-1, público e renda não divulgados. Kaique França, o Everton, Fábio Sanches, Matheus Silva, Jean Carlos, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus, o Elvis, Pablo Diego e o Gé. Foi assim que começou a Ponte, hein? Vamos analisar aqui também dos que entraram: o Felipinho, Guipira, Ramon Carvalho, Luiz Felipe, Júnior Tavares. Aliás, marcou aí a volta do Elvis, né? Voltando, jogava desde o jogo contra o Primavera, em fevereiro aqui no Majestoso. E lembrando que o Pablo Diego foi expulso, também o Gé foi expulso. Como é que fica essa Macaca aí para terça-feira? O Hélio no banco, hein? Acho que se o Hélio não tivesse levado o terceiro contra o Noroeste, né? Porque agora o treineiro também leva cartão amarelo, é suspenso também. Acho que hoje seria suspenso hoje, viu? O Hélio também seria muito provável que o Hélio dos Anjos teria sido expulso hoje, viu? O CH me ouve? Não? Não está me ouvindo? Deixa eu prosseguir aqui com o Gleger. Vamos lá, Gleger. Vamos lá. Sobre o Kaique França. Olha, não teve grandes defesas, mas ele teve sorte. Teve uma bola que bateu na trave também, que eu esqueci de passar aqui. Sim. A sorte, o cara chutou. E esse chute na trave foi de longe, viu, Jorginho? 36 do primeiro tempo. Tava 1-0 para a Ponte. E você achou que ele poderia ter evitado essa bola na trave? Dá para dar um tapinha pelo menos para
para escanteio. Como é que ele foi, Kaique França, hoje? Foi bem rápido, Edu. É. Um baita de um chute, é difícil para o goleiro de fora da área. Mas eu achei que o Kaique foi bem, cara. Controlou legal. Você vê que a Ponte, num momento difícil da partida ali, ele segurava, usando a experiência dele. Vou dar um conceito regular pro Kaique, foi bem. Eu não vou perguntar, porque o gol que ele tomou foi de pênalti, então, né, os demais lances, Kaique França foi bem. Olha, o Everton, lateral direito, eu tenho uma dúvida aqui, viu, Jorginho? Você fez uma observação no lance que originou a falta, que depois originou o pênalti pro Comercial. Foi assim. Teve uma falta cometida pelo Júnior Tavares. O Júnior Tavares faz a falta, ele leva cartão amarelo. Exatamente. Falta frontal. Isso. Aí o Comercial bate a bola no braço do Pablo Diego. Pênalti. Exato. Aí o Wendel cobrou, fez 1-1. Mas no lance que originou essa, o que seria a falta do Júnior Tavares, para mim foi o Wendel que errou. Foi o número 2. Vocês falaram do Luiz Felipe, alguma coisa nesse lance. Ele dá um passe um pouco atrás, mas o Luiz Felipe, que tinha acabado de entrar, dá uma vacilada, entendeu? Porque ali o cara erra o passe, assim, ele errou o passe, mas assim, deu o passe em cima, tudo bem que o Luiz Felipe estava saindo, mas eu acho que faltou um pouco de atenção para ele. Se entra ligado no jogo, põe o corpo, né? Protege, a Ponte tá numa saída de bola. Dá para avaliar que foi um erro dos dois, né? Mas eu não achei que o Everton deu o passe errado. Deu passe e tal, mas o Luiz Felipe dormiu no lance. Agora, o conceito do Everton, eu acho que ele cumpriu, pelo menos defensivamente, cumpriu ali, estava bem posicionado em alguns momentos, ele chega à frente, dá para dar um conceito regular para ele. E para você, CH, voltando um pouquinho, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo, CH? Melhor o primeiro tempo, jogo regular. Bom, Kaique França, goleiro, sempre é o Gleger que analisa. Eu falava aqui do Everton. O Gleger falou que ele foi regular. E para você, o Everton? Protocolar, não comprometeu, regular. E a dupla de zaga, vou precisar de vocês dois, né? Fábio Sanches e Matheus Silva. Matheus Silva fez o gol. Ele fez o gol. No final do jogo, nos acréscimos, ele deu um balaço aí numa cobrança de falta, né? Raspou. Fez bons cortes e o menino aí, o Fábio Sanches, foi amarelado no final, continuou reclamando, quase que complica. A Ponte tinha 2 expulsos, Pablo Diego e o Gé. Enfim, Fábio Sanches e Matheus Silva. O que você achou, hein, Gleger? Eu gostei dos dois. Fábio Sanches tomou o cartão, mas o cara é capitão do time. Tá cobrando da arbitragem, que tava um sono danado, né? Não gostei da arbitragem também. Concordo com o Guilherme dos Anjos. O Batista também deu o comentário dele. Olha, as expulsões ok, mas assim, o jogo todo, num contexto geral, ele foi muito mal. Mas a defesa de zaga da Ponte, conceito regular para os dois. E para você, CH, Fábio Sanches e Matheus Silva? A liderança do Fábio Sanches é um negócio muito sério, né? Se ele não peita o árbitro lá, ele teve que peitar mesmo para esfriar o jogo. E para agora a gente sabe, porque a distância a gente não tem essa informação, mas agora as coisas elas se encaixam, né? O técnico aí, o Guilherme dos Anjos, dizendo da arrogância do treinador durante toda a partida, enervando o jogador. Não estamos discutindo as expulsões, tá, gente? Vou deixar bem claro. E o Fábio, como capitão, foi lá e peitou o árbitro e fez bem de ter peitado. E a liderança dele faz realmente a diferença. Os dois foram bem, os dois. Não só pela liderança do Fábio, estou falando tecnicamente também, e o Matheus pelo gol e pelo comportamento também. Os dois levam o conceito regular. Bom, vamos para a lateral esquerda. O Arthur não foi, está no departamento médico. Ele escalou o Jean Carlos, né? Jean Carlos foi até 24 do segundo tempo. Jean Carlos, hein, Zorzinho? Como diz Carlos Henrique, protocolar, conceito regular. Bom, eu preciso também a opinião do CH, que você opinava antes do jogo a respeito do Jean Carlos, né? Escalado para a lateral esquerda. E aí, CH, o que você achou? Então, você viu a informação que o Guilherme trouxe na coletiva a respeito de um probleminha, talvez, na parte
na parte física do Júnior Tavares, e ele está treinando muito bem o Giancarlo. A gente em nenhum momento ficou aqui dizendo, nem eu, nem o Gleger, nem o Tigrão, tá errado, não pode. É que, infelizmente, com todos os jogos que a gente já assistiu do Giancarlo, nós três não temos segurança em afirmar, olha, tá correto, tem que dar força, tem que manter, ele é o substituto do Arthur. Não, o caminho é ele que está trilhando, para o lado positivo e para o lado negativo. Então, no jogo de hoje, não comprometeu. O que o Gleger acabou de dizer, eu acompanho o relator. Uma atuação protocolar. Vamos à dupla de volantes, também vocês dois analisando. Começo com o Gleger sobre Amaral e Leonaldi. Ambos foram substituídos. O Amaral saiu a 10 do segundo tempo, o Leonaldi saiu a 24 do segundo tempo. Qual que é a diferença aqui? O Amaral, ele participa do gol, né? Ele participa do gol, porque o Elvis, ele cobra a falta lateral, tem uma disputa de bola, aí a bola vai para o lado direito de ataque com o Amaral. E ele, sem ângulo, ele cruza para o Matheus Silva fazer o gol, né? Então o Amaral participa. E aí, Zorzinho, Amaral e Leonaldi? Eu esperava um pouco mais dos dois. Mais do Leonaldi, porque o Leonaldi é um cara que sai, né? Que chega, que aproxima. Hoje ele estava mais tímido, digamos assim. Eu esperava um pouco mais. Porém, mas não comprometeram. Conceito regular para os dois. Para você, CH, Amaral e Leonaldi. Não gostei, Edu. Eles não comprometeram, né? Mas marcação distante, dispersos no jogo, não sei se sentiram de novo emocionalmente o peso da responsabilidade, que é uma decisão com a camisa da Ponte. Não é o comportamento normal que eu assisto dos dois na maioria das partidas. Não estou dizendo que jogou mal. Eu não gostei porque eu conheço o potencial dos dois. Então, é outro ponto a ser debatido e discutido. O comportamento dos dois atacantes da Ponte, que fizeram besteira e quase colocam o resultado de maneira comprometedora pela sua atitude, pela infantilidade das expulsões. E com a bola nos pés, esses meninos no primeiro tempo deram muito espaço, tinha que ter um outro comportamento e eu não gostei. O conceito para mim dos dois é ruim. Olha, um abraço pessoal voltando de Ribeirão Preto aqui. Atenção, Dete, o Carlos, a Bia, o Cauê e o Gabriel, hein? Dete, Bia, Carlos, Gabriel e o Cauê. Voltando de Ribeirão, ouvindo a Bandeirantes. Muito obrigado, um abraço para vocês. Obrigado mesmo. Vamos lá, Zorzinho, sobre Matheus Jesus. Jogou o tempo todo, teve um lance aí que ele... Uma cobrança, né? O Elvis cobrou uma falta lateral e o Matheus Jesus aí com o pezinho pimba na trave, hein? Essas e outras, Matheus Jesus. Eu gosto muito do Matheus Jesus. Você vê que ele é muito participativo. Momento difícil da Ponte foi lá no finalzinho, segura a bola, algumas arrancadas. Para mim ele foi bem no jogo, conceito regular. E para você, CH, Matheus Jesus? Ele teve lampejos no primeiro tempo, o time não estava bem ajustado, né? E ele sofreu isso, teve bons momentos no final do primeiro tempo, e no segundo tempo foi o cara, talvez, que tenha feito mais sacrifício pela parte tática. Ele correu demais, combateu, recomposição perfeita. O Guilherme acabou citando isso na coletiva, né? Então vai ganhar um regular. Eu acho que ele está se transformando num outro tipo de jogador. O comportamento do Matheus Jesus é o que mais me impressiona. A gente não pode esquecer o que acabou de acontecer com ele no ano passado, que ele quase jogou a carreira dele no lixo. E o que eu tenho visto nesses 3 primeiros meses tem me surpreendido positivamente. E se ele continuar nessa caminhada de recuperação da própria carreira, ele vai longe e merece. Porque até agora eu tenho visto um cara comprometido com a Ponte Preta. Isso é muito legal. Gostei dele, conceito regular. Eu sigo com você, CH. Para falar do Elvis, voltou o Elvis, jogava desde 22 de fevereiro contra o Primavera aqui, no finalzinho sentiu uma fisgada, até que as alterações já tinham acontecido, ele teve que sair, a Ponte terminou com 10. Hoje, veja bem, ele participa do gol numa cobrança lateral, a bota parada dele é forte, né? Aquela que o Matheus Jesus chuta na trave foi cobrança lateral dele também, ele que enfia para o Matheus Jesus,
teve uma espirrada do Gé numa disputa de bola no meio, sobra pro Elvis, que ele mete pro Gé, só que o Gé conclui fraco a 39 do primeiro tempo, e aí ele saiu a 24 do segundo tempo. O Elvis, como é que ele foi? Ele é diferente, como falaria nesse momento, caso tivesse sido perguntado pelo amigo, Muricy Ramalho. Ele é o diferente do time. A bola parada dele é diferente, saiu o gol da Ponte. Ele, quando participa das jogadas de ataque, alguma coisa positiva acaba acontecendo. Eu fiquei surpreso com a escalação e surpreso porque ele aguentou até 20 do segundo tempo. Conceito regular, ele sempre faz a diferença e ele dentro do campo, o respeito do adversário é outro. Conceito regular, gostei dele. Aqui Comercial 1, Ponte também 1, na terça-feira novo empate, qualquer que seja o empate, 2-2, 3-3, 4-4, o que empatou é pênalti, hein? Quem vencer, claro, leva. E aí, Zorzinho, fala do Elvis também, o que você achou? Eu gostei. Tava fora um tempo, voltou, foi bem, suportou enquanto esteve em campo, conceito regular. Sigo com você, Zorzinho. Pablo Diego e Gé. Pô, você tá brincando do Pablo Diego e do Gé. O Pablo Diego, coitado, o pênalti nasceu com ele e depois ele é expulso no final. E o Gé, expulso a 2 minutos do segundo tempo, acertou as partes baixas aí do Thiago Moura. E aí, Zorzinho? Então, Edu, eu acho que comprometeu aí o resultado, as 2 expulsões. 2 expulsões, na minha opinião, que poderiam ser evitadas. A do Gé, por exemplo, ele já tinha recebido a falta. E aí ele vai e levanta a perna, né? Mas foi sem querer, tentou se proteger. Não. Tentou se proteger, ele estava deitado, ele estava no chão. E o cara, e o jogador do Comercial não esboçou absolutamente. E ele dá assim, ele faz o movimento com a perna atingindo o jogador. Bem expulso. Pablo Diego, jogador experiente, né? Dá um carrinho daquele. Então, para mim, comprometeram não só o resultado de hoje, mas para a sequência da Ponte na próxima partida. Um ouvinte aí falando, julgamento e tal. Eu acho que no julgamento não vai ter problemas. Agora, para a próxima partida vão desfalcar o time. Então, conceito ruim para os dois. Já o CH fala também do Paulo Diego e do Gé, mas para fechar com você, Zorzinho, a respeito do Guilherme dos Anjos, né? Enfim, o Hélio dos Anjos suspenso, o filho dele, Guilherme, ele dirigiu. Claro que quem, né, escalou foi o pai dele, mas enfim, o trabalho da comissão técnica hoje por aquilo que foi escalado e por aquilo que foi alterado, Zorzinho. Eu acho que a escalação foi legal, foi muito boa, usou o que tinha de melhor. A justificativa dele do Giancarlo na lateral esquerda me convenceu. A gente percebe que o Tavares não tá legal ainda, né? E depois, Edu, é difícil, né? Eu tava dizendo agora no meu comentário final. Pô, toda hora tem que mudar, né? Toda hora expulsa, aí você muda a plataforma, aí tem que mudar de novo, substitui, tira, jogador sentindo, câimbras, que é o caso do Giancarlo. Então, assim, não foi fácil o trabalho do Guilherme hoje, não. Por isso eu vou dar um conceito regular para ele. Um grande abraço, bom final de semana, até a próxima, Zorzinho. Para você também, Edu, um abraço ao amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes e até terça-feira, se Deus quiser, Edu. Valeu! Valeu. Ô, CH, então foi 1-1 Comercial e Ponte. Me fale do Pablo Diego e do Gé. Papelão, hein, CH? A palavra encaixa. Papelão. E bem lembrado pelo Guilherme dos Anjos na coletiva, faltou inteligência emocional. Então você, Edu, que é um cara perspicaz, o Daniel Goleman, autor do Inteligência Emocional, tem que dar de presente um livro para cada um, para eles poderem degustar até o próximo jogo. Ou pode durante o jogo também, né? Porque eles não vão jogar na terça-feira. Então, ao invés de dar treinamento para Gé e para Pablo Diego, dá um livro do Daniel Goleman, que é PhD, vale muito a pena para você que gosta de ler, leia. Porque esse comportamento que eles tiveram no jogo de hoje, não é? Uma imaturidade, uma irresponsabilidade, isso pode custar a classificação da Ponte. Porque eles são 2 titulares. Vai entrar o menino que a gente gosta, o Eliel, o Gui Pira tem entrado bem, mas eles jogaram no colo desses 2 meninos, que são regra 3, um garoto e outro jogador que está entrando de vez em quando, a responsabilidade
da resolução dos problemas da vida da Ponte terça-feira no jogo de volta contra o Comercial. O conceito é péssimo para os dois. Olha, fica aqui uma reflexão. Não é a primeira vez que eles têm esse comportamento, não de expulsão. Lembrem-se do que aconteceu contra o Brasil em Pelotas. Uma vergonha de atuação. E os 4 piores hoje, os 4 piores também foram piores lá em Pelotas. Amaral, Leonaldi, Gé e Pablo Diego. Não nessa ordem. Então, isso internamente o Hélio vai dar conta, mas me deixou o comportamento deles, né? Muito preocupado com o que aconteceu hoje. O conceito para os dois é péssimo. No ping-pong, aqueles que entraram, o Filipinho entrou no finalzinho, sem conceito. O Guipira, professor, ele prendeu a bola, hein? Sofreu 2 faltas nos acréscimos, ajudou a prender o CH. Foi bem. Ele, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, que o técnico pediu, entrou bem, Edu. O Ramon Carvalho voltando, entrou a 10 no segundo tempo. Daqueles que entraram, foi o que mais jogou. Alguma observação do Ramon Carvalho, CH? Então, o Ramon Carvalho, o Júnior Tavares e o Luiz Felipe, eles demoraram uns 15 minutos para entrar no jogo. Eles foram entrar no jogo a 45 do segundo tempo. Porque depois das mexidas virou uma grande confusão, né? Depois veio expulsão e até eles baixarem o facho e se acalmarem e se posicionarem ali, demorou um pouco. Eu não gostei de nenhum dos 3. Nem do Ramon Carvalho, nem do Júnior Tavares, nem do Luiz Felipe. Achei que eles entraram meio com o pé mole, com a cabeça voando, sem foco. Não gostei, Edu. Nenhum dos 3. Nenhum dos 3. O Júnior Tavares fez a falta que originou o pênalti, né? Pelo Comercial e foi amarelado no lance. Vamos lá então, CH. Então me diga sobre o trabalho do Guilherme dos Anjos, por aquilo que foi escalado, ele e o pai dele, por aquilo que foi alterado. E aí, como é que foi? Edu, eles fizeram o que era possível fazer, porque os jogadores deles estragaram o jogo, né? Tem que cobrar do Pablo Diego e do Gé. Toda a confusão que aconteceu no segundo tempo, o time não jogou. Aí ele foi remendando a situação, né? Eu acho que fizeram um bom trabalho, as escolhas de começo eu acho que foram corretas. Ele já explicou a história do menino Giancarlo na lateral esquerda, por que não o Júnior Tavares, pergunta da nossa equipe. Eu acho que está tudo explicado, não tem como contestar. E trouxe um empate para Campinas, que diante da circunstância, foi um resultado bom, Edu. Bom sim, pode comemorar, torcedor Ponte Pretano, porque do jeito que foi o segundo tempo, eu acho que ficou para a Ponte de bom tamanho. Ficou ruim para o Comercial, né, Edu? E o perfil do Comercial no jogo de terça? Hoje, o Comercial entrou com 3 zagueiros, 3 volantes. Depois, a Ponte estava vencendo, eles foram mudando. Depois empataram, mudou mais um pouco. Mas não chegou a agredir muito. Eu pensei que, né, nos acréscimos fosse agredir. Chegou a agredir muito. Enfim, o que esperar para terça-feira? Um ferrolho e vamos para os pênaltis, aquele jogo chato. Elvis vai ter que resolver na bola parada, Eliel vai ter que cavar falta pra caramba, pra ver se acha alguma coisa, pra ver se o Elvis, se ele define. O jogo de terça-feira só por Deus, hein, professor? Eu conheço bem o trabalho do Roberval Davino. Estava até outro dia aqui em Jundiaí, no Paulista. Gente boa, competente. Pode anotar aí, depois você me cobra, Edu. Terça-feira, 3 zagueiros e 3 volantes. Depois você me cobra. Ferrolho para arrastar para os pênaltis ou jogar por uma bola. Eu tô apostando um jantar com você, Edu. Vamos ou não? É, jogo difícil. Nossa senhora, a Ponte deixou difícil, né? A Ponte deixou difícil. Você falou tudo. A Ponte deixou difícil, o Comercial do 8º colocado. O Comercial foi 8º colocado, mas ele perdeu a última rodada. Se não me engano, não sei se foi o Taubaté, não sei quem acabou empatando o jogo, facilitou. O Comercial, mesmo perdendo, foi para o 8º e entrou. Olha como vira tudo, e a Ponte numa campanha sensacional, de repente tudo muda. Estão acontecendo coisas no futebol, você vê, o São Paulo eliminado do Paulistão, né? O Corinthians eliminado do Paulistão, o Vasco eliminado da Copa do Brasil. Estão acontecendo coisas estranhas, hein? Ah, vamos lá. E o Hilbert, o senhor Hilbert, que apitou esse Comercial, um ponto também, CH. O que você achou? Na parte disciplinar, eu não tenho nada para falar dele, porque eu acho que as 2 expulsões foram corretas.
Dá até para discutir a primeira, mas eu, com a minha interpretação, o Gé chutou as partes baixas do zagueiro do Comercial. Então eu não vou discutir isso. Agora, o Guilherme dos Anjos trouxe a luz aí, né? A arrogância do árbitro no tratamento com os jogadores da Ponte. E isso encaixa com algumas coisas que eu observei da partida. Um árbitro, e bem lembrado pelo Guilherme dos Anjos também, manda lá para apitar Portuguesa Santista e 15 Piracicaba, um árbitro FIFA, o Klaus, que é muito mais árbitro do que o Wilbert, no VAR, e deixa esse cidadão apitando um jogo tão importante da Série 2. Ora bolas, por favor, federação, se emenda, é só bola fora, cara. Esse rapaz aí, ele pode até ser melhor do que a gente assistiu. Eu tô falando do jogo de hoje. Eu não acho que a Ponte empatou por causa dele, não. Só que ele enervou a Ponte, ele picotou o jogo, ele tecnicamente, em alguns lances, foi muito o árbitro inseguro e ruim. O Guilherme também falou isso na entrevista coletiva e ele está absolutamente certo. Essa foi a impressão que eu tive do comportamento dele, que ele não tem condição de apitar uma partida nervosa como essa, Edu. Para você um grande abraço, bom descanso, até segunda, CH. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Edu, parabéns pelo trabalho, obrigado pela audiência de todos, bom final de semana e até segunda-feira, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, boa noite. Pessoal, agora às 19h10, na sequência vem aí o Em Dia com a Bola aqui, Comercial 1, Ponte também 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Itaipava 100% malte 350ml, 2,39. E para cliente Taquaral Mais, camarão Qualismar, pacote 400 gramas, 54,95. Filé mignon bovino peça a vácuo, 54,95 o quilo. Ofertas válidas até 26 de março. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. RP Bandeirantes. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá, meus amigos. Então, Paulistão, semifinal. Vamos conhecer amanhã e na segunda os finalistas aí do Paulistão, né? Então, amanhã, 16 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Ituano. E na segunda-feira, 9 da noite, na Vila, Água Santa e Red Bull Bragantino. O mando é do Água Santa. Mas o que acontece? Lá em Diadema não tem, a federação entende que não pode jogo, sei lá, então transferiu para Vila Belmiro, tá? E o Red Bull Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ipiranga lá do Sul, hein? Coisa incrível aí, Red Bull Bragantino, tá? Lembrando que aqui é o seguinte, se terminar empatado é pênalti, tá? E aí sim, a final do Paulistão, nós teremos 2 jogos. Deixa eu ver aqui falar sobre a Taça Independência. Na quinta-feira, São Bernardo 1, Ituano, Inter de Limeira 0. O gol do Léo Jabá, cobra do pênalti. Repito, São Bernardo 1, Inter de Limeira 0. E ontem, o Boles transmitiu Mirassol 1, Guarani 0. Gol do Gabriel a 47 do segundo tempo. O Guarani realmente jogou muito mal.
e aí recebeu o castigo no final aí, nada a reclamar. Público lá em Mirassol, 1.330 e a renda 28.220. Então a final é São Bernardo e Mirassol, será partida única e vai ser no estádio 1º de maio, estádio do São Bernardo, mando do São Bernardo, porque melhor campanha teve o São Bernardo. Na Série A2, quartas de final, tivemos ontem em Rio Claro, Velo Clube 0, Noroeste 1, Velo Clube 0, Noroeste 1. Hoje pela manhã, lá em Santos, Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 2, o Lucas Xavier 1-0 15, o Danilo Pereira empatou para a Portuguesa e o Samuel Andrade, o gol da vitória do 15, mas a Santista, coisa incrível, hein? A Santista chegou até liderar na primeira fase um pouquinho, sempre ficou entre os 3 primeiros, aí na reta final foi caindo, se classificou em 6º lugar, começa jogando em casa, porque não estava entre os 4 primeiros, então vai decidir fora agora, e perde em casa, né? E agora, seu Edu, agora é o seguinte, o 15 joga pelo empate. Se a Portuguesa Santista vencer por diferença mínima, qualquer vitória da Santista vai para pênalti, tá? E se a Santista vencer por diferença de 2 gols, aí então a Santista se classifica lá em Piracicaba. Então vamos de novo aqui. Foi 2-1 pro 15, lá em Santos. Então o 15 joga pelo empate. A Santista, se vencer por diferença de 1 gol, é pênalti. Se a Santista vencer por diferença de 2 gols, se classifica aí a Santista. O Noroeste agora joga pelo empate em Bauru. O Velo Clube precisa vencer por diferença de 2 gols para ficar com a vaga. Se o Velo Clube vencer por diferença de 1 gol, é pênalti. Bom, você acompanha aqui Comercial 1, Ponte também 1. Terça-feira, um novo empate, é pênalti, tá bom? Quem vencer, leva e se classifica. Terça-feira, 19 horas, no Majestoso. Bom, e amanhã, 18 horas, tem Oeste e Grêmio Novo Horizontino em Barueri, tá bom? Então, jogos de volta. Na terça, Ponte Comercial, Noroeste e Velo Clube. Na quarta-feira, Novo Horizontino e Oeste, 15 e a Portuguesa Santista. Então, na quarta-feira, nós vamos conhecer como é que fica a situação aí da semifinal. A semifinal vai ser assim, você soma todos os pontos, o time de melhor campanha pega o de quarta melhor campanha, o de segunda melhor campanha pega o de terceira melhor campanha. Então não tem essa, o vencedor de Comercial e Ponte pega o vencedor de... Não é nada assim. Você tem que pegar os 4 clubes que vão para a semifinal e ver quem tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta melhor campanhas e aí definir o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Mesma coisa, jogos de volta, decide em casa quem fez melhor campanha, o regulamento é o mesmo. Mesma coisa, quartas de final, semifinal e final, é tudo a mesma coisa. Terminou o segundo jogo, deu empate por pontos, deu empate no saldo, é pênalti. Lembrando que só o campeão e o vice são 2 que irão subir para o Paulistão. Deixa eu ver o que mais aqui. Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca, simplesmente o Cano fez 4 gols hoje. O Flu-Flu brincou de bola hoje, né? No primeiro jogo lá em Volta Redonda, o Volta Redonda ganhou de 2-1. Inclusive o Pedrinho, que pertence à Ponte, fez um dos gols aí do Volta Redonda. E hoje, o Fluminense faz uma vitória simples, né? Qualquer vitória do Fluminense, o Fluminense estaria na final. Só que exagerou. Meteu 7 e o Cano fez 4. German Cano fez 4 gols, hein? Logo no comecinho, o Fluminense já meteu 3 gols. Brincadeira, hein? O Fluminense foi o campeão da Taça Guanabara e agora está na final, portanto, do Carioca. E o outro finalista, a gente vai conhecer amanhã, 18 horas Maracanã, simplesmente Vasco e Fluminense. Vascão, a sopa do Vasco tá quente, hein? A cama do Vasco tá quente, o ambiente deve estar pegando fogo. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, gente. Na última quinta-feira, brincadeira ou não? Foi 0-0 nos pênaltis, o ABC ganhou, e ganhou também 2.100.000 reais, tá? Então é isso aí, amanhã o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 3-2, o Flamengo joga pelo empate, e aí o Vasco precisa de uma vitória simples. O Vasco precisa de uma vitória simples para chegar na final, hein? Vamos lá, Campeonato Mineiro, tivemos hoje... Atlético Mineiro e Atletique. O jogo foi no Independência
E o Atlético Mineiro ganhou de 1-0. Gol de quem? Quem? Hulk que faz, hein? E no jogo de ida, lá em São João del Rei, o Atlético ganhou de 1-0. E o Hulk perdeu o pênalti. E aí surgiu esse jogo do meio de semana contra o Milionários, no Mineirão, lotado, pré-Libertadores. O Atlético precisava vencer. E aí 2 gols do Paulinho e um golaço de meia bicicleta do Hulk. 3-0, acho que foi 3-1, marcou no finalzinho os colombianos. 3-1 Atlético. O Atlético vai para a fase de grupos da Libertadores e vai ganhar 15 milhões de reais, tá? Bom, então o Atlético Mineiro hoje 1-0, vitória do gol do Hulk, o Atlético Mineiro está na final. E amanhã também no Estádio Independência, 18 horas, América Mineiro e Cruzeiro. O América numa grande fase, está na terceira fase da Copa do Brasil também. E no primeiro jogo em Sete Lagoas, mando do Cruzeiro, não foi no Mineirão, foi em Sete Lagoas, o América ganhou de 2-0. Então o América começa o jogo com 2-0 no placar agregado. Resumo da ópera: o Cruzeiro precisa vencer por diferença de 3 gols. E o América pode perder por diferença de 2 gols que se classifica. É mole ou não? Olha que vantagem, hein? Olha que vantagem. Campeonato Paranaense. Deixa eu ver o que está acontecendo lá em Maringá. Maringá e o Atlético. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O Maringá e Atlético. E nós teremos amanhã Cascavel e Operário. Cascavel e Operário vão jogar amanhã. Deixa eu puxar aqui o meu placarzinho aqui, com calma. Deixa eu ver se eu acho aqui informações do Campeonato Paranaense para a alegria do Marcelo Rini, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. Campeonato, é muito campeonato, né? Tá aqui, ó. Campeonato, não. Ah, tá 0-0. 21 minutos, Maringá e Atlético 0-0. Depois tem o jogo da volta, tá? Em Maringá estamos com 22 minutos do primeiro tempo, 0-0, Maringá e Atlético. E amanhã, 16 horas em Cascavel, Cascavel e Operário. O Cascavel eliminou Curitiba, gente. O Cascavel meteu 3-1 no Curitiba em Cascavel e 0-0 em Curitiba. Curitiba fora, ainda bem que o Curitiba passou para a terceira fase da Copa do Brasil, tá? Mas no estadual tá fora. É isso aí, vamos conhecer então nesse final de semana os finalistas do Campeonato Paranaense. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora o Campeonato Gaúcho. Deixa eu ver o que aconteceu lá em Caxias, né? Lá em Caxias, tivemos Caxias e o Internacional. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É uma doideira danada esse placarzinho, viu? Tem que fazer no papel, um pouco no papel, um pouco na internet. Foi 1-1. Encerrado 1-1, Caxias 1, Inter também 1. E amanhã, 16 horas, no Colosso da Lagoa, em Erechim, Ipiranga e Grêmio. O Ipiranga eliminou o Red Bull Bragantino da Copa do Brasil, meteu 3-1, tá? Então, Ipiranga e Grêmio é amanhã. O que acontece? Nós teremos, no final de semana, os jogos da volta. E agora o Internacional joga por empate para ir à final. Olha, pré-Libertadores, na última quarta-feira, então, no Mineirão, Atlético 3, Milionários da Colômbia 1. Na Colômbia foi 1-1. Então o Atlético vai para a fase de grupos, tá bom? O Paulinho marcou 2 de cabeça, e o Hulk de meia bicicleta. Olha, o Hulk, com o gol de hoje, ele tem 10 gols na temporada, 10. Só que no primeiro jogo do Atlético, na fase de grupos, o Hulk não joga, está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo. Repito, 15 milhões de reais ganha o Atlético por participar dessa fase agora de grupos da Libertadores. Só que o Fortaleza não teve a mesma sorte, pegou o Cerro Porteño, e o Fortaleza lá no Castelão, ele perdeu de 1-0, hein? Perdeu de 1-0 para o Cerro Porteño. Cerro Porteño 1, Fortaleza 0. Isso em Fortaleza, tá? E o Thiago Galhardo, ele perdeu um pênalti, porque o Jean, goleiro do Cerro Porteño, Jean, filho do Jean, o pai dele foi goleiro do Guarani, 2014, 2015, 2005, né? 2004.
do Venezuela, tá? O Caboclo da Venezuela. E o Fortaleza também teve que eliminar, não me lembro agora, não sei quem, para depois pegar o Cerro Porteño, e aí ficou na saudade aí a equipe do Fortaleza. Nós teremos o Fortaleza, deixa eu ver quem mais aqui. Bom, é o seguinte, gente, brasileiros na Libertadores, dia 27, agora sorteio dos grupos, hein? Dia 27, sorteio dos grupos, o Flamengo, campeão da Libertadores, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense, eles vão para a fase de grupos, tá? E mais o Atlético Mineiro. Na Sul-Americana, quem que vai? América Mineiro, Botafogo do Rio, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. Esses clubes vão então para a Sul-Americana, que também no dia 27 será o sorteio na Sul-Americana, para saber aonde que eles vão. Os brasileiros, eles entram direto na fase de grupos da Sul-Americana. Tem uma fase anterior de disputa, tá? Mas os brasileiros entram direto aí na fase de grupos, tá? Olha, na Copa do Brasil é o seguinte, terminou aí a segunda fase, clubes que se classificaram e que ganharam 2.100.000 reais. Atenção, hein? Classificados, ganharam essa grana aqui. Brasil de Pelotas, que eliminou a Ponte, mas o Bahia, Remo, Tombense, Náutico, Botafogo de Ribeirão Preto, Santos, Maringá, Coritiba, América Mineiro, Nova Iguaçu, Ituano, Águia de Marabá, Botafogo do Rio, CRB, Ipiranga de Erechim, CSA, Volta Redonda, Grêmio e ABC. São 20 equipes, tá? Mas as 12 que entram direto na terceira fase, quem são elas? O Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil do ano passado, e mais, aqueles que entraram pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo e mais o Paysandu, campeão da Copa Verde, o Cruzeiro, campeão da Série B do ano passado, e o Sport, que foi vice-campeão da Copa Nordeste. O Fortaleza, ele foi o campeão da Copa Nordeste. Mas como o Fortaleza entrou pelo Campeonato Brasileiro, ele abriu vaga para o vice-Sport. Agora temos 32 equipes. E como é que fica? É o seguinte, dessas 32, as 16 melhores equipes ranqueadas, as 16 melhores equipes no ranking da CBF, que soltou no final do ano passado, vão ficar num pote. E as outras 16 vão ficar no outro pote. Tamo lá. Do ranking, melhores ranqueadas: Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Inter, Grêmio, América Mineiro, Bahia, Botafogo do Rio, Cruzeiro e Coritiba. Esse é um pote. No outro pote, Brasil de Pelotas, Remo, Tombense, Náutico, Maringá, Nova Iguaçu, Ituano, Águia de Marabá, CRB, Ipiranga, CSA, Volta Redonda, ABC, Botafogo de Ribeirão, Paysandu e Sport. E aí vai ter o sorteio. As equipes desse pote aqui, de melhores ranqueadas, contra as equipes do outro pote. E aí cada um pega o seu. O mando, como é que vai ser? É sorteio. Se o Palmeiras, por exemplo, pegar o Brasil de Pelotas, é sorteio. Vai ser aonde? O primeiro jogo. É em Pelotas ou no Allianz Parque? Não é que o Palmeiras é super bem ranqueado que ele decide na casa dele. Não. É sorteio. E quem passar para a próxima fase da Copa do Brasil vai ganhar 3.300.000 reais, tá? Fim de jogo. A quem você ficou em dia com a bola. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Meus amigos, final do nosso jogo aberto. O amigo Batista lá de Ribeirão Preto, juntamente com Vladimir Catarino, nosso repórter, e a opinião do Gleger e também do CH. Nós transmitimos Ribeirão Preto, Comercial 1, Ponte também 1. O Matheus Silva, zagueiro 1-0, Ponte a 13 do primeiro tempo. Empata o Comercial com o Wendel de pênalti a 31 do segundo tempo. Sendo que Pablo Diego e Gé e Pablo Diego, a dupla de ataque, a dupla foi expulsa, hein? O Gé foi expulso com 2 minutos do segundo tempo e o Pablo Diego expulso a 38 minutos do final, né? E agora, hein?
quem serão os atacantes que vão atuar na terça. Terça, 19 horas. Majestoso jogo da volta, valendo vaga na semifinal. E aí o que acontece? Um novo empate, vai pra pênalti, hein? Torcida da Ponte marcando presença e dando aquela força aí pra meninada e a rapaziada da Macaca. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf lá em Ribeirão Preto e Danilo Capucci, nossa equipe técnica. Nosso muito obrigado mesmo. E para você que participou aqui pelo WhatsApp, no YouTube, muito obrigado. Dê seu like, seu joinha, muito obrigado. E também no AM 1170 e no FM faixa estendida 85,7 Campinas e 85,3 para Ribeirão Preto. Muito obrigado. E nas diversas plataformas, o nosso agradecimento. Meus amigos, um grande abraço, um ótimo final de semana. E na terça, eu volto. Se Deus quiser. Elvis, pé direito, levantou na área pro Gel, toque de cabeça, voltou Leonardo de pé direito, bateu, Matheus, é gol! Gol! Na marca de 13 minutos passados da etapa primeira de jogo, espetacular, o time da Macaca no toque de bola na entrada da área, e a bola solta pela direita, Leonardo tocou dentro da pequena área, Matheus Silva entrou finalizando, tocou nela e... Terceiro tempo na Bandeirantes. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Ligue 0800